mais natural. Eu já vi pasta de amendoim com açúcar do coco, já vi pasta de amendoim com xilitol, que é um edulcorante natural, nutritivo. Então, assim, com a maltodextrina, às vezes é interessante, tem também, né? Então, assim, esse precisa ser analisado, essa composição. Mas é um ótimo pré-treino. Falando bastante, né, como virou já um modismo, né? A própria batata doce como um pré-treino, né? E isso é muito usado, muito utilizado, por ela ter um baixo índice glicêmico, né? Então ela ajuda bastante a ter uma energia mais gradativa, então vai ajudar a contribuir bastante para quem vai estar treinando. A composição também com pão integral ajuda bastante. A canela aqui nessa composição, ela serve como um termogênico, então ajuda nesse metabolismo, né? Então vai estimular um pouco mais, então, e ajuda também a sensibilizar um pouco mais a insulina. Lembrando que a insulina é fundamental tanto para fazer o anabolismo de gorduras e tanto para fazer o anabolismo de músculo, tá? Então, se a insulina ela estiver descompensada, ao invés dela fazer massa muscular, ela vai gerar gordura. Então, precisa também a insulina estar funcionando bem, tá? O ovo, eu coloquei ele no meio intermediário, porque tanto como eu falei, você pode usar ele num pré-treino, como você também pode usar ele num pós-treino, para recuperação. Porque o ovo, na composição dele, ele tem a proteína, que é a albumina, e ela ajuda muito, é uma proteína de baixa absorção, de lenta absorção, vamos dizer assim. Então, ela contribui, é uma proteína completa, de alto valor biológico, então ajuda tanto no pré como no pós-treino. Um ovo cozido? O ovo cozido, pode ser até frito, mas frito na água. Ou com uma forma de óleo que não seja os óleos mais convencionais. Por quê? Os óleos convencionais, eles são ricos em ômega 6, e que é pró-inflamatório. Então, você pode, dependendo da situação, fazer com óleo de abacate, com óleo de linhaça, com óleo de coco, ou como pochê, como a gente fala, um ovo pochê é feito na água, é frito na água. Então, pode ser também um ovo mexido. Então, assim, ajuda bastante nessa situação, né? Aqui, falando da questão do pós-treino, dependendo da atividade física, dependendo da intensidade, de como esse atleta, né, se a gente vai falar de atleta ou de um desportista, vai variar um pouco. Mas geralmente é indicado que sejam alimentos de absorção mais rápida, para poder fazer uma recuperação mais rápida. Então, a batata inglesa, ela tem um índice glicêmico mais alto, então ela vai ter uma absorção mais rápida. A laranja, quando você pega ela e usa ela como fruta mesmo, ela vai ter uma absorção um pouco mais lenta por causa das fibras. Se você extrai o suco da laranja, sem fibras, vai ter uma absorção mais rápida. Então, vai ajudar também nesse processo. Então, o suco da laranja. O suco da laranja. O mel, ele tem também, por ter uma composição de açúcares, ele ajuda bastante também nesse processo. Então, vai ter uma absorção mais rápida. Doutor, Pode falar. Por que essa importância de recuperar essa energia? Por que é tão importante recuperar essa energia depois do treino? Certo. Vou tentar explicar de uma forma que as pessoas entendam. Nós temos no nosso organismo algumas formas de armazenamento. Então, quando a gente ingere um açúcar, que é a glicose, a forma da gente armazenar esse açúcar é em forma de glicogênio. A gente tem glicogênio tanto hepático no fígado, como glicogênio muscular. Essa é a nossa forma de reserva de energia momentânea. E afora a reserva de gordura, que é uma energia mais gradativa, é uma energia que vai durar por mais tempo, como eu falei, quando em caso de risco, né? Geralmente, essa pessoa ela tem de reserva por volta de 500 gramas de carboidrato reservado. 400 no músculo e 100 no fígado. Quando a pessoa começa a entrar num estado assim, um pouco de jejum, muito tempo sem se alimentar, o que mantém essa pessoa ativa é o glicogênio hepático, que é quebrado em glicose, liberado no sangue para gerar energia. Então, quando essa pessoa está fazendo uma atividade física, ela gasta esse glicogênio. E esse glicogênio, quando ele se esgota, a pessoa entra no estado de fadiga. Então, se ela não repor esse glicogênio, ela não vai estar apta a treinar no outro dia. Por isso que, quando a gente ingere açúcar de novo pós-treino, ele vai fazer uma recuperação mais rápida desse glicogênio e a pessoa vai estar apta a treinar novamente.
Entendi. Doutor, tem uma participação aqui, já já a gente volta. Certo. Josiane Santos, bom dia. Minha mãe tem 57 anos, faz musculação e usa medicamentos de pressão. Não consegui entender qual é o melhor horário para exercitar. Poderia repetir? Sim. No caso dessa senhora, ela faz a musculação, aí precisa entender qual é a intensidade desse treino, né? O quanto que ela treina, né? O horário que ela treina, né? No caso, porque realmente, quando a gente falou do ciclo circadiano, a gente está falando num contexto, né? E isso, às vezes, não cabe, como eu falei, porque no caso dela entra uma patologia. Ela tem uma pressão arterial elevada e que faz uso de medicamentos. Então, aí existe exatamente um cuidado maior que a gente precisa analisar. Não necessariamente ela possa se enquadrar nessa questão do ciclo circadiano. E aí precisa entender essa realidade dessa pessoa. Porém, ela precisa ter alguns cuidados, porque a atividade física, o exercício físico, ele ajuda muito a regular a pressão. Então, se ela continuar fazendo essa atividade física constantemente, se alimentando bem, descansando bem, pode ser que ela não tenha mais que fazer o uso contínuo de medicamentos. E isso é um ponto positivo. Mas, dentre essa questão, ela precisa analisar a realidade dela. Se ela consegue treinar legal, se ela consegue se ela está tendo, primeiramente, um acompanhamento médico, clínico e um acompanhamento de um nutricionista esportivo, porque isso vai fazer diferença para ela também. Qual que é o objetivo dela com a atividade, no caso, com a musculação? Se ela quer realmente só melhorar a qualidade de vida, se ela busca hipertrofia muscular, se ela busca só ter uma qualidade de vida ou melhorar dores que vão acontecendo pelo sedentarismo. Então, precisa ser analisado esse contexto, né? Mas, num modo geral, ela precisa sim tá treinando, mas ela precisa entender se dentro desse horário que ela treina, se ela passa mal, se ela não passa, se ela tá tudo bem, se ela consegue manter a pressão arterial dentro das normalidades ao longo do dia e não só num período, porque tem períodos que a gente está com a pressão arterial mais baixa, tem períodos que a gente está com a pressão arterial mais alta. E qual é o horário que a pressão arterial está melhor mesmo? Geralmente, quando a gente tem uma elevação da pressão arterial, é no período mais à noite. Quando a gente acorda, teoricamente, a nossa pressão arterial está mais baixa. Seria o melhor horário, teoricamente. Teoricamente, sim, mas aí a gente precisa olhar esse contexto. Né? Tem pessoas, que nem eu vou falar o meu particular, eu não gosto muito de treinar de manhã. Eu não tenho essa disposição de treinar de manhã. Eu prefiro treinar, se eu consigo, às vezes, treinar no horário de almoço ou no período à tarde. Mas isso a gente tem que olhar a individualidade, o conjunto de cada pessoa. Entendi. Tem mais participação aqui. Juliane Graça. Quais os melhores alimentos e exercícios para quem tem anemia? Isso é uma boa pergunta. A anemia é uma condição e a gente tem diversos tipos de anemia, tá? Então, às vezes, as pessoas entendem e acham que a anemia é só por falta de ferro. E muitas das vezes não. Tá? Então, assim, vamos falar dos alimentos. Os alimentos que, teoricamente, ajudariam muito são os alimentos que podem ter, que são fontes de ferro, né? Se for o caso de uma anemia ferropriva, né? Aí é uma pergunta muito aberta, porque se for uma anemia megaloblástica, que é um outro tipo de anemia, pode ser por falta de vitamina B12. E a vitamina B12, ela está exclusivamente em alimentos de fonte natural, em proteínas de fonte animal. Então, um exemplo, uma pessoa que deixa de se alimentar de alimentos fonte animal, um exemplo, deixa de comer carne, ovos, frango, peixes, ela não vai ter essa vitamina B12 e ela pode vir sim a desenvolver uma anemia megaloblástica. Então, para eu responder melhor essa pergunta, eu precisaria saber que tipo de anemia que essa pessoa tem. E aí sim trabalhar dentro dessa condição. A atividade física, como eu falei, ela pode ajudar diversas patologias, como controlar o colesterol, controlar a pressão arterial, controlar a glicemia, controlar o ganho de peso, né, diminuir o percentual de gordura. Porém, se essa pessoa está tendo um processo anêmico, e isso já se torna crônico, ela não vai ter tanta disposição para treinar. E aí sim vai ter uma dificuldade. Então precisa entender o que para daí sim poder ajustar isso e ela poder ter um melhor treino, um melhor desempenho nessa condição. O senhor poderia terminar de responder na sua rede social?
Posso sim. Qual é? É Dr. Rodrigo Baracho no Instagram, só me procurar lá. Então tá bom. A Márcia pergunta quantas horas depois do treino posso tomar whey? Essa é uma pergunta polêmica também, por quê? Não existe um horário específico. Existe sim, o que acaba acontecendo? O whey que se popularizou, ele é a proteína do soro do leite, que há muito tempo atrás o pessoal jogava fora quando produzia o queijo. Porque no processo de produção do queijo, o soro do leite ele não é muito utilizado. Então era jogado fora. E descobriram que estava jogando ouro fora, porque hoje o whey ele é muito valioso nesse sentido. Então, a whey, que é a proteína do soro do leite, ela tem uma facilidade, por quê? Ela tem uma absorção mais rápida. Só que a gente tem que entender que tem 3 tipos de whey. Tem a whey que é isolada, então eu estou falando só de proteína do soro do leite. Tem a whey que é hidrolisada, que daí é a proteína do soro do leite, só que parcialmente já digerida, então vai ter uma absorção mais rápida ainda. E tem a whey que é concentrada, que seria proteína do soro do leite junto com carboidrato e gordura. Então, essas variações vão ter variações também de acordo. Então, antes de falar para a pessoa tomar whey, eu preciso entender se essa pessoa ela não tem alergia ao leite, que daí realmente na proteína, na whey concentrada vai ter, e se ela não tem intolerância à lactose, porque na proteína, na whey concentrada também vai ter a lactose. Então, assim, antes disso, a gente precisa entender esse ponto. E a hora de tomar, teoricamente, é interessante num pós-treino, porque a absorção, como eu falei, se a pessoa ela precisa de uma recuperação rápida, ela ingeriu uma proteína que tem uma absorção rápida, ela vai ter essa recuperação mais rápido. Lembrando que a whey, por ser uma proteína de alto valor biológico, ela tem um dos aminoácidos essenciais, que são 8, mas um deles, que é a leucina, que tem muito a ver com a questão de efeito anabólico, a leucina ela também faz o efeito de chamar a insulina. Então, muitas das vezes, não há tanta necessidade de você ingerir tanto carboidrato no pós-treino. A whey já faria esse efeito. Então, também ajuda nesse ponto. Doutor, e água? Quanto de água antes? Porque, não sei, mas às vezes atrapalha. Você está correndo ali com o estômago cheio de água. Então, quanto de água antes, quanto de água depois? Exato. E quanto de água durante? A questão da água, ela está dentro dessa situação que a gente necessita de água o tempo todo. Por quê? Todos os processos metabólicos no organismo são em meio aquoso. Então, a gente precisa da água o tempo todo. Geralmente, só para a gente ter uma ideia, um feto, dentro da barriga da mãe ali, está criando, ele tem praticamente 100% é água. Um idoso, ele já vai ter 50% de água no corpo, porque ele vai, ao decorrer do tempo, vai desidratando. Geralmente, os adultos têm por volta de 70%, 75% de água. O nosso músculo, ele é completo de água, então ele necessita de bastante água. Então, assim, agora as recomendações, elas vão de acordo com cada modalidade. Geralmente, a gente trabalha com uma conta que vai ali de 0,3 a 0,5, no caso 50 ml por quilo de peso corporal. E aí cada um consegue ter uma ideia de quanto que precisaria ingerir ao longo do dia. De forma geral. O importante é não ficar desidratado. Exatamente. Um ponto que é importante é a pessoa entender, e lógico, como você falou, se a pessoa tomar muita água, ela precisa tomar uma quantidade no dia, ela toma tudo antes do treino, ela vai passar mal. Ela vai conseguir nem correr, né? Exato. E falando em água, eu quero lembrar você que nós temos aqui a Água Canção Nova. Você pode ligar para nós, porque nós temos condições especiais para pousadas, instituições, estabelecimentos. É só ligar no 3186-2100. Doutor, eu quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. Tirou muita dúvida. Eu que agradeço. Obrigada mesmo e vamos embora se exercitar no inverno, né? Com certeza. Muito obrigado pela... E se alimentar bem. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade e vocês estão de parabéns mais uma vez pelo programa e Deus abençoe a todos. E falando em alimentação, vamos agora para a receita salgadinho de frango, mas com batata doce. É lá de Belo Horizonte, é a Carol Fadel.
Olá pessoal, eu sou Carol Fada, eu sou chefe de cozinha funcional e hoje eu vou ensinar para vocês um salgadinho super delicioso, muito saudável. A base dele é batata doce e frango e você pode rechear do que você quiser. Para essa receita a gente vai precisar de pouquíssimos ingredientes. A gente vai precisar de batata doce, a gente vai precisar de frango, a gente vai precisar de sal, ervas, você pode escolher o que você quiser. Também usei um pouquinho de cúrcuma para deixar ele bem amarelinho. Então a gente começa a receita da seguinte forma: a gente vai descascar a batata doce, picar ela e colocar para cozinhar até ficar bem macia. Quando ela estiver bem macia, a gente já vai colocar ela no processador. Mas se você não tiver processador em casa, não tem problema. É só amassar ela bem amassadinha, como se fosse um purezinho. Ao mesmo tempo, a gente vai cozinhar o frango. A gente vai usar um peito de frango, vai cozinhar ele aí com água. Eu coloco cúrcuma para ele já ficar amarelinho, coloco uma folha de louro e deixo cozinhar na pressão. Quando ele estiver bem cozidinho, mesma coisa, a gente vai desfiar se não tiver o processador, mas se a gente tiver o processador, a gente vai colocar ele aqui junto com a batata doce. E aí a gente vai bater os dois até formar uma bolinha e aí a gente vai temperar. Como que a gente vai temperar? A gente vai colocar sal, um pouquinho de sal e vamos colocar a erva que a gente quiser aí, o que tiver em casa. Pode ser cebolinha, salsinha ou temperos desidratados. Eu vou usar aqui o chimichurri, que é um tempero que eu adoro, eu acho que dá muito sabor. E aí vou colocar um pouquinho dele aqui e mais um pouquinho aqui de açafrão ou cúrcuma para ficar uma massa bem amarelinha. Então a gente vai bater e enquanto a gente estiver batendo, a gente vai colocar um fio de azeite, mais ou menos uma colher de sopa, a gente coloca por cima no processador até aderir tudo, né? Ficar tudo bem juntinho. Aqui eu vou usar, e é totalmente opcional, uma gema para pincelar por cima para ele ficar na hora de assar bem douradinho, né? E essa massa estando pronta, a gente pode rechear ela do que a gente quiser. A gente pode rechear com queijo, que vai ser o caso aqui, que é colocar um pedacinho de mussarela dentro, vai formar a bolinha e a gente vai pincelar então a gema e vai colocar para assar. Mas se você tem intolerância a leite, porque esse salgadinho ele é sem glúten e sem lactose, né? Só o frango com a batata doce. Então você pode rechear ele do que você quiser. Pode colocar um ovinho de codorna, pode colocar uma azeitona, pode colocar um requeijão cremoso e fazer em forma de coxinha. Aí você pode empanar na farinha de linhaça e colocar para assar do mesmo jeito, vai ficar igualzinho uma coxinha, super saborosa. Então aqui, olha, eu finalizei com gergelim preto, só para dar um toque colorido. E olha que delícia que ele fica, gente, olha. Então tá aí o nosso bolinho, super delicioso. Faça em casa, vocês vão se surpreender. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Carol. Amei, porque tem batata doce, tudo que a gente falou aqui é assado. Amei a dica, principalmente nesse tempinho frio. E amanhã o nosso tema vai ser, sabe o quê? Como decorar quarto de criança, brinquedoteca. A gente vai estar com uma designer de interiores. Tá imperdível. Obrigada a você que ficou juntinho conosco. Eu espero você amanhã às 9h40. A Canção Nova agradece a RR de São Lourenço, Minas Gerais, empresa de locação de tendas para eventos, nossa parceira no Manhã Viva. Obrigado! A seguir, mais saúde. Pode ser que hoje você veja ruínas em muitas situações da tua vida e tudo isso cause sofrimento. Mas a fé pode ressuscitar a esperança em teu coração. Quem espera em Deus não espera em vão. Venha para o acampamento de oração Curados para Amar.
de 19 a 21 de julho na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo. Participe conosco. Informações 12 31 86 2600 ou eventos.cançãonova.com. Pessoal, a TV Canção Nova este ano completa 30 anos. Você já conhece o gesto da campanha e o seu significado? Os 3 dedos simbolizam que há 30 anos levamos a palavra de Deus por meio da TV Canção Nova. Eles simbolizam também a Santíssima Trindade e nossos 3 fundadores. E a outra metade do coração simboliza você, nosso querido sócio e telespectador, que recebe a palavra em seu coração e é também o coração desta obra. Aprendeu? Então tire uma foto fazendo o gesto e compartilhe nas redes sociais usando as hashtags 30 anos TVCN e vamos juntos evangelizar. Convido você para uma peregrinação mariana em Portugal, França, Alemanha e Bélgica. Viveremos juntos a espiritualidade em Fátima, Portugal. Na França iremos ao Santuário Sacré-Cœur e Medalha Milagrosa. Visitaremos a Catedral de São Miguel em Bruxelas e na Alemanha iremos a Colônia e o Santuário da Mãe Rainha em Schoenstatt. Saída 15 de agosto. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Oração liberta de todo mal, seja ele físico e espiritual. Não pare de orar, não pare de acreditar, não pare de buscar, porque há uma promessa de Deus, e essa promessa foi Jesus que disse: estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Esse é o último mês da nossa ação Palavras que Curam. Doe e tem acesso a pregações inéditas. Próxima terça-feira, Márcio Ferreira aqui no programa PHN. Vai ser fantástico, a gente espera. Que no mundo que eu vivi, eu comi o pão, né, que o diabo amassou com o rabo, né? Mas hoje eu como o pão que amassou o diabo, que é Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Programa livre para todos os públicos. Olá, muito bom dia! Eu sei que todo mundo deveria fazer atividade física, né? Hoje a gente coloca a atividade física como hábito de higiene, que é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza. A gente come todo dia, a gente toma banho todo dia, escova os dentes todo dia. Então, nós deveríamos estar fazendo atividade física todos os dias. E aí, eu convidei meu queridíssimo Dr. Juliano Pimentel, porque tem alguns assuntos que nós vamos abordar que com certeza vão ser polêmicos quando você chegar e colocar para, digamos assim, a sociedade comum. Lembre que o Mais Saúde é um programa que tem as informações de primeira linha. Às vezes, informações que eu trago lá dos meus congressos vão chegar aqui 3 anos depois. Então, no começo elas são um pouco nevrálgicas, mas depois todo mundo concorda. Podem gerar alguns atritos. Exato. Juliano, obrigada mais uma vez por estar aqui. Bom, primeira coisa, é correto ir treinar em jejum? Antes de responder a sua pergunta, eu acho importante a gente pontuar uma coisa. Pois não. A maioria das pessoas hoje correlaciona, e a gente foi doutrinado a pensar que a indústria investiu bilhões para você acreditar que para você emagrecer você tem que fazer atividade física. E isso é um mito. Outra coisa. Para você emagrecer, você precisa ter bons hábitos. Dentro de bons hábitos entra a atividade física, mas não é a mesma coisa que está sendo dita. Exatamente. Quando a gente parte deste pressuposto, já sobre eu preciso comer para fazer uma atividade física, vou ficar fraco, vou desmaiar. Vou ficar fraco, vou desmaiar. Isso é muito importante que a gente coloque que se você se sentir fraco, se você tiver tontura, se você tiver enjoo, se você tiver qualquer coisa quando você fica um momento sem se alimentar, provavelmente o seu corpo já não está mais em equilíbrio.
provavelmente você já deve estar com uma resistência insulínica, provavelmente você já deve estar com uma hipoglicemia reativa a glúten, provavelmente você já tem uma inflamação intestinal crônica, provavelmente inúmeros aspectos não estão funcionando para que o seu corpo não consiga se bancar com os requisitos que ele tem. Partindo do primeiro aspecto, nós utilizamos duas fontes de energia primária, glicose e depois triglicérides. Essa gordura, esses ácidos graxos colocados na circulação e esse açúcar colocado na circulação promove energia para a gente. Essa glicose é armazenada em glicogênio e você tem um montante de glicogênio suficiente para 24 horas na sua vida. Então você não precisa comer nada para fazer atividade física. Eu costumo brincar e falar, o leão não faz nenhum lanchinho antes de caçar. Pelo contrário, ele está em jejum há um grande período. O passarinho não come uma sementinha antes de voar, porque ele vai bater a asa. Então você não tem que comer nada para ir fazer algo. Lembrando que o que a gente está falando aqui são de estratégias pontuais para o cidadão comum. Sim. Eu não estou falando de um fisiculturista, de um atleta que muitas vezes precisa de algo específico para ele montado por um profissional. Um Ironman. Exatamente. E mesmo assim tem profissionais desses que trabalham em cetogênica e em cetose, estados de grande utilização de corpos cetônicos que vem quando a gente, ao invés de utilizar a glicose como combustível, você usa o ácido graxo. A gordura como combustível vai formar esses corpos cetônicos. Então é muito importante que a gente saiba que para a atividade física, normalmente você não precisa de ingerir nada antes de ir. Você quer ingerir alguma coisa? Toma um cafezinho. Toma um cafezinho simples. Seu sangue vai ter sendo direcionado para o seu músculo e não para o seu estômago. Pois é, e eu particularmente faço atividade física já há muito tempo em jejum. Todo mundo que me acompanha hoje, por exemplo, eu acordei antes de 5 horas, porque o meu personal chegou às 5h30, porque depois era o rock. O Dr. Rock pega em seguida. Jejum. E é outro treino. E quando eu falo isso para o paciente, eu sempre digo, jejum. Eu falo, para pensar. O homem paleolítico primeiro caçava e depois comia. E ele estava provavelmente de jejum porque ele não tinha uma geladeira para ele colher a toda hora que ele queria pegar. Exatamente. E a gente vai para outro patamar. Você colocou um ponto muito importante, que vale a pena a gente colocar como está falando de atividade física. Hoje eu acordei 4h30, você acordou às 5 para estar fazendo sua atividade. 15 para 5. Aí, 4h30, 4h45. Imagina o seguinte, esse horário é o melhor horário para fazer atividade física por conta do ciclo circadiano, tá? E este horário da manhã é o pior horário para você comer qualquer carboidrato, porque o seu cortisol está alto, por isso seu nível de energia fica alto, e se você acorda parecendo um bêbado de ressaca, é porque você provavelmente já tem uma fadiga crônica, já está viciado em cafeína muitas vezes, não consegue fazer com que sua glândula adrenal e seu cortisol atinja picos corretos no dia a dia para você acordar disposto. Aqui, nós dois, por acaso, acordamos antes das 5 horas da manhã e estamos aqui conversando, fazendo tudo naturalmente. E o melhor momento para você fazer isso e estimular o seu corpo hormonalmente é cedo, sem comer nada. Olha, gente, nós já falamos sobre ciclo circadiano, mas eu quero voltar muito. E principalmente eu queria depois um dia fazer na rádio, porque é 1 hora de programa. Não dá para falar sobre ciclo circadiano superficial. Porque, gente, eu estou mudando muita abordagem do consultório em função disso, porque eu estou vendo os benefícios. Agora, baseado nisso, vem sempre aquela pergunta: doutora, o que eu tenho que comer no meu pré e no meu pós? Ela já vem com a pergunta feita. A gente já matou o pré-treino. Exatamente. Já matei aqui. Então, pré e pós-treino. O que os artigos referenciam é que no pós-treino, realmente, tá? No congresso que eu estava apresentando no ano passado, no congresso médico, um dos artigos referencia o uso do estímulo do músculo em fatores muito importantes do mTOR, que é para ganhar massa muscular, tá? Para ganho de hipertrofia, você pode lançar mão de um carboidrato de boa qualidade, um carboidrato complexo, se você quiser. Por favor, traduza, porque quando a gente fala isso, o povo... O que é um carboidrato? Vamos jogar. Um carboidrato de boa qualidade, você consegue tanto do simples quanto do complexo. Mas para um treino, para você ter uma boa absorção imediata, você pode botar uma banana ali. Ela vai ter um açúcar imediato para você ganhar energia e também vai ter fatores com fibra, com fatores para melhorar você.
E se você lança mão disso, juntamente foram feitas 3 análises. Aminoácidos essenciais, que é aquilo que a gente já falou em alguns programas aqui, que não é para todo mundo que tem condição, mas basicamente é uma boa proteína. Se você consumir boas proteínas e elas forem ingeridas e digeridas corretamente, você vai ter aminoácidos dentro da sua vida. Por exemplo, antigamente se fazia muita vitamina com ovos de manhã, cozidos, e aí você consegue lançar mão de uma batida de ovo com banana, e não precisa do leite, tá? Mas você põe ovo com banana e prepara uma vitamina disso, você consegue ter um bom aporte. E não precisa tirar a gema também não, porque a gema é um ótimo aporte vitamínico, proteico e gorduroso. Colina. Exatamente. Então a gente consegue ter ótimos micronutrientes e macronutrientes para o seu músculo ter crescimento. Então, o que não pode faltar? A reconstituição de uma fibra muscular, depois que você lesiona ela num termo de ganho de massa muscular, de hipertrofia, ela não vai ser imediata, mas a quantidade de nutriente que você oferece para ela nas 2 primeiras horas após o treino influencia no volume de fibra que você cria. Sem deixar de lembrar que se você treina logo cedo, você tem o seu metabolismo acelerado ao longo do dia. Pergunta: a pessoa que faz atividade num horário inadequado, então ela vai lá fazer atividade no final da tarde, quando não à noite. Ela precisa de pré-treino se ela almoçou? E o pós-treino, como que fica? É o jantar? Então, normalmente essas pessoas que estão malhando à noite, se ela fizer um aporte muito grande à noite, isso vai influenciar o ciclo circadiano dela. Isso vai influenciar a secreção de melatonina, isso vai influenciar a secreção de insulina, vai influenciar a secreção de GH, que normalmente ocorre à noite em jejum, com o pico do cortisol. Então, é muito mais delicado. O ideal é, como a gente fala, se você trabalha à noite, busque trabalhar de dia. Se você treina à noite, busque treinar de dia, porque isso é contrafisiológico. Eu costumo dizer só uma coisa para finalizar, porque o tempo já está curto, que eu sei. Nosso olho brilha à noite igual de um gato quando joga uma luz? Não, nós somos animais diurnos, não noturnos, tá? Animais noturnos, eles caçam à noite e eles têm uma visão aguçada à noite. A nossa última coisa que ela é aguçada à noite. Pois é. Então, olha, cada vez mais a gente vê, respeite a natureza. Sim. Como Deus nos fez. É simples assim. Ai, Juliano, obrigada. E obrigada porque a gente acaba conversando. É tão bom ver que a gente fala a mesma língua. Né? É ótimo, né? Bom, queridos e queridas, então vamos digerindo tudo isso, né? E estamos aqui para receber as suas dúvidas, né? E qualquer coisa que você não concorde, quer falar conosco, Instagram da TV Canção Nova, coloca a sua pergunta e a gente chama o Juliano para falar novamente. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. A seguir, o amor vencerá. Acampamento Livrai-nos do Mal, de 26 a 28 de julho. O ímpio foge, mas os justos são corajosos como leão. Com a presença do Padre José Augusto, Tiago Tomé, Alexandra Gonçalves, Ana Lúcia, Ironice Pudari e eu, Padre Bruno. Participe conosco do acampamento Livrai-nos do Mal, de 26 a 28 de julho. Restaurai-nos, ó Senhor. Mostrai-nos serena a vossa face, e seremos salvos. A Expo Católica 2019 está de volta ao seu formato original. Em uma única feira, você encontra uma variedade de produtos e serviços para a fé católica. De 12 a 15 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Na sexta e na segunda-feira, atendimento especial para padres, bispos, religiosos e lojistas. Aberto ao público no sábado e no domingo. Confira as condições no site www.expocatolica.com.br. Visite a Expo Católica. Vem pra Expo! Próxima terça-feira, Márcio Ferreira aqui no programa PHN. Vai ser fantástico, a gente espera. Que no mundo que eu vivia, eu comi o pão,
né, que o diabo amassou com o rabo, né? Mas hoje eu como o pão que amassou o diabo, que é Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Eu estou aqui para pedir. E eu não peço para mim. Eu peço para uma multidão de pessoas que precisam do Evangelho, precisam ser evangelizadas, precisam receber a graça do batismo no Espírito Santo, precisam ser transformadas. Quantas famílias desfeitas que precisam receber essa mensagem, quantos jovens perdidos por esse mundo que precisam que essa mensagem os atinja para que eles mudem e sejam jovens renovados. É por eles que estou pedindo. Não é para mim, não é simplesmente para a Canção Nova. Então, seja um evangelizador, seja uma evangelizadora contribuindo com a Canção Nova. É por isso que nós nos chamamos Clube da Evangelização. Sobre você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, sobre a sua família, sobre os seus trabalhos, sobre tudo aquilo que você vive, bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Pela força da oração. Pela força da oração. Que bom começar assim, o amor vencerá. Chegando até você já dizendo isso. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. E somente com Ele, né? Ele é o nosso intercessor diante do Pai. É Ele que vence a morte, o pecado. Com Ele, tudo pode ser mudado. É na força dele, na força do Espírito, que tudo pode ser mudado. Mande para nós o seu pedido de oração. 0 operadora 12 3186 2600. Seja bem-vindo você que nos acompanha pela internet, pela rádio, aquele carinho especial. Mande para nós o seu pedido no Facebook, no Instagram do Amor Vencerá. Ou se você quiser também pode colocar no meu Instagram, Salete Ferreira CN. Salete Ferreira CN. E deixa lá o seu pedido que a gente reza com você e por você. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, André. Obrigado, Salete. Bom começar com esta palavra forte, né? Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração, porque é verdade. E o interessante é que a verdade, ela vem para nos libertar. Então, você que já está sintonizado agora, saiba que o Senhor já está fazendo uma grande libertação na sua vida por causa da verdade. E aí as pessoas começam a rezar com fé, porque acreditam
que tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu Amém. creio, Padre Alessandro. Bem-vindo. Bom dia, Salete. Obrigado. Bom dia, André. Bom dia a todos que agora nos acompanham. A oração é a grande arma que Deus colocou nas nossas mãos para lutarmos contra o mal e darmos a Deus a vitória. Verdade. Um coração orante, uma pessoa de oração, é uma pessoa que 24 horas do seu dia dá a Deus a vitória. Tribulações sempre teremos, Jesus disse isso. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci. A vitória não é nem o ponto de chegada, é o ponto de partida de toda a oração, que é um combate mesmo no poder do Espírito para nós superarmos esta vida e chegarmos à casa do Pai, onde Jesus prepara para nós um lugar. É verdade. E já queremos colocar aqui em oração a vida da Vivian, que pede pelo seu pai que está com câncer no intestino e sentindo muita dor. Então queremos rezar por todos aqueles que estão na luta aí contra o câncer. Você que está na quimioterapia, radioterapia, colocamos você, acreditando que com Jesus tudo pode ser mudado. Apresentamos a sua saúde, apresentamos o seu sofrimento, a sua dor nesse tratamento tão intenso, não é? Que o câncer muitas vezes submete tantas pessoas. Queremos rezar pela Mônica Quadros, que pede pela saúde do seu primo José Fernandes, pela sua prima Célia, sua tia Wanda. Queremos rezar pela família da Adélia, nossa colaboradora, sua mãe que partiu para a eternidade. Queremos pedir todo o consolo para a família. A Elis Silva, que pede a graça de um emprego para o Guilherme. O Wesley, que pede pela sua mãe Marisa, pelos seus filhos Caio, Cecília e toda a família. Nós rezamos também por Terezinha Cardoso, que pede pelos doentes, idosos, por todos os sacerdotes. Yara Nunes, que pede pela sua saúde e a saúde de sua família. E hoje nós queremos colocar uma intenção muito especial. Nós queremos rezar pelos santos inocentes do dia de hoje. Sim. É terrível as notícias que têm sido noticiadas a respeito do que tem acontecido com as crianças. Salete e eu conversávamos um pouquinho antes de começar. O amor vencerá. E nós precisamos clamar o sangue de Jesus sobre a nossa nação. Precisamos clamar o sangue do Senhor para que toda a nossa nação seja liberta, aliás, todo mundo seja liberto dessas atrocidades que são feitas contra as crianças. Rezemos. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Colocamos o projeto da M Almas. Faltam 45%. E para que o mundo e o Brasil seja mais evangelizado, precisamos levar em frente esse projeto para que as crianças recebam, onde elas estiverem, as nossas orações, para que você possa rezar nesse momento pelas crianças, como o padre colocou. O sistema precisa estar no ar junto com você. Então contribua para que a gente possa fazer cada vez mais o bem que o Evangelho traz, o bem que o reino de Deus traz. Vamos cantar, André? Vamos cantar, e vamos cantar pedindo esse Espírito Santo neste momento, tendo essa certeza que a oração muda tudo. Mas agora, já no início do Amor Vencerá, que o Espírito Santo nos conduza à oração mais eficaz neste momento, para que cadeias sejam abertas, para que pessoas sejam libertas dos seus maus pensamentos, para que corações sejam convertidos e que nós possamos tocar o céu neste momento. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão,
abrir meu coração e viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Você que está aqui, quem está em casa, cante. Inunda meu ser, inunda meu ser. Levanta o seu braço e peça. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Mais uma vez, inunda, inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Vamos tomar Efésios 6, versículo 10 e seguintes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar com esta palavra de que chamamos muitas vezes, em outras traduções, a armadura do cristão. Vez por outra, precisamos estar rezando com essa palavra, porque são muitas as lutas que nós enfrentamos, que não é uma luta contra pessoas, contra homens de carne e sangue, mas potestades infernais espalhadas pelos ares. E precisamos cada vez mais, com essa palavra, ministrar o poder de Deus para que Ele nos fortaleça e nos dê a vitória sobre o mal. Portanto, nesta carta aos Efésios, ela nos diz: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. E assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção nesse ponto, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, suplicando que a palavra seja colocada em minha boca, de maneira que eu possa anunciar abertamente o mistério do Evangelho, do qual, em minhas algemas, sou embaixador. Que eu o proclame com toda a ousadia, como é meu dever. Que nós proclamemos
com toda a ousadia no dia de hoje, nós, Canção Nova, o Evangelho. Você, batizado, proclame com toda a ousadia que é o nosso dever a palavra de Deus. Mas o Senhor está dizendo que enfrentaremos uma batalha. Enfrentamos. E é importante que você veja que não é uma batalha que acaba, ponto final. Não, é uma batalha após a outra. É uma batalha contínua. Até o fim da vida nós vamos enfrentar batalhas. E com esta palavra o Senhor está nos ensinando como lutar contra o mal. Nós não lutamos contra as pessoas. Muitas vezes o inimigo faz com que a gente acredite que o outro é que é o nosso inimigo. Mas na realidade, o nosso inimigo é o diabo, é o demônio. É com ele que nós devemos lutar como? Olha aqui o que o Senhor diz. Fortalecidos no Senhor e no poder de sua força. A força do Espírito Santo. Sem estar cheio do Espírito, impossível enfrentar uma batalha espiritual e sair ileso desta batalha. Quem nos dá a vitória é o Senhor. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas que o demônio prepara para mim e para você, todo dia e toda hora. Usando dos nossos sentimentos, usando dos nossos pecados, do orgulho, da vaidade, da inveja, do ciúme, da divisão, da discórdia, usando das brigas, das discussões, para que nós percamos a nossa resistência espiritual. E o Senhor quer que nós nos fortaleçamos, nos enchamos, que você e eu nos deixe totalmente imergir neste poder, nesta graça do Divino Espírito Santo. Deixar-se tomar, possuir. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu irmão de comunidade, não é contra o seu irmão de grupo de oração, não é contra o seu esposo, contra a sua esposa. Mesmo quando vocês estão em desentendimento, essa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra um exército. Não. A luta de que o Senhor nos fala é contra os principados de Satanás, as potestades diabólicas, os dominadores do mal deste mundo tenebroso, os espíritos malignos. Veja, a palavra é clara. Espíritos malignos espalhados pelo espaço, pelos ares. É uma realidade sobrenatural que nos envolve. A batalha, ela é sobrenatural, humana, sim, com relação aos nossos pecados, mas ela é espiritual. E eu preciso de armas espirituais para vencer o demônio, senão eu não consigo. Eu vou ficar patinando no meio da batalha. Eu vou ficar desorientado no meio da batalha. Eu vou ficar sem visão espiritual no meio da batalha. Eu vou ficar brigando com as pessoas, discutindo com as pessoas, batendo boca com as pessoas. Eu já vivi isso. Quando eu entendi que a minha batalha não era contra as pessoas, eu mudei de estratégia. Eu agora vou usar a estratégia do Espírito, que é rezar, que é orar, que é entregar
aquele que está cego, entregar aquele que não ouve, entregar aquele que está mergulhado no mar de escuridão. Ao invés de debater com a pessoa, ore. Ao invés de brigar com a pessoa, ore. Porque muitas vezes o que o inimigo quer é que você caia na cilada de uma briga, de uma discussão, que nasce do nada, de uma coisa pequenininha. E você vai sendo seduzido pela discussão, até que racha a família, racha o casamento, racha as relações, racha os relacionamentos. Porque o inimigo é o divisor, é o diabo, ele quer dividir. De verdade, esse é o objetivo dele. Dividir a família, dividir a igreja, dividir os grupos, dividir as comunidades. Esse é o objetivo dele. Porque divididos somos mais fracos. Divididos ficamos enfraquecidos. A família se enfraquece e se destrói. Uma comunidade dividida se enfraquece e se destrói a si mesma. Um reino dividido se enfraquece e se autodestrói. E é isso que o diabo quer. Mas o Senhor está nos dando aqui a direção. Protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. Que dia mau é esse? Que dia mau é esse? As tribulações, o dia da tribulação, o dia difícil, um tempo mau, um tempo de tribulação em sua vida, de provação, que muitas vezes você é balançado na sua fé, na sua confiança em Deus, e se você não estiver revestido com a força do alto, você cai mesmo. Cai mesmo. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, empregando todos os meios. O padre Alessandro falou de a oração. Empregando todos os meios para resistir no dia mau. E continueis firmes. Empregando todos os meios. A oração, a palavra de Deus, os sacramentos da penitência, da Eucaristia, o relacionamento com a Virgem Maria, o jejum, empregando todos os meios para resistir a Satanás e todas as suas obras, todas as suas tentativas em fazer com que nós desistamos, em fazer com que nós abandonemos o campo de batalha para viver do jeito que nós queremos viver. Então eu quero convidar você a levantar os seus braços. Você que está vivendo muitas batalhas em diversas áreas da sua vida. Se você quiser, você que está aqui, fique de pé. Os guerreiros ficam de pé na batalha. A palavra de Deus diz: orai constantemente, preste bem atenção, diz São Paulo, nisso. Orai no Espírito. Por isso, vem Espírito Santo. Vamos pedindo que o Senhor venha nos revestir da força do alto. Você que está muitas vezes combatendo na carne, combatendo humanamente, combatendo o outro e não o inimigo, querendo muitas vezes destruir o outro, derrubar o outro e não o inimigo de Deus. Vai pedindo: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, enche meus pensamentos, minha mente, minha inteligência, minha vontade, minha liberdade. Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Vem nos revestir desta força do alto, desta força sobrenatural, deste poder da tua força, para que nós não lutemos com as armas do mundo, para que não lutemos com as armas da carne, o xingamento, o bate-boca, a competição, a inveja, o ciúme, as palavras más. Sim, mas que nós combatamos no Espírito o nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás.
Vinde, Espírito Santo, nos iluminar. Vinde, Espírito Santo, nos encher. Vinde, Espírito Santo, nos libertar de tudo aquilo que é tentação em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, nos fortalecer da tentação de cedermos às seduções do mundo, de cedermos às seduções do inimigo, que muitas vezes nos instiga a brigar, a discutir, a competir. Vinde, Espírito Santo, sobre nós, sobre nossas vidas, destruindo, aniquilando o maligno, que muitas vezes vem em nossas vidas para nos desanimar, para nos dividir e assim nos enfraquecer na batalha. Vem, Espírito Santo, revestir-nos da força que vem do alto. Tu que és a força do alto, Tu que és o poder de Deus, Espírito Santo. Vinde sobre nós, vinde sobre aqueles que estão cansados de batalhar no casamento, que estão cansados de batalhar na educação dos filhos, que estão cansados de batalhar pela falta de um emprego, se sentem derrotados, se sentem humilhados, se sentem fracassados. Vinde, Espírito Santo, sobre os pais, as mães, sobre aqueles que estão no leito do hospital, que se sentem derrotados pela doença, pela enfermidade. Vinde, Espírito Santo, sobre aqueles que têm sido atacados no seu ministério, na sua vida de serviço a Deus. Vinde, Espírito Santo, sobre aqueles que estão sendo perseguidos pelo mal, pelos espíritos malignos nos sonhos, com pesadelos, que têm sido perseguidos pelo mal em tantas situações, no trabalho, em sua casa. Vinde, Espírito Santo de Deus, sobre as forças malignas e destruidoras, sobre as forças malignas que atuam em nossas mentes, sentimentos, afetos. Vinde, Espírito Santo, destruindo toda obra maligna que tem se infiltrado em nossos lares, em nossas casas, em nossos ambientes de trabalho. Vinde, Espírito Santo, purificar, lavar, restaurar. Shiriri alaralabari alagi 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 alagi. Shiri alaralabari alaralabari alaralabari. Shiri alaralabari alaralabari. Toma posse, Espírito Santo, de toda a nossa nação. Toma posse, Espírito Santo, de todo o coração humano. Toma posse, Espírito Santo, de todo o ser. Nós nos submetemos ao vosso senhorio nesta hora, para que o Senhor seja Senhor dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos quereres. Somos todos teus, Espírito Santo. O Senhor que nos habita, o Senhor que mora em nós, o Senhor que nos conduz. Nós somos teus, Espírito Santo. Eu vejo a imagem de um coração, mas também de uma mente totalmente cravada com esses dardos do inimigo. Não havia nenhum lugar na mente, na cabeça da pessoa, que não tivesse um dardo que foi lançado pelo maligno. E por isso você vive muitas dúvidas de fé, por causa desses dardos. Você vive muitas dúvidas da doutrina da igreja. Você vive muita dúvida da palavra de Deus, até mesmo da existência de Deus e de Jesus na Eucaristia. Porque o inimigo foi lançando, através de ideologias, através de livros, através de vídeos, através de tantos meios. O demônio foi lançando seus dardos inflamados, que foi se infiltrando em sua mente. Mas esta palavra agora veio para libertar a sua mente,
de todos esses dardos inflamados do maligno. Mentes que estavam espiritualmente perfuradas, essa é a palavra, por esses dardos inflamados, incendiados. Pessoas que estavam inflamadas de ódio, muito ódio, foi inflamando você. E o Senhor está agora apagando o fogo do ódio que estava em você. Esse dardo inflamado que foi entrando através de palavras, de atitudes de pessoas que lhe traíram, pessoas que passaram a perna em você, e você foi se inflamando de ódio, de rancor, de ira, de raiva. São muitos dardos que essa situação proporcionou ao demônio para lançar em sua mente. Que você se abra agora ao amor, ao perdão. Tua ação proporcionou ao demônio para lançar em sua mente. Que você se abra agora ao amor, ao perdão, para que esse fogo seja apagado agora. O fogo do rancor, o fogo da vingança, o fogo da ira trazida por esses dardos incendiados do maligno. E esse amor que agora se derrama sobre você. Esse fogo do Espírito Santo que agora queima toda a ação maligna na sua vida. Concede a você agora uma verdadeira libertação. Esta é uma hora de libertação, onde os grilhões são quebrados, onde as amarras são desfeitas pelo poder do Espírito Santo. Jesus, nós pedimos que derrame sobre todos nós o teu preciosíssimo sangue. O teu preciosíssimo sangue que nos ganhou, que nos conquistou a salvação e a libertação. Liberta teu povo, Senhor. Liberta esta nação que foi consagrada ao Imaculado Coração de sua mãe e nossa mãe, Maria Santíssima, que tem como rainha e padroeira a Senhora Aparecida. Liberta toda esta nação, Jesus, de todas as influências malignas. Todas as influências malignas. Senhor, visita todos os guetos, todos os recantos que são consagrados hoje ao teu inimigo, que são consagrados hoje ao diabo, Senhor, para que também aqueles que estão a serviço do teu inimigo se convertam, se libertem das amarras que o inimigo lançou sobre essas pessoas. O que pedimos e clamamos, Senhor, é a libertação de todos os homens e de todas as mulheres, Senhor, sobretudo daqueles que estão com o coração endurecido pela raiva, pelo ódio, pelo sentimento e desejo de vingança. Que caia por terra agora, Senhor, pelo poder do teu preciosíssimo sangue, pelo poder do teu nome que está acima de todo nome. Que caia por terra agora toda a ação maligna, toda a ação diabólica que existe nesse mundo. Dai-nos, Senhor, a vitória nesta batalha espiritual. E a nossa vitória é o Senhor Jesus. A nossa vitória, Jesus, é o teu nome proclamado, conhecido, amado neste mundo. Por isso nós dizemos com toda a força do nosso coração: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação. Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação. Jesus Cristo é o Senhor do mundo. Jesus Cristo é o Senhor do mundo. Jesus Cristo é Senhor e Rei do universo. Jesus Cristo é o Senhor e Rei do universo. E nós nos submetemos ao senhorio de Jesus. E dizemos com toda a força do nosso coração: Jesus, nós confiamos em vós. Jesus, nós pertencemos a vós. Jesus, a nossa família pertence a vós. Jesus, a nossa vida pertence a vós. Amém. Quero louvar a Deus por esta oração que o Padre Alessandro nos leva a orar. Hoje, depois que eu recebi Jesus Eucarístico, eu senti muito isso, que devemos proclamar o senhorio de Deus. E eu comecei no coração, na ação de graças,
agradecer ao Senhor e a proclamar que Ele é o Senhor da minha vida, Senhor da minha família, Senhor da minha casa. E foi entregando as áreas da minha vida que ainda não estavam dominadas pelo querer de Deus. Porque muitas vezes você diz que Jesus é o Senhor, mas você não deixa Ele governar. Você não deixa Ele ser o Senhor. Você quer o controle, você quer o comando, você quer governar. E eu dizia: Senhor, eu não quero governar, eu não quero o controle, eu não quero o comando. Eu quero que Tu sejas o Senhor de todas as situações que eu não tenho poder para entrar e que só o Senhor pode. Então vai entregando também ao senhorio de Jesus as situações onde só o Senhor pode entrar. Você já fez tudo o que podia fazer. Agora entregue ao senhorio de Jesus e deixe Ele comandar. Você que gosta de controlar as coisas, controlar os fatos, vai deixando nas mãos de Deus agora. E dizendo mais uma vez: Jesus Cristo é o Senhor desta situação. Jesus Cristo é o Senhor desta doença, desta enfermidade. Jesus Cristo é o Senhor deste problema que estou vivendo. Qual é o problema que você está vivendo? Vai apresentando também ao senhorio de Jesus, para que este problema não seja o centro, mas o Senhor seja o centro. Vai dizendo: Jesus, Tu és o Senhor. Tu és o meu Senhor. E eu te convido até mesmo a uma atitude corajosa e ousada. Você que está na sua casa e está agora acompanhando o Amor Vencerá, pega teus braços em direção a todos os cômodos da sua casa e vai consagrando a sua casa a Jesus Cristo. Se você está no seu ambiente de trabalho, está acompanhando aí pelo celular, pela internet, pelo computador, vai aí da sua mesa de escritório, impõe as mãos sobre o seu ambiente de trabalho e vá consagrando a Jesus. Você está dirigindo, vá consagrando a estrada, vá consagrando os lugares onde você está passando, porque tudo pertence a Jesus, tudo é de Jesus, tudo é do Senhor. Nada que existe nesse mundo e ninguém que existe nesse mundo não seja do Senhor. Todos nós somos. Mas pela liberdade, às vezes a gente vai dando o senhorio a outras coisas, sobretudo ao inimigo de Deus. Então agora é a hora dessa libertação e consagração. O que estava entregue ao poder do inimigo, agora é devolvido a Jesus. A sua família é devolvida ao Senhor. A tua casa é devolvida ao Senhor. O teu trabalho é devolvido ao Senhor. Os teus projetos são devolvidos ao Senhor. O teu carro é devolvido ao Senhor. Toda a sua vida agora é devolvida ao Senhor. E nós te pedimos: Jesus, receba agora esta nossa entrega. Senhor, nós te pedimos e clamamos: receba esse abandono que agora fazemos da nossa vida em tuas mãos, Senhor. Queremos ser conduzidos somente por ti, Jesus. Somente pela voz do teu Espírito, para que o Pai seja honrado em nós. E em tudo que nós viemos a viver nesta vida, seja para a honra e glória da Santíssima Trindade. Nós nos consagramos a Ti, Senhor. E repete comigo forte: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida, da minha vida, da minha história, da minha história, da minha família, da minha família. Cantemos assim: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida, da minha vida. Levanta o seu braço e canta forte: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. É bem fácil, bem simples. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, Ele é. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida, da minha vida, da minha vida. Jesus é o Senhor.
Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha casa, da minha casa. Mais uma vez, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da família, da família. Você canta forte, Jesus é o Senhor, onde você estiver, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, da minha vida. Mais uma vez, estenda a sua mão sobre a sua casa. A imagem que eu tinha enquanto orávamos é de muitas casas invadidas por tantas coisas malignas que veio através do distanciamento de Deus. Casas que já não rezavam mais, que já não iam mais à missa, pessoas que estavam em outros lugares, buscando a solução dos problemas, e a casa virou um caos. Vai orando mais uma vez no Espírito, sobre a sua casa. Ele é o Senhor. E aonde Ele entra, o maligno sai, o maligno se retira. Aonde Ele entra, aonde a palavra dEle entra, o maligno se retira. Porque Ele é o Senhor. Muitas casas estão sendo agora abençoadas pela presença de Jesus. O Senhor que entra através dessas imagens, o Senhor que entra através do sistema Canção Nova de comunicação, no seu quarto de hospital, na sua casa, na sala, na cozinha onde você está fazendo o almoço. O Senhor que vai entrando nas diversas dependências da sua casa e fazendo uma limpeza, e até mesmo mostrando lugares onde você mesmo precisa fazer uma limpeza, jogando fora os objetos que não são dele, jogando fora tudo aquilo que não é dele, que não pertence a ele, coisas que trazem sorte, coisas que trazem... Não, o Senhor quer a cruz na sua casa. Em cada cômodo da sua casa é a cruz que Ele quer. Ele quer ser o Senhor soberano de todas as coisas. Vai orando sobre a sua casa. Vai orando sobre aqueles que moram na sua casa. Não lute contra as pessoas da sua casa, se eles são de outra religião. Mas ore agora, pedindo que Jesus seja o Senhor de tudo isso. Senhor de todos os sofrimentos que você tem passado, das humilhações que você tem passado pela sua fé. Que isso não te desanime, pelo contrário, se alegre de sofrer pelo Senhor, se alegre de sofrer pela causa do Evangelho. Jesus é o Senhor. Jesus cante é o Senhor, com toda a força. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha casa, da minha casa, da minha casa. Jesus é o Senhor, força. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha casa. O Senhor me mostra também muitos lugares onde as pessoas estão trabalhando, repartições, lojas, mercados. O Senhor me mostra escritórios, aonde Ele quer ser o Senhor. Vai proclamando também, você que está trabalhando, o senhorio de Jesus sobre o seu trabalho, para que o maligno bata em retirada. Você que tem sido perseguido no seu setor, que tem sido abusado, que tem sofrido assédios, vai orando agora e proclamando
Se esse dardo inflamado do maligno entrou no seu coração, vai deixando agora que Jesus seja o Senhor e vai orando sobre o seu setor de trabalho agora. Solta a sua voz. Que caia por terra nos setores de trabalho toda vingança do inimigo, toda armadilha do demônio, toda mentira, toda inveja, todo disfarce de Satanás nos lugares, nos setores de trabalho, onde ele fica escondido, disfarçado. Senhor, entra e liberta todos os nossos setores de trabalho. Vai pedindo pelo seu setor de trabalho agora. Você que foi caluniado, mentiram contra você, disseram coisas contra você, você está prestes a perder o emprego. Vai orando agora sobre este lugar onde você trabalha, proclamando o senhorio de Jesus sobre essas situações, sobre estas perseguições do maligno à sua pessoa. Vai orando que toda verdade venha à tona, que o Senhor seja a sua defesa, a sua justiça. Não faça justiça com a sua boca, com as suas próprias mãos, mas deixe o Senhor fazer a justiça. Deixe Ele te honrar, fazendo cair por terra agora toda e qualquer armadilha de Satanás para te denegrir, para acabar com você, com a sua imagem, com o seu nome. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Cante. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida, da minha vida, da minha vida. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. A Jesus que é Senhor, ao Pai que é Senhor, ao Espírito que é Senhor, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E vamos aplaudir o Senhor com toda a força. Viva Jesus! Viva! Viva o Pai das misericórdias! Estamos saindo de uma festa linda do Pai das misericórdias e queremos entregar ao coração do Pai todos os pedidos de oração que estão aqui na barquinha. Queremos orar por você que escreveu para nós, que mandou o seu pedido para as nossas redes sociais. São muitos os testemunhos que chegam para nós. O Pai te ama e por isso entregamos a Ele a sua vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos aplaudir os 55% que nós alcançamos no projeto da M Almas. Precisamos avançar, minha gente. Vamos chegar ao 100%, não é, André? Se Deus quiser. Eu costumo dizer que a hora de fazer o algo a mais é agora. Não espera chegar mais para o fim do mês, não. A gente já virou, já estamos aqui, né? Já caminhando aí para o final do mês, mas vamos arregaçar as mangas, vamos fazer o nosso algo a mais para que dos 55 amanhã já seja 65. E ó, daqui 4, 5 dias, 100% tá ótimo, né? Olha, é possível, porque nós acreditamos. No mais, se você fez a sua contribuição, mas, poxa, queria ajudar mais a Canção Nova, acesse loja.cançãonova.com, você vai encontrar o CD da Salete Ferreira, o CD do André Florencio, vai encontrar também os nossos produtos de evangelização, que tem uma quantidade diversificada, que com certeza alguma coisinha você vai querer levar para você, ou de presente, e assim continuamos. E você que ainda não é sócio dessa obra de evangelização, nós pedimos encarecidamente para você, se torne um sócio. clube.cançãonova.com ou também pelo nosso WhatsApp, que você pode também pedir os produtos de evangelização, que é 12 3186 26 36 26 00, tá certo? Você pode também ajudar a Canção Nova acessando as nossas músicas nas plataformas digitais. Ah, é muito importante dizer isso. Teve um grande lançamento ontem da Ana Sim, Lúcia. isso mesmo. A música O Espírito e a Noiva dizem vem. Isso você pode encontrar lá nas plataformas digitais. Vamos dizer o nome aqui para ficar mais fácil. Deezer, Spotify, as plataformas do Google, da Apple. Então você pode encontrar as nossas canções ali, ó, nas playlists, nos nossos discos. E se você escutar bastante, você ajuda a Canção Nova, porque vai entrando para a Canção Nova ali, ó, de centavinho em centavinho, vai chegando pra gente. Qual foi aquele lançamento seu das plataformas digitais? O meu último foi Venceu o Senhor. Venceu o Senhor. Que até nós tivemos o dia de Santo Antônio, agora dia 13, e essa música é o pequeno exorcismo de Santo Antônio. Que lindo, né? André. Então você pode acessar também e ouvir, conhecer um pouquinho mais. A música Clamor de Mãe, que foi a última canção inédita que eu compus, e muitas mães perguntando onde está nas plataformas digitais. No YouTube, no Spotify, no Deezer, você encontra Clamor de Mãe, tá certo? E aí você canta, oremos, oremos. É lá que tá. Maravilha. Você viu que bênção que foi esta metade de dia, rezando no Amor Vencerá? Tudo isso é possível porque o sócio permitiu que isso estivesse acontecendo. Foi a contribuição do sócio da Canção Nova que permitiu que esta oração chegasse aos lugares onde a gente nem imagina. E através dela, alguns corações, muitos corações se abrissem para a graça de Deus. Por isso vale a pena contribuir com o projeto da M Almas. E eu quero te lançar um desafio agora. Nós rezamos, dissemos que Jesus é o Senhor. E eu quero perguntar para você, qual é a vitória que você vai dar a Jesus na sua vida hoje? Qual é a vitória que você vai dar? Não pense em coisas grandes, nas pequenas coisas. Vou dar um exemplo bobo. Se você fuma 10 cigarros, dê a vitória de 2 cigarros não fumados hoje. Hoje você não fuma 2, amanhã você não fuma outros 2, daqui a um pouco você está livre do cigarro. Você bebe 10 latinhas de cervejas, dê a vitória de não beber uma. Amanhã você não bebe outra, daqui a um pouco você está liberto. É assim que acontece a libertação. Às vezes a gente pensa que é tudo de uma hora para outra. Né? E não é. É um processo. E conforme você vai se libertando dos vícios, você vai dando o senhorio, vai dando a Jesus o senhorio que Ele merece na sua vida. Hoje, qual vitória você vai dar a Jesus? Que você possa reclinar a sua cabeça no fim do dia e dizer, o Senhor venceu na minha vida. E que esta bênção te ajude a dar a vitória ao Senhor que Ele merece. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora Rainha, São José, seu castíssimo esposo, dê sobre cada um de vós, sobre a vossa família, sobre toda a Canção Nova, sobre o projeto da M Almas, sobre você. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho,
e Espírito Santo. Amém. Santo, santo nome, poderoso nome, doce, doce nome, grandioso nome. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus. Perdeu algum programa? Assista de graça no Canção Nova Play. A seguir, Trocando Ideias. Eu me chamo Magno Fernando, fundador da comunidade Nova Aliança. Nos dias 21 e 22 de junho, estaremos na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo, com um aprofundamento Intimidade com Deus. No dia 23, Kairós Intimidade com Deus. E no sábado à noite, show do Ministério Nova Aliança, com a participação de Eliana Ribeiro. Você é o nosso convidado especial. São João está chegando e preparamos uma surpresa especial para você. Vem aí o Saldão de São João. Uma oportunidade para você adquirir produtos de evangelização com até 50% de desconto. São livros, acessórios, camisetas e uma variedade de produtos para você e sua família. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. São Pedro e São Paulo são considerados os pilares da Igreja Católica, pelo amor a Jesus Cristo, testemunhos de fé e coragem ao anúncio do Evangelho. Pedro, conhecido como Simão, teve seu nome mudado por Jesus. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava merecedor de morrer da mesma forma que Jesus. Paulo era um grande perseguidor dos cristãos. Tornou-se perseguido ao se converter à fé cristã, após Jesus ressuscitado lhe aparecer no caminho de Damasco. Tornou-se um grande pregador, levando os primeiros cristãos a perseverarem na vivência do Evangelho e na fé em Jesus Cristo. Recebeu martírio em Roma sendo decapitado. É conhecido como apóstolo dos gentios. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Você é o canal da providência em nossa missão de levar a palavra de Deus a milhares de lares. Venha evangelizar com a gente. Ajude a Canção Nova a alcançar mais pessoas, espalhando o amor de Deus. Vamos juntos evangelizar. Seja sócio por cartão de crédito. Uma forma simples, prática e segura de contribuir com a evangelização. Clube da Evangelização. Sua fé transforma vidas. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Aqui no nosso santuário nós temos esse mosaico que representa toda a espiritualidade do santuário. Um caminho que é feito e que vai mudando de cor, de marrom vai se tornando esverdeado, azul e que chega até a estrela que representa Nossa Senhora Maria. As cores do mosaico, principalmente o manto do Pai e a túnica do Pai, representam a união hipostática de Jesus, a sua divindade, no caso ali o vermelho, e a humanidade de Jesus através do azul. Dentro do nosso santuário temos ainda a figura da pomba, que representa o Espírito Santo. E a conversão que acontece de cada pessoa aqui é pela ação do Espírito Santo. E a figura principal, o Pai Misericordioso, que acolhe o Filho, e é isso que ele realiza com cada cristão e cristã, peregrino que vem aqui a este santuário.
Ares novos, mundo novo, alguém acreditou. Um anúncio, boa nova para todas as nações. Um jeito novo de ser, espalhando amor pelo ar. Acreditando que sempre o nosso Deus proverá. Canção nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Ele voltará. Aquela boa semente caiu na terra e cresceu. Já temos muitas histórias e uma delas sou eu. Aquilo que é impossível, nossos olhos verão. Canção nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Ele voltará. Olá, povo lindo de Deus! Estamos aqui para partilhar com vocês uma grande alegria dessa novidade, que é o Terço do Amor. Olha só, gente, que lindo! Pois é, é um terço que na verdade são 2 terços em um, porque ele vai abrir no meio, a parte azul vem para mim e a parte rosa vai para Juliana. Deus nos construiu e nos ensinou a ter uma relação a 3, eu, a Juliana e Deus em meio a nós através da oração e através da ação de Deus concreta, real no nosso dia a dia. Então, essa experiência que nós temos ao longo desses 25 anos, a gente quer partilhar com vocês através do Terço do Amor. E tem a versão para quem já é casado, como nós, mas também para você que está a caminho do casamento, vivendo o namoro ou vivendo o noivado, também tem contemplações especiais para essa fase. 30 anos de aventuras, vamos juntos evangelizar. Chegamos! Ah, oi pessoal! E aí, Jonas? Ah, você já recebeu sua revista de junho? Nós também. Sim, e eu tô rindo muito com as histórias. Vocês viram que legal as coisas sobre Corpus Christi e Pentecostes? Aham. E a curiosidade animal está bem camuflada. Jonas, Caio, vem aqui! Olha essas pessoas olhando pra gente. Acho que elas querem saber como cadastrar um Sócio Kids. É fácil, galera. Acesse o nosso site kids.society kids.cançãonova.com e clique em Cadastre uma Criança. Revista Canção Nova Kids. Aqui a gente evangeliza brincando. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital.
celebra e teu povo canta a glória. Jesus chama cada pessoa sem impor condições para que todos nós sejamos próximos e íntimos do seu coração. O Senhor chama a todos, não exclui ninguém. Posso dizer sem medo que é o Senhor quem está nos buscando, mais do que nós a Ele. Você está sendo chamado. Participe das quintas-feiras de adoração da Canção Nova. Olá, sou eu, Adriana Arides, e com muita alegria estou aqui para falar sobre os 30 anos da TV Canção Nova. Estou aqui diante de Monsenhor Jonas Abib, esse homem que há tantos anos foi colocando no nosso coração essa vontade de anunciar Jesus cada vez mais. E a TV Canção Nova faz isso há tantos anos, anunciando a Boa Nova, levando a Boa Nova para tantas casas. E eu que viajo por todo esse Brasil, quantos testemunhos eu ouço que através da Canção Nova chegou na vida das pessoas, a palavra chegou na vida das pessoas, o consolo, a esperança. E eu estou aqui para agradecer esses 30 anos de TV Canção Nova, 30 anos em que a evangelização tem ultrapassado todos os limites, porque tem chegado na vida de tantas pessoas. Muito obrigada, Canção Nova, muito obrigada, Monsenhor Jonas Abib, por doar a sua vida para que Jesus seja cada vez mais conhecido. Parabéns, TV Canção Nova, eu sou fruto desses 30 anos de evangelização. Boa tarde, estamos começando mais um programa Trocando Ideias, direto ao vivo de Cachoeira Paulista, São Paulo. Hoje, terça-feira, estamos aqui ao vivo e você pode estar aí nos assistindo outro dia da semana, outro horário, mas o programa, ele sempre acontece, a primeira exibição dele, ou seja, né, ele é ao vivo às terças-feiras ao meio-dia. Então, muito bem-vindo na nossa companhia e você sempre será lembrado disso. O Trocando Ideias só acontece com a sua participação. Então, envie para nós as suas dúvidas, os seus questionamentos, aquilo que você gostaria de saber a mais, aquilo que você gostaria de aprofundar sobre a fé, sobre aquilo que está acontecendo, né, no seu dia a dia, enfim, naquilo que nós pudermos ajudar, nós com certeza, né, faremos aqui a nossa parte. Então, entre em contato conosco através do e-mail trocandoideias@cançãonova.com, também pelo Facebook /Trocando Ideias. Você pode entrar em contato também pelo telefone no 12 31 86 2600, que também funciona como WhatsApp. Tá? E ainda por carta. Você pode nos escrever, Programa Trocando Ideias, Caixa Postal 57, CEP 12.630, 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Você é muito bem-vindo com qualquer que seja a sua pergunta, o seu questionamento. A gente sempre gosta de lembrar aqui que não existe pergunta boba, né? Existe sim aquilo que é a sua dúvida. Para alguns pode ser boba, mas para você não é. E para nós também não. Então, aqui nós estamos à disposição para tentar ajudar naquilo que nos for possível, tá certo? Aguardamos aí a sua participação. Comigo já aqui, professor Felipe, bem-vindo. Bom dia a todos, boa tarde já, né? Já passamos do meio-dia. Então, é uma alegria nós estarmos aqui, né? E eu gosto sempre de lembrar o seguinte, sabe, Carla? Quando as questões vêm ter uma resposta bem clara na documentação da igreja, então a gente procura responder de acordo com aquilo que o magistério da igreja nos ensina. Mas às vezes vem perguntas que não... A igreja são pessoais também, né?
e às vezes não tem resposta na documentação. Então a gente dá uma opinião, né? Opinião, fica com ela quem achar que tá bom. É verdade, eu falo que aqui o Trocando Ideias, a gente troca ideias mesmo, é uma partilha de vida, da nossa experiência de fé também, da nossa vivência cristã, né? E vivência de outras pessoas que convivem conosco, né? E que nos ajudam a trilhar o caminho da fé, o caminho de Deus, a vivência do Evangelho. Eu digo, se não fosse a comunidade de Canção Nova, viver em comunidade, eu viver em comunidade, eu acho que eu estaria bem distante do Evangelho. Porque nesta comunidade eu consigo viver e praticar o Evangelho mais intensamente, porque ela me ajuda nessa vivência cristã, ela me fortalece nessa caminhada de fé. Então é bom a gente caminhar, né, sempre unido a uma comunidade paroquial ou mesmo a comunidade religiosa, de forma que a gente possa viver, experienciar e transmitir essa experiência de fé para outras pessoas. E é por isso que a gente troca ideia aqui, né? Com certeza. Essa troca de experiência, a fraternidade, né? A gente conviver com outras pessoas nos ajuda e muito, porque viver no isolamento não leva a gente a lugar nenhum, né? Então, vá trocar ideias na paróquia, no seu grupo, né? Em família, que hoje em dia é muito necessário que nós troquemos ideias, conversemos também, né? Estudemos juntos sobre toda a nossa atualidade, que hoje está bem complicada, em família. E por que não, né? Vamos ter um momento de trocar ideias aí nas nossas casas, tá certo? Bom, vamos começar aqui já o nosso programa. Eu vou conversar com você hoje, Adriana. Vamos lá. Não se identificou a pessoa, mas diz assim: hoje, graças à tecnologia, se tem fácil acesso a diversos conteúdos sobre teologia católica e evangélica. Existem grandes diferenças entre elas? A formação teologal evangélica é reconhecida pela Igreja Católica? Olha, eu sei que existem grandes diferenças, muitas diferenças. Essas diferenças são reconhecidas pelos dois lados, tanto pelo lado evangélico quanto pelo lado católico. Eu até fiz algumas pesquisas aqui para ver o que os evangélicos veem de diferente da nossa teologia, né, da teologia católica. Num dos sites aqui que eu pesquisei, existem pelo menos 11 tópicos diferentes. Por exemplo, a autoridade da igreja, né? Nós temos um Papa, eles não têm o Papa. Para eles, a autoridade está na palavra de Deus. Né? O clero não precisa de celibato, eles, na verdade, eles não são sacerdotes, né? Eles são pastores. Na igreja tem toda uma teologia em torno do sacerdote, essa pessoa consagrada a Deus. Não tem o sacramento da ordem, não tem os sacramentos, a maioria dos sacramentos da Igreja Católica não tem na Igreja Evangélica. Então não é um ponto, não é a teologia, a parte teórica, não. Vários elementos da prática religiosa são diferentes. Então há muita diferença entre a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, né? As igrejas protestantes. Algumas coisas a Igreja Católica reconhece de algumas igrejas, o batismo, existe uma busca de comunhão entre elas, mas existem aí muitos pontos de diferença. Por exemplo, Maria, né? Eles reconhecem Maria como uma mulher muito abençoada, uma mulher honrada por Deus. Nós temos Maria como nossa mãe, intercessora, nós temos ela como mãe de Deus, ela como é que se diz? A Imaculada Conceição, que é um dogma de fé da nossa igreja, assunta ao céu. É uma mulher que está no céu para nós, ela está lá, ela pode ouvir as nossas preces, ela pode interceder junto a Jesus. Ela é um caminho que nos ajuda por ela, né? A gente até fala, né? Pega na mão de Nossa Senhora, você vai seguir certinho os passos de Jesus. Para eles é diferente. Então são muitas, né, professor? O professor sabe enumerar muito melhor. Ele sabe. Eu só quero agora cortar só um pouquinho, porque eu quero dar uma acrescentada aqui. Aproveitar os dois, né? Porque os dois estão nos fundamentos da Faculdade de Canção Nova, né? Tanto você como o professor. E na Faculdade de Canção Nova nós temos o curso de teologia. Então aqui a gente pode dizer assim, a teologia enquanto
não é ciência, né? Mas é ciência, né? Então, enquanto ciência que se estuda. Na Canção Nova existe o curso de teologia. Nós somos uma faculdade de raiz, né, católica. Então, a nossa teologia ensinada ali, ela é católica, não é? Então, como fazer no estudo, acaba aprendendo também sobre essas outras maneiras, acho que as outras religiões, mas a teologia em si não, né, professor? Como é que é feita essa peneira para chegar no estudo da teologia enquanto ciência mesmo? Porque eu acho que a gente tem a teologia prática das igrejas, né, cada um na sua igreja, né, mas também essa do estudo. Olha, a diferença básica da teologia católica e protestante é que a teologia protestante ela se baseia exclusivamente na Bíblia. E não há um intérprete oficial da Bíblia. É o que Lutero colocou, livre exame da Bíblia. Cada um lê a Bíblia e interpreta como quer. A igreja não. A igreja, além da Bíblia, ela tem o magistério e a tradição. Porque foi a tradição que compôs a Bíblia, né? Quem foi que diz que a Bíblia tem 72 livros inspirados pelo Espírito Santo? Foi a tradição da igreja, aqueles concílios desde lá do século II, século III, século IV, que foram, para você ter uma ideia, 80 evangelhos foram retirados da Bíblia, porque eram apócrifos, né? Ficaram só 4. Atos tinha uns 10, ficou só 1, Atos de Lucas. Apocalipse tinha uma meia dúzia, ficou só o Apocalipse de João. Então, a tradição da igreja montou a Bíblia. Então, a igreja entende que a interpretação da Bíblia também tem que ficar por conta da tradição e do magistério. Isso o protestantismo não tem. É onde gera toda a diferença, entendeu? Doutrinária nos vários aspectos. Entende? Isso é básico, né? E fica difícil, inclusive, um encontro aí, porque para os evangélicos protestantes, se não tiver na Bíblia, não vale. Para nós, não. O credo nosso não está na Bíblia. Os 7 sacramentos, ninguém vai encontrar na Bíblia, porque os sacramentos são 7. Não vai encontrar muitas outras coisas, mas vem do que vem da tradição, né? Desde lá dos primeiros apóstolos, depois os sucessores deles, foram trazendo, porque São João deixa muito claro, né? Jesus não ensinou tudo na Santa Ceia. Não, quando vier o Espírito Santo, ele vai ensinar vocês toda a verdade. Então, aí está a tradição, guiada pelo Espírito Santo. Certo? E como é que então é feita essa escolha de, por exemplo, de matérias, de professores para um curso de teologia? Um curso de teologia da igreja, quem aprova é o bispo. Então, o bispo, ele dá aos professores chamada missio canônica, né? Missio canônica é uma autorização que um bispo dá para um professor dar aula no curso de teologia da Igreja Católica. Okay? Eu me lembro que quando o Dom Beni me convidou para dar aula de História da Igreja, eu digo, Dom Beni, eu sou físico. Físico, matemático, fiz doutorado em física. Você vai me colocar para dar aula de teologia? Não, eu vou lhe dar a missio canônica. Eu sei que você domina essa matéria. Aí é o chamado notório saber. Quando o bispo reconhece o notório saber, a pessoa domina aquele assunto, ele dá a missio canônica. Entende? E Dom Beni fazia isso, inclusive na aula inaugural, né, depois da missa, ele entregava um por um essa autorização. É isso que prevê do Código de Direito Canônico da Igreja. Cá para nós, se ele não fez toda essa preparação e tem esse conhecimento, imagina na física e na matemática como é que ele é. Verdade. Adriana, mas só para a gente fechar o assunto agora, e na faculdade, esse curso de teologia, ele é reconhecido pelo MEC, ele não tem essa necessidade de ser? Não, todos os cursos da Faculdade de Canção Nova são reconhecidos pelo MEC. E nós temos notas muito boas, tanto no Exame Nacional do ENAD, né, que é o exame que mede o grau de conhecimento do aluno, o aluno ingressante, o aluno que vai sair da faculdade, ele passa por provas aplicadas pelo governo, essa prova chamada ENAD. No curso de jornalismo, nós temos nota 5 no ENAD, 5 é o máximo, tá? É de 0 a 5. Ai, não é 10? Não, é 0 a 5, porque 5 é a nota máxima.
E também os nossos cursos de uma faculdade também são avaliados de 0 a 5. Então, o nosso curso de rádio, TV, jornalismo, filosofia, administração e teologia, eles também têm nota 4, é uma nota excelente para uma faculdade que está começando, né, que tem poucos anos, ela começou em 2011. Então, é uma faculdade que tem uma estrutura muito bem montada, simples. Eu gostei que uma vez um avaliador disse para nós que nós parecíamos regime militar. Nós temos tudo simples, limpo e funcionando. E cumprimos o que propomos fazer. Então, o curso de teologia, ele também é reconhecido, todos os nossos cursos são reconhecidos. Inclusive, Carla, vou até pegar aqui. Tá bem, gente, ela vai fazer o merchan dela. Mas não posso deixar de fazer. Nós estamos começando agora, em agosto, vai ter um MBA em Gestão Empresarial, Formação Técnica e Humana, Ética e alicerçada na Matriz Cristã Católica. O curso é destinado a empreendedores, administradores, gestores e profissionais da área de administração. Serão aulas práticas e teóricas de 15 em 15 dias aos sábados. O início está previsto para o mês de agosto. Se você quer mais informação, você liga 0 operadora 12 3186 2441. 3186 2441 ou então entra no site fcn.edu.br. Mas é interessante a gente dizer que nós temos lá as disciplinas que são previstas nas grades curriculares propostas pelo MEC e nós temos todo um cuidado para escolher, para ter ali o nosso corpo docente, né, que é muito engajado, graças a Deus, e nós trabalhamos sim, toda a Faculdade de Canção Nova tem uma formação de qualidade e também nós trabalhamos dentro de uma matriz cristã católica. Que bom, viu? Ela não perdeu o tempo dela, fez o merchan, mas eu tô melhor que você, tá? Porque sexta-feira eu fui à feira com a minha mãe, né, que geralmente eu vou com ela, e o rapaz que atende na barraca de frutas sempre, né, que já é anos e anos, quando ela não vai, ele fica conversando. Eu vi ele perguntando para uma moça sobre a Faculdade de Canção Nova, que ele queria fazer, estava pensando em fazer rádio e TV, mas ele não sabia se a faculdade era boa. Eu falei, opa, peraí, agora me interessou. Ó, é o seguinte, aí falei, mas você conhece ela? Eu falei, não, faz só 30 anos que eu estou ali na Canção Nova, que eu conheço a TV, então, né, é mais ou menos isso. Então, já fiz, aí ele ficou de vir aqui, conhecer, porque ele é de Cruzeiro, e vi... Obrigada, Carla. Tá vendo? Tá vendo? Isso é ótimo. Eu também acredito e confio na Faculdade de Canção Nova. Mas é isso aí, gente. Graças a Deus, a gente brinca, mas tem todo esse arsenal aí também, inclusive com a Faculdade de Canção Nova. Para fechar o assunto, eu penso que o que nós precisamos, né, independente de elas terem algo em comum ou não, a teologia católica como a teologia protestante, evangélica, é a minha opinião, tá? Eu, Carla, estou falando isso. Que a partir do momento que eu sou católica, eu não tenho a menor necessidade de estudar outra teologia. A nossa já tem muita coisa, já é muito rica e a gente precisa cada vez mais se aprofundar na nossa fé. Então, vamos estudar a nossa com os documentos aí da igreja, com tudo aquilo que a gente tem realmente à disposição, como falou, pelas redes sociais, hoje em dia pela internet, e vamos caprichar. Carla, a questão dos sacramentos, que é uma diferença, né? Eles não têm, a maioria das igrejas não tem os sacramentos, uma ou outra tem o batismo, mas é interessante, já estamos perto do Corpus Christi, né? E nós temos tantos milagres eucarísticos que comprovam a presença viva de Jesus na Eucaristia, né? A presença real de Jesus na Eucaristia. E assim, não é só um simbolismo, né, professor? Nós estamos aqui às vésperas do Corpus Christi. Então, assim, o sacramento foi inventado pela igreja? Não foi inventado pela igreja, né? Não estão na Bíblia, mas eles são... A gente tem provas de que os sacramentos são algo da presença de Deus ali, né? O batismo, a marca, né, de Deus em nós, a marca de filhos de Deus, né? A gente já viu relatos na época que vinha Padre Rufus aqui, quando vem ainda o Padre Duarte Lara, quando ele vai pregando, ele vai mostrando, né, que o demônio reconhece a marca do batismo no cristão.
Então, quando a gente vai acompanhando essas pregações, vai acompanhando esses ensinos, a gente vai percebendo como o batismo, como a Eucaristia, o Crisma, são de fundamental importância na nossa vida. O sacramento de cura ali. Exato, a confissão. Quanta cura, quanta bênção na nossa vida através desse reconhecimento do nosso pecado e a nossa confissão ao sacerdote, a nossa libertação. A questão das indulgências, não é? Que nos aproximam mais do caminho de Deus, a gente procurando viver em estado de graça. Não é simplesmente buscar a indulgência. No Ano Santo que o Papa Francisco nos deu em 2016, esse presente para a igreja, né, tempo da misericórdia na igreja, eu fiquei encantada, professor Felipe, porque ali eu aprendi que viver em estado de graça é lutar por esse estado de não pecar todos os dias, de tirar o pecado da minha vida em todos os momentos. E nós somos todos pecadores. Então, essa vivência lutando contra o pecado, do maior ao menor. Então, viver em estado de graça. Olha que lindo. Então, assim, os sacramentos também passam a ser uma forma de vivência, de luta contra a natureza humana, pecadora. Uma ajuda, né? Uma grande ajuda. E falando em sacramentos, professor Daniel de Suzano, São Paulo, diz assim: por que na nossa igreja uma mulher não pode receber o sacramento da ordem? O Daniel, isso vem lá do tempo do Antigo Testamento. Né? Tudo começa com Adão. Veja, Cristo é o novo Adão. É o novo Adão. Adão foi o responsável, porque Eva pecou, mas ele pecou também, mas como ele foi o primeiro ser humano a existir, né? Ele legou para a humanidade o pecado original. Então Jesus veio para ser o novo Adão. Né? Por que o verbo não tem sexo? A segunda pessoa não. Mas por que ele se encarnou como homem e não como mulher? Não é por discriminação, é porque ele veio fazer o papel do novo Adão. Isso o Papa João Paulo II explica muito bem naquela encíclica dele, Mulieris Dignitatem, a dignidade da mulher. Ele fala, não é discriminação, é que o novo Adão tinha que nos liberar da culpa do velho Adão. Então o verbo se fez homem por causa disso. E ele é o grande sacerdote, porque o sacerdote é aquele que age em favor do povo diante de Deus, para tirar o pecado do povo. Por isso é que ele se imolou na cruz. Então, Santo Tomás de Aquino diz assim, ele é o único sacerdote, os outros são seus ministros. Mas ele é o sacerdote por excelência. Então, o sacerdote, teologicamente, é o papel de um homem, por ser o novo Adão. Por isso que a mulher não... E isso já vem lá do Antigo Testamento. Claro que no Antigo Testamento a mulher tinha uma posição secundária, mas nunca houve uma sacerdotisa no Antigo Testamento. Nunca houve nem diaconisa. Quando São Paulo fala de uma diaconisa nas cartas dele, agora o Papa Francisco mandou analisar a questão se seria possível ordenar uma mulher diaconisa. A Comissão do Vaticano chegou à conclusão que não, porque o sacramento da ordem, por ser ministro do sacerdote, do grande sacerdote, é um papel do homem, entende? Então, é preciso entender muito bem, não é uma questão de mais ou menos dignidade, questão de discriminação, não, é uma questão teológica. Por exemplo, a mulher, Deus fez a mulher para dar luz, não fez o homem. É questão de missão. O homem não pode ficar bravo, não é tão bonito de gerar uma vida dentro de si, né? O homem, Deus dá a cada um uma missão. E missão não quer dizer glória, não, é missão. É serviço. É serviço, né? Exatamente, é serviço. A gente não pode... Agora, é preciso dizer o seguinte, o Papa João Paulo II, naquele documento dele, Ordinatio Sacerdotalis, ele colocou o seguinte, esse é um ponto que a igreja não pode mexer. Essa porta está fechada. Aí perguntaram para o Papa se ele estava falando dogmaticamente. Ele respondeu que sim, é um dogma da fé católica, que ninguém mais pode mexer. A questão de sacerdote ser só, está no documento Dignitatis Sacerdotalis.
Eu quero aproveitar e fazer melhor, aqui... Ordinatio sacerdotal. Ordinário, dignitário em mulheres, mulheres, que é... Em latim é ótimo, né, gente? Mas esse da mulher, ele é maravilhoso. Quem acha que a igreja é machista, tem que ler. Deve ler, porque o Papa coloca a mulher assim, ó, lá em cima, né? Reconhece a dignidade dela mesma e o valor da mulher. Então, vale a pena. Agora, falando sobre essa questão da ordenação... Desculpa te interromper. Que o Papa coloca o seguinte, né? Nem Nossa Senhora foi sacerdote. Mas ele fala, mas ela é a mãe do grande sacerdote. Olha que beleza, quer dizer, a posição que a mulher, que Maria elevou a mulher, né? A nova Eva, Jesus, novo Adão, ela é a mãe do grande sacerdote. Ela nem precisou estar lá na Santa Ceia para ser ordenada, nem nada. É lindo, né? Eu quero aproveitar aqui só para fazer um parêntese, porque eu ainda comentava isso com o professor antes do programa. No dia de ontem, começou a circular algumas notícias a respeito do sínodo para a Amazônia que vai acontecer em setembro, em Roma, né? E já estão começando a falar, porque o Papa vai ordenar homens casados, ordenar mulheres, e o Papa vai fazer isso. Não, existe um estudo, e lá no sínodo vai ser... né, estudada a possibilidade, por conta da realidade da Amazônia, que não é só no Brasil, pega toda aqui, né, uma parte da América do Sul, e na verdade são 30 milhões de habitantes, né, a Amazônia de uma maneira geral. Então, e por toda a diversidade cultural que tem ali também de tribos indígenas, várias etnias e tudo mais. Mas não tem nada definido ainda. Então, pelo amor de Deus, não vamos... porque a igreja agora é em setembro. Então, vamos já rezar. Eu acho bonito, Carla, porque... para o sínodo da Amazônia, para que Deus possa ali, né, que o Espírito Santo possa iluminar os bispos, então, tá para que a vontade de Deus seja feita. A tradição da igreja, mais uma vez, né? O magistério da igreja, na verdade, vai se reunir e vai estudar esses assuntos. A igreja não está fechada, e não está fechada, ela sempre repensa, a igreja é fechada, não pensa nas coisas, não vai fazer. Olha, eu vejo em vários momentos a igreja, os papas chamarem os bispos, reunir a igreja e pensar sobre os assuntos e discutir as suas ações pastorais. É bonito isso na igreja, né, professor? Eu acho que vale a pena colocar 3 pontos aqui com relação ao sínodo. Tranquilamente, não vai acontecer ordenação de mulher sacerdotisa. O Papa Francisco já falou, essa questão está encerrada. Não vai haver diaconisa, não vai, que o Papa Francisco acabou de nomear uma comissão para estudar o assunto, a comissão disse para ele que não, e ele também disse que não, fechou. Agora, terceiro ponto, pode haver ordenação de homem casado? Pode. Se houver, não tem nada errado. A igreja, até o ano de 1123, no primeiro concílio do Latrão em Roma, a igreja tinha homens e mulheres casados, tinha padres casados, tinha até bispo casado, até papa casado. Só em 1123, veja, no século XI, é que a igreja colocou como obrigatório o celibato no Ocidente. E não colocou no Oriente. No Oriente, a igreja ordena, a igreja católica ordena homens casados. Então, não é algo dogmático, é uma medida apenas pastoral que a igreja adotou para quê? Para o sacerdote ficar mais livre. Quem tem filho, quem tem esposa, gasta muito tempo, então não tem como dedicar inteiramente ao reino de Deus. A prioridade nem sempre acaba daí sendo a missão, né? Porque a família realmente consome. Mas está aí, tá? Rezemos e aguardemos o sínodo em setembro. Sínodo para a Amazônia. A Adriana também não identificou. Ela disse assim: não sei se ainda amo meu marido. Eu ando tendo sentimentos por outra pessoa. Não sei como resolver essa situação, pois o sentimento tem sido inevitável. Preciso de ajuda. Bom, eu não sei quanto tempo você é casada, não sei quanto tempo você namorou, como é o seu casamento. Mas você deve ter feito um caminho longo para chegar nesse casamento, já deve ter uma caminhada já há bastante tempo. Uma coisa é o amor, esse sentimento tranquilo, pleno,
que a gente acaba convivendo com ele e achando até normal. Amar o outro passa a ser uma coisa natural. É diferente da paixão. A paixão é algo que não passa pelo nosso raciocínio, né? Ela é algo quase que visceral, é sentimento, aquela coisa que mexe com a gente. Então, o que você pode estar vivendo nesse momento é um encanto, uma paixão por alguém, né? Todos nós estamos sujeitos a viver uma paixão e temos que tomar cuidado com isso, porque não é amor verdadeiro. Paixão não é amor verdadeiro, é fogo de palha, né? Dizia os mais antigos, é fogo de palha, acende, pega fogo e apaga. Então, cuidado, muito cuidado. A questão do seu casamento, você precisa se rever com seu esposo, porque talvez vocês não estejam falando as linguagens do amor que um e o outro entende. Vocês não devem estar se alimentando no amor, isto é cultivando o amor um do outro, né? Com a maneira que vocês consigam entender que aquilo é uma linguagem de amor, né? A gente costuma dizer, né? Existe a linguagem do amor do presente, da presença, do serviço. E às vezes o seu marido está usando uma linguagem de amor com você que ele acha que está te amando e você não está se sentindo amada. Ou você está usando a sua linguagem de amor com o seu marido e a dele é outra. Então, não está havendo uma ressonância, um sentimento mútuo, um caminhar recíproco nessa manifestação de gestos de amor. E aí você acha que não ama mais, que não sente mais nada pelo seu marido, mas não é isso. Né? E o que acontece? De repente aparece alguém que fala tudo que você gosta, que diz todas as coisas que você gosta, presta atenção nos mínimos dos mínimos detalhes daquilo que você fala e aparece para você com aquilo que você gosta, do jeito que você gosta. E aí vem o fogo de palha, vem a paixão. Então, muito cuidado com isso. Paixão é passageira, ela passa, ela não permanece. Cuidado, né? É hora de você retomar o sentido do seu casamento. É hora de você retomar e compreender o que me faz me sentir amada. E dialogar com o seu esposo, né? Para que esses gestos que você sente-se amada possam estar mais presente no relacionamento de vocês. E descobrir nele quais gestos ele se sente amado. Né? Lá em casa, eu e meu marido somos completamente diferentes, né, Carla? A Carla foi minha madrinha de casamento, sabe? A minha maneira de me sentir amada é diferente da do meu marido. Então, eu tenho que amar não do meu jeito, mas do jeito dele. Ele gosta do quê? De repente, sentar e assistir alguma coisa junto. É presença, é estar do lado dele, é sair com ele, estar em alguma coisa junto, fazer alguma coisa junto. A linguagem dele é servir, fazer serviço, cuidar da casa. A linguagem dele é o silêncio, gente. O silêncio. Se vocês ouvirem a voz do marido da Adriana, vocês merecem um prêmio. Ele é silêncio. Oração. Oração. Eu gosto de abraço e beijo. E ele é serviço. Ele é silêncio. Oração. Oração. Eu gosto de abraço e beijo. E ele é serviço. Eu gosto de que fale comigo, que me conte as coisas. Ele é quieto. Né? Mas o que a gente combinou? Ele gosta do silêncio, então amando em silêncio. O que eu faço? De manhã ele me dá um abraço, porque eu gosto do gesto do abraço e do beijo. Ele me dá um abraço e um beijo e eu fico quietinha. Eu prometo que não vou lembrar a agenda dele naquele dia. Então, assim, são gestos que nós precisamos encontrar. O que faz o outro se sentir amado? O que me faz me sentir amada? E dialogar. Olha, me faz bem quando você me abraça. Eu me sinto tão bem quando eu recebo um beijo. Né? Eu gosto quando você fala o que você sente, ou o que você gosta de comer para que eu faça. Quando a linguagem do amor do outro é eu servir, né? Fazer aquela comida maravilhosa, blá, blá, blá. Tão bom, né? Então, assim, eu gosto quando eu chego em casa, eu chego muito tarde por causa da faculdade, meu marido fez alguma coisa para eu comer, deixou lá para mim, eu me sinto amada, lembrada, ele sabe que eu estava lá na faculdade, hoje eu não consegui levar uma jantinha na hora do almoço, não deu para pegar. Hoje, por exemplo, eu não estou em casa na hora do almoço, então eu não estou levando janta, hoje eu chego às 10. Então, quando ele lembra, faz lá a janta para mim. Você sai às 10, né? Eu saio da faculdade, eu chego 10 vezes, você me vê lá, né? Você vai buscar o Davi, você me vê. Então tem isso, descobrir a linguagem do amor do outro, cultivar o amor no casamento, cultivar esse relacionamento que nasceu, não foi da noite para o dia, né? Esse seu relacionamento com o seu esposo, ele nasceu de algo muito maior,
Vocês já vieram cultivando isso há tanto tempo, talvez está havendo um errinho aí no cultivo, precisam ser retomados, né? E olha, cuidado com as paixões. Procure retomar o seu casamento. Faça dessa oportunidade uma retomada para o seu casamento e afaste-se dessa paixão. Cuidado com ela. Ela é passageira, é fogo. Você pode cultivar o casamento e não a paixão, não esse sentimento, né? Da gente ter essa... É complicado, né, professor? E eu penso também que é importante a gente lembrar o seguinte, o casamento, eu costumo dizer para os casais, o casamento não é uma curtição a dois, o casamento é uma missão a dois. A gente jura no altar, quando vai se casar, que vai ser fiel na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, como diz o Nelson, na gordura e na magreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. É claro que na vida de casado, aquele frisson do namoro, aquilo vai se apagando. A mulher vai ficando mais velha, a gente também, não é? Quer dizer, aí é que entra o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é aquele que depende de sentimento, de prazer, de programa, não. O verdadeiro amor existe quando você dá a vida pelo outro. E isso é que é amor. Então, e é uma missão. Qual é a missão? Fazer o outro crescer, crescer e multiplicar, e depois os filhos. Então, em função dessa missão, esse mandamento que Deus deu, cuida pelo outro. E isso é que é amor. Então, e é uma missão. Qual é a missão? Fazer o outro crescer, crescer e multiplicar, e depois os filhos. Nos filhos, na educação dos filhos, isso exige que a gente se esqueça. Sabe, a Madre Teresa de Calcutá diz assim, amar dói. Amar dói porque para você se dar a alguém, você tem que dizer não para você. Se eu quiser dar meu celular para você, eu vou ficar sem ele. Vai doer. Para que você seja feliz com um celular, eu vou ter que perder um celular. Se o amor não doer, Madre Teresa dizia, não é amor verdadeiro. O amor é doação de tempo. O amor é encarar as dificuldades do outro e caminhar com ele. Mas né? Vivendo tudo isso bem, né? O amor dói, realmente a gente dá, mas a gente viver isso não como uma vítima. Não, eu faço isso porque eu amo. Aí já não é amor. É se alegrar com a alegria do outro. Né? Com esse vitimismo, não. Eu dou mesmo, vou ali, dou meu tempo para os meus filhos, dou para o marido, mas professor que gosta com galhardia, né, professor? Mas aí que está. Isso que você colocou, a igreja coloca bem claro, só existe o amor ao outro quando existe o amor a Deus. Você assume essa missão por causa do amor, porque o primeiro amor é o amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Mas só se ama bem o próximo quando a gente ama Deus. Por amor a Deus, porque o outro é filho de Deus. Exatamente. Assume essa missão por causa do amor, porque o primeiro amor é o amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Mas só se ama bem o próximo quando a gente ama Deus. Por amor a Deus. Porque o outro é filho de Deus. Exatamente. E a gente não pode carregar dentro do casamento como se tudo que acontecesse no casamento fosse um peso. Não. Ele é uma etapa que a gente vai vencendo juntos, vai construindo uma vida a dois, vai buscando a santificação um do outro, vai vendo quanto eu me tornei melhor. São quase 22 anos de casado, nós temos, né, Carla? Esse ano vamos fazer 22. Mas o quanto que eu cresci na minha fé, o quanto eu cresci na minha experiência como mulher, como esposa, porque meu marido me ensina cada dia, mas ele tem que me corrigir muitas vezes. Essa semana ele estava falando, fala baixo, porque eu falo demais e falo alto, fala baixo, não fala assim com o menino. Então, assim, é saber compreender essas demandas dentro do casamento e perceber que é uma lapidação e que nós vamos brilhar. Lapidar é um corte, mas vai nos fazer brilhar. Né? Exatamente. E a felicidade de um casal está exatamente quando ele cumpre o que Deus mandou. Quando os dois crescem juntos, são felizes. Quando os dois se multiplicam e educam os filhos, são felizes. Porque a felicidade vem no bojo da virtude. Quando você pratica a virtude, você colhe a felicidade. Aí, gente, a experiência de um homem que viveu casado 40 anos, está com 6, 7 de viúvo. 5 filhos e 12 netos. É de viúvo? 7 anos. 7 anos de viúva.
Ele não é feliz porque ele é viúvo, não, viu, gente? Ele é feliz porque ele faz a vontade de Deus. Graças a Deus, que Dona Zila era e é muito importante ainda. Mas vamos lá. Eu quero lembrar que nós estamos no último mês da ação Palavras que Curam. E esse mês ela veio, né, pesada aqui. Nós temos nesse mês a palestra da Paula Guimarães, do Ironi Spuldaro, Padre Márcio Prado e o Padre Roger Luiz. Então, o que é? Se você não ouviu falar da ação Palavras que Curam, são pequenas palestras, né, desses nomes que eu falei, que você recebe em casa a partir do momento em que você faz uma doação extra, né, um algo a mais, de no mínimo R$20 num boleto extra que você recebe em casa. Então, além da sua doação normal de manutenção, você faz a doação de R$20 ou mais e você recebe esses conteúdos exclusivos, tá certo? Para quem participou dos 3 meses, né, abril, maio e junho, vai receber, né, no final uma mídia, né, um CD com as 12 palestras, né? Mas você tem a oportunidade de, se perdeu as outras, pelo menos desse mês conseguir esse conteúdo aí exclusivo, tá certo? Então, palestra da Paula Guimarães, Ironi Spuldaro, Padre Márcio Prado e Padre Roger Luiz. Entre lá em contato. No 12, são conteúdos inéditos e exclusivos. E quem participou, achei legal, porque vai receber depois a mídia com todos, né? Legal, isso é muito bom. Isso é legal. Mês passado teve o professor Felipe, teve Luzia Santiago, né? O Thiago Marcon. E assim foram, ó, vários. Viu? Se você perdeu, uma pena. Mas agora não fique fora dessa. Vamos lá, vamos lá. Dona Adriana. Não identificou, tá? Um jovem católico praticante deve se sentir mal em fazer parte de uma comunidade por ser homossexual? Qual a opinião da igreja sobre isso? A opinião da igreja, quem vai falar é o professor Felipe. Brincadeira, tô brincando. Eu brinco assim, a opinião da igreja, o professor Felipe sabe todas, né? Bom, eu digo assim, que ninguém deve se sentir mal ao frequentar uma comunidade, uma igreja, uma comunidade paroquial, um grupo religioso, cristão. Por quê? Porque a igreja não faz acepção de pessoas. Isso é importante entender isso. Não é que nós vamos para a igreja para encontrar a vontade de Deus para a nossa vida, para ir nos libertando daquilo que nos leva a fazer o mal, o pecado, a viver no pecado. Então, a igreja está sempre de portas abertas para acolher a todos nós que somos pecadores, todos, eu sou pecadora. Então, todos nós vamos à igreja para encontrar na palavra de Deus, encontrar nas orações força para nos tornarmos cristãos melhores, para nos tornarmos pessoas santas, buscarmos a santidade, um caminho que nos leva à verdadeira felicidade, um caminho que nos leva a Jesus Cristo, né? Então, às vezes as pessoas vão na igreja, se sentem mal. Eu vou dar até um exemplo aqui de uma amiga minha, que quando ela se desentendeu com o marido, acabou se separando, ela falou, não vou mais na igreja, eu vou na igreja, todo mundo olha para mim. Adriana, todo mundo fica olhando para mim, parece que sabe que eu separei. Aí eu falei, mas peraí, mas nem eu sabia que você tinha separado, ninguém sabe. Como é que agora você está com vergonha de ir na igreja por causa disso? Já tem alguns anos. E não foi só uma pessoa que relatou isso para mim, não. Várias pessoas, o marido a deixou ou aconteceu alguma coisa. E elas iam na igreja e achavam que estava todo mundo olhando aquilo que era de foro íntimo dela, aquilo que era uma coisa que, na verdade, ela e poucas pessoas da família dela sabiam que tinha ocorrido com ela. Então, às vezes, a gente vai em algum lugar por causa da nossa maneira de ver aquilo, às vezes, assim, a nossa maneira de encarar aquilo que nós estamos vivendo, a gente acaba achando que está todo mundo olhando para nós, que está todo mundo nos apontando de alguma forma. Então, não. O lugar da igreja, Jesus, ele foi, assim, a nossa maneira foi até os pecadores, Jesus foi até os pobres pecadores. Então, a porta da igreja está sempre aberta.
você deve buscar a Deus, não é? E enfrentar essas situações e buscar. Essas situações são mais, eu penso que são mais interiores do que exteriores, muitas vezes. Às vezes acontecem manifestações exteriores, no sentido de pessoas que eu conheci, que viveram questões de separação ou questões familiares muito íntimas, que acabaram chegando na igreja achando que estava todo mundo sabendo, todo mundo olhando para ela por causa daquilo. Então, não é assim. Às vezes, somos mais nós que temos essa impressão do que, de fato, as coisas estão acontecendo. Existem momentos que acontecem, mas eu penso que ali é o lugar de você buscar o seu encontro pessoal com Jesus, buscar uma vida nova em Cristo e, aos poucos, ir colocando a sua vida segundo a vontade de Deus. Então, acho que você deve enfrentar essa sensação, ou até mesmo se não é só uma sensação interior, se for de fato alguém que crie essa situação para você, que você diga, aqui é meu lugar, a igreja é meu lugar. Eu estou aqui buscando a Jesus, eu quero colocar minha vida nas mãos de Deus. Não é, professor? A gente precisa mais de Deus do que Deus da gente, né? É lógico. Então a gente tem que procurar, né? Assim, não tenha dúvida disso, né? Então, a igreja com relação a um homossexual, esse rapaz que fala de entrar numa comunidade, não é isso? De conviver numa comunidade, de estar frequentando uma comunidade. Olha, a igreja não tem nada de homofóbica, né? A igreja, o catecismo da igreja, quando fala no parágrafo 2357 sobre o homossexual, a igreja respeita profundamente, a igreja fala que nem ela opina qual é a causa disso, porque não é por conta dela, é da ciência, da medicina. Então, a única coisa que a igreja diz é o seguinte, que o homossexual deve viver a castidade. Se esse jovem está disposto a viver a castidade, ele... Como qualquer solteiro, né? Como qualquer Porque solteiro. não é uma exclusividade dos homossexuais, né? Qualquer jovem ou pessoa solteira também tem que A lei viver de Cristo é a mesma para todo mundo. Então, pode viver numa comunidade tranquilamente. Então, inclusive, né, o Papa Bento XVI normalizou... Quando é que alguém que tem a tendência homossexual pode ser, inclusive, sacerdote? Desde que durante o seminário dele, ele prove, nos 3 anos, pelo menos 3 anos, que ele quer viver a castidade, então ele pode chegar à santidade perfeita, diz o catecismo da igreja. Então, não tem porta fechada não para isso. A igreja é mãe, gente. Então, né? Agora, é aquilo, né? Jesus perdoou a pecadora e disse, vai e não peques mais. Então, a igreja ensina que a castidade deve ser vivida. E pensar se não é mais uma questão, às vezes, da gente, né? Achar que está todo mundo olhando para a gente, né? Tem que ver isso também, porque eu não só nessa questão, mas também de pessoas que são separadas ou que vivem alguma questão mais... Casais de segunda união tem muito disso, né? De achar que está todo mundo olhando para eles. Gente... Às vezes nem sabe, né? Não está nem sabendo o que é, né? Então Às vezes pode ser até uma atitude nossa, e nós acabamos nos afastando do ambiente da igreja porque nós começamos a julgar que nós estamos sendo julgados. Então, vamos tomar cuidado com isso. Né? A igreja está sempre de portas abertas para nós, o evangelho é para todos, Jesus é para todos. Obrigada, Adriana. A Sidmaira Santos, professor, diz assim, trabalho em um salão de beleza e sempre com a TV Canção Nova ligada. Tenho clientes de outras religiões e às vezes eles querem me falar ou mostrar que a igreja deles está certa. A minha não. Mas para não ter atrito, prefiro mudar de conversa, pois nunca vamos concordar. Eu estou certa de agir assim? Tem algumas vezes que eu não aguento e acabo falando e defendendo a minha igreja. Como agir nesse caso? Pois eu preciso deles e vice-versa. Eu acho que o melhor mesmo é não discutir religião. Porque nós conversávamos aqui há pouco sobre os evangélicos, né? As nossas premissas são diferentes. A gente parte de 3 realidades, Bíblia, tradição e magistério. Esse parte só da Bíblia. Não vai ter. Vai ser um diálogo de surdos. Entende? E também com as outras religiões. Porque tudo em cada religião começa nas bases, né? Quem é Deus para cada religião? A diferença de Deus já muda tudo. Porque o ponto base em cada religião é Deus. Para nós, Deus é uma trindade una, mas é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você pega lá o islamismo, não, é só Allah, só um Deus. Pega o judaísmo, não, é só Jeová. Então já parte de premissas diferentes. Então, não adianta querer discutir, porque cada um vai ficar amarrado nas suas bases e não vai ceder nunca.
Por isso que o Papa aqui sempre fala que o ecumenismo só vai acontecer na base da oração. Porque quem vai quebrar essas resistências todas vai ser o Espírito Santo. Eu costumo dizer na prática, assim, nessas questões, eu costumo falar assim, porque eu tenho na minha família pessoas que são evangélicas, pessoas que são da linha espírita, eu falo, viva bem a sua fé. Viva bem, porque não quer mudar de opinião. Na verdade, não quer mudar de opinião, quer criar uma discussão, mas não quer mudar de opinião. E eu não vou entrar na discussão, eu digo, você está vivendo bem sua fé? Você está feliz? Ótimo. Eu estou vivendo bem a minha, eu também estou feliz com a minha fé, com a minha religião. Então, vamos seguir em frente, não é? Conversar sobre outra coisa. No dia que você quiser conhecer a minha religião, eu tenho o maior prazer de lhe falar, de mostrar as belezas da minha igreja. Eu também, se o dia que você quiser conversar sobre isso, tudo bem, mas eu não quero impor a minha fé a você. Não vou discutir, porque normalmente as pessoas elas não querem conhecer as bases da nossa igreja, elas querem impor a delas. Então, assim, essa discussão não vai levar a nada. Então, eu costumo dizer, viva bem a sua fé, seja feliz na sua fé, eu sou feliz na minha, né? E amar ao próximo, ame, cuide, não é? E siga em frente. Tá certo. Vamos lá. Eu acho que a gente Ô, Carla, até no túmulo da minha avó, eu rezo o Pai Nosso. Respeito a fé da minha avó, mesmo depois de morta. Quando eu vou no cemitério, para fazer as orações pelos mortos e tudo, eu chego no túmulo da minha avó e do meu avô, que eram evangélicos, praticantes, firmíssimos, uma belezinha. Eu vou lá e rezo o Pai Nosso. Né? E respeito até como é que a gente fala? Respeito até depois da morte mesmo, a memória, respeito a memória deles, né? E com carinho. E a minha avó, antes de falecer, ela pediu para que eu fosse orar por ela. Pediu para minha mãe, pede para a Adriana vir aqui orar por mim. E eu fui orar por ela, levei a minha oração a ela. E ela foi no meu casamento e ela disse, nossa, Padre Jonas, que homem de oração, que beleza a pregação dele. Ficou encantada, quis conhecer o padre. É muito bonito quando a gente encontra a unidade. E é sempre na oração, né, professor? Verdade. Vamos aqui, estamos chegando no finalzinho do programa. Eu vou fazer a última pergunta aqui para o professor, que é o seguinte, até é uma coisa meio absurda, mas vamos lá. O André Luiz de Itaúna, não é que você seja absurdo, tá? É a situação aqui. Qual era a posição da igreja perante a escravidão no período do Brasil colonial e império? Um professor de história disse que nessa época a escravidão de negros era permitida, pois professava-se que negros não possuíam alma. Isso é verdade? Bom, isso pode ter sido posição de alguns colonizadores e tal, mas nunca foi a posição da igreja. Existem várias encíclicas de papas, aqui não tem condição de citar, né? Desde o século XVI, do descobrimento do Brasil e da América, os papas defendendo os escravos, mandando que os escravos fossem evangelizados, como também os índios. Por que os jesuítas vieram para cá no século XVI, fundaram lá as comunidades indígenas, que chegaram até mais de 150 mil indígenas que eram escravizados pelos colonos. Exatamente para não deixar escravizados, batizavam, né? Evangelizavam. Então, há várias encíclicas. Né? No livro de História da Igreja que eu escrevi, o 3º volume, que é sobre a Idade Moderna, eu coloco lá citações de vários papas que defenderam, inclusive perguntaram para o Papa Alexandre VI, que foi o Papa que aprovou o Tratado de Tordesilhas, separou o Portugal da Espanha aqui na América. Se devia evangelizar os índios ou não, isso logo depois de 1500. Se devia evangelizar os índios, vamos evangelizar e vamos batizar. Não vai batizar alguém que não tem alma. Não vai evangelizar alguém que não tem alma. Então, isso realmente é uma lenda negra jogada em cima da igreja. Somos todos filhos, gente, independente da cor, da raça, né? Somos todos filhos de Deus e Deus acolhe a todos. Que eu saiba, né, todo ser humano também tem alma. Eu vou me despedindo aqui, porque já recebi a plaquinha, já acabou o tempo, está estourando, daqui a pouco eles cortam a gente no ar, mas
convidando você a estar conosco aqui no acampamento para as famílias no mês de julho. Julho é mês de férias, então você pode vir com a família aqui de 5 a 7 de julho, aqui na Canção Nova, o acampamento com o tema Puros como Sara e Tobias. Presença do padre José Eduardo de Oliveira, do diácono João Carlos da Maria Luísa, diácono Nelson Correia Márcia, Cleto Coelho e Carla Astucci, viu? Marcelo Firmino e Salete, Rubens e Tânia, Wanderson Luziane e professor Felipe Aquino. Então nós estaremos aqui, vai ter um encontro também nessa mesma época dos carros históricos e um aprofundamento para crianças, ou seja, é família mesmo, de 4 a 7 de julho aqui na Canção Nova. Maiores informações 12 31 86 26 00 26 00 ou eventos.cançãonova.com. A gente agradece a sua companhia e a gente se encontra no próximo programa. A graça de Deus. Obrigada, professor. Obrigada, Adriana. Obrigada. E até lá. Caminhar para um casamento feliz é um dos grandes desafios dos tempos modernos. Precisa de muito amor e diálogo para enfrentar as dificuldades e provações. Acampamento para casais, puros como Sara e Tobias, de 5 a 7 de julho. A alegria e realização do matrimônio é produzida no amor. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Evangelizador porta a porta. Sua fidelidade é importante. Você é o nosso anjo da confiança a quem Deus chama para evangelizar. Faça seu pedido mensal e contribua com a sua missão especial deste mês. Ajude-nos a chegar mais longe com os produtos de evangelização Canção Nova e também manter nossas obras sociais. Assuma a missão que Deus já lhe confiou. Quero convidar você para um roteiro especial na Terra Santa. Vamos conhecer os passos de Jesus pela Judéia, Galileia, Jericó e Mar Morto. Visitaremos ainda as cidades de Jope, Haifa e Monte Carmelo, com saída em 20 de agosto. Esse roteiro é perfeito para você que quer trilhar os passos de Nosso Senhor. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Eu vos louvarei de todo o coração, ó Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos, eu vos louvarei. Você sabe identificar os sinais de desidratação? Fique atento! O ressecamento da boca, a queda de pressão e o aumento da frequência cardíaca podem ser alguns indícios de que seu corpo está perdendo água e sais minerais. Cuide de você! Adote hábitos simples que garantem mais saúde e melhoram a sua qualidade de vida. Evite exposição direta ao sol. Busque praticar exercícios físicos e, claro, beba bastante líquido. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Programa livre para todos os públicos.
Olha que interessante. Essa irmã Tânia, ela está aí, acho que Belo Horizonte. Ela diz assim: padre, está lá com os braços levantados. Gostaria de contar pessoalmente as maravilhas do Senhor. A conversão do meu esposo antes de falecer, para vocês divulgarem o poder da oração da Canção Nova. Vamos aplaudir isso, o poder da oração da Canção Nova. E ela também diz assim: alguns anos atrás, tive um câncer de mama. Um ano depois de meu marido falecer, me deixando com 3 filhos adolescentes. Fiquei muito abalada, pois estava de luto. Mas o Senhor me deu a Canção Nova, a qual foi o meu sustento, juntamente com os sacramentos. Mas em uma missa, o Senhor proclamou a cura de uma mulher que estava com câncer e que era viúva. Me apropriei da cura e hoje agradeço e canto as glórias ao Senhor por esta graça. A minha senha é e sempre será vitória de Deus. Glória a Deus. E ainda colocando a obra de Deus no pódio, que é a Canção Nova. Uma outra irmã quis que eu testemunhasse, então vou aproveitar. Eu sou Charlene. Tá onde a Charlene? Tá lá de pé. Há 3 anos atrás a minha irmã queria muito engravidar e não conseguia. Fazendo alguns exames, constatou que ela tinha as trompas obstruídas, entupidas, ela colocou aqui. Fez uma cirurgia e logo não podia engravidar, dando um tempo cirúrgico. Minha irmã Raquel, né? E Giliardi, com quase 60 dias de cirurgia. Em uma missa de quarta-feira, o Senhor disse da seguinte forma: tem um casal que está querendo muito ter filho. Já são servos, são de caminhada. Você, minha irmã, está grávida. Para testificar que é Deus, se for homem, vai se chamar Emanuel, que significa Deus conosco. Se for menina, vai se chamar Emanuele ou Manuela. Tomamos posse no outro dia, fazendo o exame, constatou gravidez. Hoje a Manuela já está com 2 anos e 6 meses. Deus faz e não podemos calar a nossa voz. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Levanta a sua mão direita e fala bem alto a nossa senha. Mais alto, vai lá. Olha para o seu irmão, diga para ele: a sua senha é vitória de Deus. Convenceu ele com a sua fala? A sua senha, diga para ele, é vitória de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Capítulo 3. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, começa assim: me tens seguido cuidadosamente. Ele está escrevendo a Timóteo, e ele está dizendo a Timóteo: tu, porém, me tens seguido cuidadosamente no ensino, na maneira de proceder e agir, nos propósitos, na fé, na paciência, no amor, na constância, nas perseguições e sofrimentos que me sobrevieram em Antioquia, Icônio
e Listra. Que perseguições suportei, mas de todas elas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiserem viver piedosamente no Cristo Jesus serão, está escrito o que na sua Bíblia? Eu não escutei ainda. Serão perseguidos. Todos os que quiserem viver piedosamente no Cristo, o apóstolo Paulo está afirmando, serão perseguidos. Eu estou lendo testemunhos de pessoas que foram agraciadas por Deus por meio de um aparelho chamado TV. A graça do Senhor, saindo deste local, chegou por meio das transmissões aí, até a sua casa. E lá você foi alcançado pelo poder de Deus. Aplaudimos maravilhados o poder de Deus, que chegou a essa pessoa pelo sistema Canção Nova de comunicação. E no primeiro momento não existia TV, chegava pelas ondas da rádio. Mas hoje chega pela TV, pelas ondas da rádio, pela internet, todos os outros meios que nós utilizamos, graças a Deus. Nós ficamos felizes, maravilhados com o que o Senhor fez. Só que não pense, porque você aplaudiu, que todos aplaudem. Nem todos aplaudem. Só que faz parte da nossa vida cristã. Se você quer viver com autenticidade a sua fé cristã, lembre-se, se você quer ser um intercessor autêntico, um combatente autêntico, lembre-se, faz parte da sua vida cristã a palavra perseguição. Ai, padre, que terrível. Mas nós não podemos contradizer a palavra. Se você decidiu viver com piedade, o segmento de nosso Senhor Jesus Cristo está embutido dentro do segmento a palavra perseguição. Todo discípulo fiel de nosso Senhor Jesus Cristo, um dia, mais cedo ou mais tarde, será perseguido. Mas você acabou de cantar, se perseguido, aqui eu não, sinceramente um cristão não sou. Por quê? Porque faz parte. Faz parte. Olha para o seu irmão, diga para ele, boa notícia para você. Tudo que você enfrentou, ou está enfrentando, por ser um combatente, faz parte. Gostou da boa notícia? Porque você achou que talvez você pudesse ser consolado por Deus, e na consolação do alto o Senhor te preservasse. Só que não tem como. Não tem como. Se der tempo eu vou voltar um pouquinho no currículo do apóstolo Paulo para você entender a vida de um combatente. Mas aliás, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças, no capítulo 5, o Senhor diz: felizes
os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes os perseguidos, felizes sois vós, ele continua no versículo 11, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, estou gritando, está percebendo? Disserem todo mal contra vós, por causa de mim, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão, ou precisa ser a motivação, até mesmo para que nós sejamos perseguidos. O apóstolo Pedro vai chamar nossa atenção para um outro tipo de sofrimento, que eu e você precisamos nos colocar longe dele. O apóstolo Pedro diz assim, ó: antes de mais nada, 2 Pedro, capítulo, deixa eu pegar aqui, 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 4. Sofrer por ser cristão, está escrito assim. Versículo 12. Caríssimos, não estranhei o fogo da provação que lava entre vós, como se alguma coisa de estranho, perceba, estivesse acontecendo. Pelo contrário, olha a ordem do apóstolo Pedro: alegrai-vos por participar do sofrimento de Cristo, para que possais exultar de alegria quando se revelar a sua glória. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, essa é a motivação, por causa do nome de Cristo, sois felizes, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Mas não aconteça, diz o apóstolo, alguém de vós sofrer como assassino, ladrão, malfeitor ou intrigante. Se porém alguém sofrer por ser cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Essa é a motivação. Se você está sendo perseguido por causa de Jesus, se aplauda, vai, se aplauda. Se for por causa dele, aí tem sentido, tem significado, vale a pena. Se for por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for por causa dele, desculpa, é um sofrimento masoquista. Se não for por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho pedido a Ele a graça. Esse tempo de Olimpíadas, eu pouco assisti os jogos. Não porque eu não quis, porque eu não tive tempo. Mas alguns jogos que eu comecei a assistir, eu percebi que eu comecei a sofrer interiormente. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu ia dormir. Eu não posso me dar esse gosto de sofrer nesse sentido. Eu tenho que colocar o meu sofrimento num grau superior, num patamar mais alto. Tudo precisa girar em torno dele. A minha vida precisa girar em torno dele. Se for por causa dele, tem significado, vale a pena. Mas se não for por causa dele, não tem significado, não tem sentido. Nós precisamos estar atentos. O que é ser perseguido? Ou o que é perseguição?
é uma das tribulações que nos sobreveio durante nossa caminhada cristã na terra. Uma tribulação, uma aflição que veio sobre você na sua caminhada aqui na terra. Por exemplo, uma tribulação por você amar muito Jesus. Você ama demais nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que começam a lhe ofender verbalmente por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você acaba se tornando alvo de piadas de mau gosto por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Até sendo maltratado por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lá no local onde você trabalha, você não aceitou fazer parte do sistema que aquela empresa, que aquele local de trabalho quer que você adentre aos sistemas que eles estão lhe impondo, que você se torne um desonesto, porque a empresa em si, ela é desonesta, mas por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, você não aceitou participar do esquema. Aí você é mal visto. Porque você é um jovem, decidiu viver o que a igreja te propõe no campo da sua sexualidade, que é a vivência integrada da sua castidade. Aí você começa a ser motivo de zombaria. Zombam de você, tiram sarro da sua cara. Dizem a você que os tempos mudaram, que os tempos são outros, que você precisa mudar a sua mentalidade e não mais ficar naquela mentalidade antiquada da Idade Média, que você precisa aproveitar a vida. Isso é ser perseguido por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já se sentiu perseguido por causa dele, levanta a mão. Só? Todos nós, se a sua opção por Jesus Cristo, ela é autêntica, ela é coerente, todos nós, uma altura ou outra da nossa caminhada, experimentamos. Uma vez eu estava numa procissão de missa, e um padre atrás de mim bateu nas minhas costas assim. Aí eu olhei para trás, ele virou para mim e disse assim: o Senhor não vai fazer nenhum milagrezinho aqui nesse momento, não. Debochando da minha cara. O Senhor não vai fazer nenhum milagrezinho? Eu continuei olhando para frente, para onde eu estava indo, que era o altar de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuei seguindo adiante. Um outro padre, por exemplo, não estou pegando fora do ambiente religioso, não, dentro, disse aos fiéis da sua paróquia, na época, quem assistir a missa desse padre na minha paróquia está excomungado. Os fiéis entraram em contato com a Canção Nova na época desesperados pela palavra excomunhão. E ainda me acusou, porque esse padre, ele é um charlatão. Eu acolhi. Quando foram me passar a notícia, na época eu era tão imaturo que eu nem sabia o que era charlatão. Eu tive que fazer uma pesquisa para entender o que era charlatão. Vi que, graças a Deus, eu não cabia dentro da palavra. Pude glorificar a Deus. Mas talvez a sua opção, até por estar aqui hoje, nesse acampamento, você tenha sofrido algum tipo de represália, de deboche, de uma brincadeira de mau gosto porque você veio.
Irmão, se é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, vale a pena. Aceita. Se não há a palavra perseguição dentro do seu currículo, reveja o teu segmento. Se você for olhar para o seu currículo e você perceber que lá dentro do seu currículo essa palavra ela não é presente, é porque o teu testemunho ainda não tem sido eficaz. Porém, já foi dito aqui na adoração, pela boca do Padre Bruno, o fato de você ser perseguido não precisa, em hipótese alguma, conduzir você para a palavra lamúria, murmuração. Aí você perde o efeito da graça. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo: alegrai-vos. Se é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, alegrai-vos por participar do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passou por essa experiência. Aliás, quando ele foi comer, diz o texto bíblico, vamos lá no texto bíblico para você compreender. Mateus capítulo 11. Se não quiser pegar, não precisa não, vou passar rapidinho. Ele foi comer, e aí disseram dele assim, versículo 19: veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, olha a fofoca, é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Ele foi simplesmente comer. Apontaram o dedo para ele e disseram: é comilão, é beberrão, é amigo de pecador, de pecadora. Nosso Senhor passou pela experiência primeiro. Por isso que o testemunho dele foi, é e permanece autêntico. Ah, eu não quero não, padre. Então reveja. Mateus capítulo 12, versículo 24, diz assim: os fariseus, ao ouvirem isso, disseram: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios. Olha a acusação em cima de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele expulsa o demônio pelo chefe dos demônios. Não pense que aquele que é perseguido, quando chega aos seus ouvidos algum tipo de comentário como esse, que a pessoa de imediato ela não sinta algo. Ela sente. Meu Deus, já falei isso aqui nesse palco e repito hoje. Monsenhor Jonas, num determinado momento, ele deve lembrar esse fato, se um dia ele escutar essa pregação, me chamou à sala dele e eu fui. E ele me contou uma situação que envolvia a TV Canção Nova na época. E eu comecei a chorar na frente dele. E eu chorava, e o padre ia pegando o lençozinho, me dava lenço de papel assim. Aí eu molhava um inteiro, ele pegava o outro, eu molhava inteiro. E fui chorando na frente dele. Chorando, chorando. Aí no final eu disse: padre, por que o senhor não me tira da TV? Ele disse: não, nós não vamos tirar da TV. Ao contrário, eu quero que você permaneça na TV. E ele disse ainda para completar a frasezinha: e vá com tudo. Eu quero que você permaneça na TV e vá com tudo. Continuei na TV indo com tudo. Mas eu chorava. Chorava. E uma hora ele me disse também naquela conversa: meu filho,
sabe por que você está sentindo, a ponto de você estar chorando copiosamente na minha presença? Disse, não, padre. Ele disse, é porque o couro das suas costas estão fino. Então quando batem, dói. Sabe por que eu não sinto mais? Ele me disse, padre Jonas, porque o couro das minhas costas estão grosso de tanto apanhar. Por isso eu não sinto mais tanto. Como é que está o couro da tua costa? Como é que está o seu, padre Roger, padre Bruno? Bem grosso? Na época eu chorei. Meu desejo humano era sair da frente dessa câmera, desaparecer da frente dela. Mas eu tinha um princípio de obediência, de submissão, aonde ele disse, você não vai sair, você vai com tudo. Se você não está sendo perseguido, reveja seu currículo. Se todo mundo na sua cidade aplaude porque você é um combatente, tem algo de errado. E algo para você rever o seu ministério. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer isso para nós. No término das bem-aventuranças, Ele vai chamar a nossa atenção, quando Ele diz assim, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Perseguir os profetas. Nós precisamos estar atentos dentro do nosso ministério de combater. Se você não quer, eu repito, irmão, caia fora. Se você quer permanecer no combate, saiba que faz parte. E talvez a pessoa mais difícil que você tem que enfrentar é dentro da sua própria casa. Talvez o seu filho que não entende, a sua filha que não entende, o seu marido que não entende, a sua esposa que não entende, e você precisa permanecer ali fiel no ministério. Porque Deus o chamou para o combate. Fica de pé rapidinho, valente guerreiro. Rápido. Não, senta tudo de novo. Senta. Sentem rapidinho. Por que eu pedi para você ficar de pé rapidinho? Nós precisamos de valentia, até não levantar. Vocês levantaram de uma forma preguiçosa. Percebeu? A demora. Não, o combatente, amanhã eu vou trabalhar um pouquinho nessa parte. O combatente, ele está no campo de guerra. Ele precisa ser ágil, rápido. Rápido. Senão você vai perder. Você já entra como perdedor e não como vitorioso. A senha, ela existe dentro de você, mas ela, infelizmente, não é experimentada por você. Vitória de Deus. Não, agilidade. Fica de pé, combatente. Melhorou, aplauda você. Aplauda. O padre falou de disciplina, de atenção. O soldado, ele tem que ser muito atento. Pode sentar. Nós precisamos caminhar nessa direção. Agora, tem um detalhe que eu preciso chamar a nossa atenção. Quando Jesus fala na bem-aventurança, no capítulo 5, no versículo 10, felizes os perseguidos por causa da justiça. Que justiça é essa que Jesus está falando aos discípulos?
que para nosso Senhor significa essa justiça da bem-aventurança. Ela está vinculada no que diz respeito a mim, quando a minha vida está em profunda conformidade com a vontade de Deus. Eu me casei com a vontade de Deus. Em outros sentidos, eu busco viver uma vida reta na presença de Deus. Esse é o justo, que busca uma vida reta. O objetivo do justo, acima de tudo, é agradar a Deus. Essa é a justiça que ele está buscando acima de qualquer outra coisa. Agradar a Deus, uma vida em concordância, uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Uma vida santa, em outras palavras. Essa é a justiça que o Senhor está dizendo a nós. Quando eu e você formos felizes, os perseguidos, por sermos perseguidos, por causa da justiça, por causa de uma vida em conformidade, uma vida em concordância, uma vida reta, uma vida santa, o Senhor fala, vocês são felizes. Agora, o contrário é querer agradar. O contrário é querer bajular. O contrário é querer os favores dos outros e não agradar a Deus. A proposta que o Senhor está fazendo a nós é uma proposta de decisão de vida. A vida do combatente acima de tudo. Se ele está sendo perseguido porque ele está buscando a vontade de Deus, ele é um bem-aventurado, ele é um feliz, ele é um abençoado. De forma contrária, gera-se uma interrogação quanto ao seu estilo de vida. E aí eu preciso nesta hora, dentro de um acampamento, no combate da oração, fazer o meu exame de consciência. Como é que está a minha vida de retidão para com Deus? O meu proceder, as obras que eu faço, elas dão autenticidade da minha vida com Deus. É coerente com a vontade de Deus. De forma contrária, eu gero uma interrogação. Eu não posso ser um combatente mais ou menos. Eu sou um combatente. Mas eu concordo, padre. Eu acho o método natural para as mulheres muito difícil. Então eu concordo. Eu não vejo maldade nenhuma ela usar o anticoncepcional. Que retidão de vida é essa? Que concordância é essa? Se a tua igreja diz que não, e você, dentro da sua realidade pessoal, porque você não quer manter a sua decisão por Deus, sendo mal visto, aí você concorda. E até corre o risco de da farmácia comprar. E dá. O nosso combatente, a nossa retidão de vida, acima de tudo, é para com Deus. Para com Deus. Se a igreja, em nome de Deus, disse não, nós, combatente, abraçamos a igreja e dizemos não. Eu concordo, estou exagerando, não concordo. Cuidado com as concordâncias. Nesse sentido, nós precisamos ver uma outra concordância que nos foi trazida pelo Padre hoje. Mas essa concordância, ela é perigosa. Eu acho que. E aí vai colocando ideologia de gênero, vai colocando outras tantas coisas dentro da sacola, da concordância. A gente poderia fazer uma reflexão diferente. Acho que quanto ao casamento, a gente precisaria rever. Os tempos mudaram.
É exagero. Não, irmãos. O combatente, ele aceita ser perseguido por causa da justiça, porque ele decidiu que a vontade dele se casasse com a vontade de Deus. E ele aceita sofrer por causa da vontade de Deus, que é maior do que a vontade dele. Repito, para mim seria muito mais cômodo sair da tela da TV na época do que continuar. Muito mais cômodo. Eu ia sofrer muito menos. Mas na época meu pai fundador, homem de Deus, profeta de Deus, quis que fosse como ele sentia no coração, que era a vontade de Deus. E eu continuei padecendo, sofrendo. Eu morava lá na casa de Nazaré. Eu subia até o rincão de São José, capelão de São José. Eu subia na minha cabeça dizendo: Jesus, vai ser tudo diferente hoje. Se o Senhor falar uma palavra de ciência, eu não vou proclamar. Não vou, hoje eu não proclamo. Hoje vou deixar o Cleidimar, que na época estava na frente comigo. Ele vai conduzir, ele vai cantar. O impossível ele pode realizar, lembra? O impossível. Ele vai cantar hoje e eu vou ficar lá no meu cantinho. Ia para o meu cantinho, ele cantando: impossível, impossível, impossível. Aí o Senhor falava no meu ouvido. Eu dizia: não vou falar não. Não vou. Até gostei, porque a palavra, eu estou lembrando desse fato, porque do testemunho, ela usou a palavra entupido. E eu gostei da palavra entupido, porque na época, aqui as trompas entupidas. Na época, quando eu tomei a decisão de não falar nada naquela missa, naquela quarta-feira, o Senhor falava ao meu coração que Ele estava desentupindo a veia de um coração. Eu falei: está vendo? Eu já disse ao Senhor que eu não ia falar, agora é que eu não falo mesmo. Não falo mesmo. Gostaria de testemunhar que há 12 anos eu estava assistindo a missa pela TV, celebrada pelo padre Edmilson, e ele profetizou que eu teria uma filha, contando daquele dia, 9 meses ela nasceria. Ele falou: você em casa, mulher que quer tanto ser mãe, tome posse. E eu tomei, e hoje minha filha tem 12 anos. No mesmo mês eu soube que estava grávida. Robertânia, você está onde? Está por aqui, né? Está onde? Ali, ela ali, vamos aplaudir. Deus abençoe, filha. Mas para falar isso aqui, ó, só eu sei, só eu e nosso Senhor sabemos do que eu passei. E aí eu disse naquela missa, entupida, eu falei, quando vê a palavra entupida, eu falei: agora que eu não falo mesmo. Falar na televisão entupido é feio demais. E não me vinha a palavra desobstruído, essas palavras chiques. Não vinha, e eu falava assim, e eu com vergonha de perguntar para o seminarista: meu filho, como é que é a palavra quando está entupido? E eu morrendo de vergonha de perguntar, falei: agora que eu não falo, Jesus, está vendo? Não falo. E uma mulher lá no fundo do capelão de São José rezava: Jesus, por favor, vá lá no hospital em Cruzeiro, e agora Jesus, e desentupa a veia do coração. Ela disse que rezava assim no coração dela. Aí diz, quando ela falou desentupa, ela me contando depois: padre, quando eu falei desentupa, eu pensei comigo, desentupir é vaso, é pia. E eu lá na frente pensando: é pia, é vaso. Aí eu não vou falar não. Se o Senhor não me der uma palavra chique, eu não falo. Mas a palavra não vinha desobstruindo. E eu falava: Jesus, não é para eu falar mesmo, tá vendo? O Senhor não me dá uma palavra chique. E o tempo andando, a missa caminhando, o Cleidimar cantando, e o pessoal ali. Peguei o microfone e disse: olha gente, estou morrendo de vergonha, mas eu preciso falar. Morrendo de vergonha, porque a palavra não me veio, uma palavra que eu queria usar agora nesse momento. Mas o Senhor disse que nesse exato momento Ele está desentupindo a veia de um coração.
A mulher lá atrás do centro do Capelão São José, ela tomou um susto, porque ela achou feia a minha palavra. Mas no outro dia, aquela mulher que estava com a veia do coração entupida, foi desentupida por Nosso Senhor. Agora imagina para mim a vergonha. Até por estar no meio de comunicação que já tinha um alcance longo. Porque nessa hora passa tudo no coração. Quem está em casa, como é que vai me ver? Como é que vai me observar? O que eles vão dizer de mim? Que é um padre burrinho, que é um padre... Estava tudo na cabeça na hora. Mas a minha obediência maior precisava ser a nosso Senhor Jesus Cristo. E não a mim mesmo. Eu precisava naquela hora casar minha vontade com a vontade dele. Correndo os riscos de ser mal visto. Desconsiderado. E quando eu não sabia o nome dos órgãos do corpo humano? Aí piorava mais ainda. Eu não sabia como é que chamava o órgão lá dentro. Eu dizia, ai Jesus, mas eu sinto que é por aqui, por essa região. E no gesto que eu fazia, a pessoa lá na casa dela era alcançada. E aquilo me consolava pelo testemunho que chegava. Algumas diziam, padre, o Senhor falou. Eu disse, essa palavra eu nunca usaria. Eu nem sei que existe essa palavra aqui. O Senhor proclamou a minha doença. Eu falei, mas nunca ouvi falar dessa doença, minha filha. Mas eu escutei, padre. Eu só acreditava que era o Senhor, porque nessa hora a minha vontade estava casada à vontade dEle. Não era a minha vontade, era a vontade dEle. E eu continuo crendo que nós precisamos viver nessa bem-aventurança, irmãos. Que não arredar o pé. Se for por causa dEle. Se não for por causa dele, repito, não vale a pena. Aí você realmente está sofrendo à toa. Mas se for por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenha a sua convicção. Se eu fosse chamar Padre Bruno aqui, Padre Roger, para partilhar comigo o que eles têm sofrido por causa do ministério, mas não tem como ser diferente. Faz parte do nosso currículo. Alguns gostam, outros não gostam, alguns nos aplaudem. Agora mesmo em Aracaju, um homem quis se reconciliar comigo. Eu falei, mas eu nem te conheço, meu filho. Ele disse, padre, mas eu quero lhe pedir perdão. Eu falei, fale, meu filho. Ele disse, quando eu escutava a sua voz e a voz do padre José Augusto, eu senti uma raiva de vocês. Eu falei, mas eu nunca nem te vi. Se eu estivesse passando e se fosse o Senhor na televisão, eu não conseguia assistir. E pior, quando eu soube que o Senhor tinha sido transferido para Aracaju, falei, não poderia mandar um padre melhor não, Jesus? Me contando a história. Eu disse, pois é, meu filho, foi eu que vim. Mas eu queria lhe pedir perdão, porque o Senhor não é nada daquilo que eu imaginava. Aí me abraçou, e todo arrependido. Mas faz parte. Faz parte. Não pense que o apóstolo Paulo, ele era aplaudido por todos. Não. Nosso ministério, a nossa vocação, nosso chamado para ser um combatente, está incluído dentro do nosso chamado, viver essa condição de ser perseguido. E se perseguido aqui eu não for, vamos lá, Ana Lúcia, já voltando, sinceramente, um cristão não sou. Repito, não queira agradar, não queira negociar o teu ministério para ser simpático, simpática. Se você quer ser simpático, simpática, deixe de ser um combatente. Faz parte, filho. Faz parte, filha. Sofrer por causa dele. Fica de pé. Tem uns que ainda estão pensando se vão levantar ainda.
Sejamos ágeis, sejamos rápidos. O tempo exige de nós. Com perseguição ganharemos o cêntuplo, disse Jesus, 100 vezes mais. Mas Ele não mentiu para nós. Com perseguição. Com perseguição. Olha, Ana Lúcia, se todo mundo lhe aplaudir, filha, fique atenta, porque no cêntuplo está incluído com perseguição. Paulinho, se todo mundo achar que você é o melhor cantor, filha, a melhor voz, fique atenta. Ministério de música, canta, toca demais. Meu Deus, eles tocam. Olha, se não tiver o recheio da perseguição, vocês não passarão de tocadores somente. Agora, quando entrar a perseguiçãozinha junto, saibam que vocês estão na bem-aventurança dele, na justiça dele, que exige concordância de vida, concordância, retidão de vida, santidade de vida, na justiça dele, que exige concordância de vida, concordância, retidão de vida, santidade de vida. Pega na mão do irmãozinho que está aí do seu lado, vai. Erga bem alto o braço dele, a mão dele, mais alto, vai. Tira pela tua autoridade de combatente tudo aquilo que não é de Deus, que estava no corpo dele aí. Só o fato de tocar. Paulo tinha uma concordância tamanha com Deus, que a sombra de Paulo curava as pessoas. Olha que concordância. As pessoas queriam que a sombra aqui do Padre Roger, a sombra do Padre Roger, tocasse na pessoa para que ela fosse curada. Elas acreditavam tanto que havia concordância na vida de Paulo. Tanta concordância, que chegavam com os lençozinhos, passava. Chegava no endemoniado, colocava o lenço. Na hora que tocava no endemoniado, o demônio deixava aquela pessoa, de tanta concordância que Paulo tinha com a vontade de Deus. Olha que loucura. É isso que o Senhor quer de nós. Homens e mulheres que não temem a perseguição, porque vivem na concordância da vontade de Deus. Reza, Padre Roger. Levanta o braço do seu irmão lá no alto, da sua irmã. Fecha os seus olhos. Nós queremos entrar nessa concordância com Deus nessa hora, diante de tudo aquilo que Ele nos revelou nessa pregação. Eu quero provocar você que nesse momento se coloca diante da presença desse Deus que está aqui, a dizer para Ele que você quer entrar nessa intimidade, que você quer adentrar nessa experiência profunda, nova com o Senhor. Eu desafio você, combatente, nessa hora, a começar a dizer para o Senhor que você quer estar em conformidade com Ele, que a sua vida, que você está decidido a colocar a sua vida em concordância com o Senhor. Vai falando para Ele agora que você quer definitivamente fazer um propósito, uma aliança de santidade com Ele, uma aliança de entrega, de consagração de vida, uma verdadeira caminhada na justiça, naquilo que é a justiça, consagração de vida, uma verdadeira caminhada na justiça, naquilo que é a justiça, em viver a justiça, em ser fiel a esse Deus. Vai dizendo para Ele: dá-me, Senhor, essa graça, dá-me essa graça de viver nessa comunhão, nessa intimidade, nessa experiência com o Senhor, onde eu vou cada vez mais nessa concordância, experimentando na minha vida, Senhor Deus, sendo liberado na minha vida, Senhor Deus, a sua presença, a sua graça, a sua força, o seu brilho, a sua vida, para que a minha vida seja verdadeiramente a sua vida e que a sua vida seja a minha vida, Senhor. Eu quero nessa hora me colocar inteiramente nessa concordância e dizer que eu quero ter o meu coração rente ao teu, quero ter o meu coração unido ao teu, e diante de toda e qualquer tribulação,
Tribulação essa proveniente de perseguições, de sofrimentos, de dores, por causa da minha concordância com o Senhor. E essa concordância diz, Senhor Deus, de concordância com a sua palavra, com o seu ensinamento, com os seus mandamentos, com as suas leis. Essa concordância, Senhor, diz de aplicação na minha vida, da experiência da sua palavra encarnada, da sua palavra vivida. Senhor Deus, essa concordância diz de não fazer aliança com o mundo, de não fazer aliança, Senhor Deus, com as obras das trevas, com a mentalidade do século presente, com os pensamentos desse tempo. Essa concordância diz de santidade de vida, essa concordância diz de radicalidade na vivência do Evangelho. E é isso que eu quero como combatente, entrar nessa dinâmica, Senhor Deus, de uma vida de retidão, de uma vida de santidade, de uma vida de entrega, de uma vida de abandono inteiramente em Tuas mãos, em Tua vontade, Senhor. Fala para Ele: eis-me aqui, Senhor, ajuda-me, Senhor, auxilia-me com o Teu Espírito. Fala para Ele: vem, Espírito Santo, sobre a minha vida, vem fazer essa obra, me coloque em concordância com a doutrina da igreja, me coloque em concordância com os ensinamentos do magistério da igreja, me coloque em concordância extrema de obediência, mesmo que o meu coração, muitas vezes provocado pela razão, pela tentação, quer fazer de outra maneira, mas eu vou obedecer, eu vou seguir, porque é na obediência que está a bênção, é na obediência que vem o milagre, é na obediência que vem, Senhor Deus, a manifestação, o derramar do seu agir, do seu poder. Eu quero, Senhor, estar em concordância com o Senhor. Concede-me essa graça. Vem, Espírito Santo, nessa hora. Vem, Espírito Santo, nessa hora. Move-te no meio de nós, move-te no nosso coração. Leva-nos a Jesus, leva-nos ao Evangelho, leva-nos à palavra, leva-nos a uma experiência, de uma experiência concreta dessa concordância. Nos leva a experimentar essa obra na nossa alma, no nosso coração, no nosso ministério, na nossa decisão. Vem agora, Espírito Santo, vem agora selar essa obra, vem agora costurar esta obra, vem agora nos unir a Jesus, nos unir ao mistério do sofrimento de Cristo, nos unir ao mistério da paixão, ao mistério da salvação. Vem agora, Espírito Santo, trabalha no meu coração, trabalha no meio dos combatentes, trabalha no meio dos guerreiros, dos atalaias, daqueles que se colocam na torre de vigia, daqueles que estão dispostos a pagar o preço. Se você está disposto a pagar o preço, levanta o braço do seu irmão mais alto que você puder. Ali me vinha agora a imagem daquele combate, daquela estratégia do Espírito Santo com Moisés. Israel foi combater Amaleque. Amaleque é o inimigo, e Moisés subiu na montanha, e ele foi amparado por Arão e Hur. Ele foi sustentado naquele clamor por Arão e Hur. E diz o texto da Sagrada Escritura que enquanto Moisés permanecia com os braços erguidos, Israel avançava na vitória do combate. Mas quando os braços de Moisés caíam por causa do cansaço, Israel avançava na vitória do combate. Mas quando os braços de Moisés caíam por causa do cansaço, Amaleque avançava e guerreava e vencia Israel. Eu quero desafiar você por um instante a permanecer com seus braços erguidos, por um instante a permanecer com seus braços levantados na presença do Senhor. E agora você a combater no Espírito, na linguagem sobrenatural. Solta a sua voz nessa hora. Solta a sua voz. O Senhor me fala de combates de desânimo,
Que o Espírito Santo está agora entrando num profundo combate para te libertar do desânimo que havia se abatido sobre a sua vida, até mesmo pelo desgaste do combate, porque você tinha se desgastado, se decepcionado sobre a sua vida, até mesmo pelo desgaste do combate, porque você tinha se desgastado, se decepcionado, sofrido por causa das perseguições, mas agora o Senhor está vindo sobre esse desgaste que se abateu sobre a sua vida, e o Senhor está concedendo a você a vitória. Continue orando no Espírito. O Senhor me fala que está libertando pessoas pontualmente de pecados que você não conseguia se libertar deles. Eles eram todas as vezes motivos da sua confissão, mas o Senhor está nessa hora, por este combate, te concedendo a vitória, te concedendo a vitória. O Senhor me fala de pessoas que tinham uma fragilidade emocional muito grande. O Senhor está realizando uma profunda cura no seu interior. Que tinha uma fragilidade emocional muito grande, o Senhor está realizando uma profunda cura no seu interior. Qualquer olhar, qualquer pessoa que não te acolhesse bem, isso já te destruía, isso já te impedia de orar, mas o Senhor está curando agora as suas emoções. O Senhor está agora, o Espírito Santo está combatendo, e Amaleque, Satanás está sendo vencido. Tudo aquilo que era tentação do demônio para atingir as suas emoções. Próxima terça-feira, Márcio Ferreira aqui no programa PHN. Vai ser fantástico, a gente espera. Que no mundo que eu vivia, eu comi o pão, né, que o diabo amassou com o rabo, né? Mas hoje eu como o pão que amassou o diabo, que é Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Tudo que há no santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. Conheça os lançamentos da editora Canção Nova. O livro Se Tu Queres, Senhor, Eu Quero. Evandro Nunes nos conduz ao entendimento da vontade de Deus em nossa história. A obra Reconquistando o Sentido da Vida. Padre Lúcio Tardivo auxilia aqueles que estão em busca de autoconhecimento. E o livro Vencendo os Traumas que Nos Prendem. Adriana Poteschi aborda maneiras de tratar as feridas acumuladas ao longo do tempo. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. As palavras ditas com afeto têm poder de transformação. Participe da ação Palavras que Curam e tenha acesso a conteúdos de evangelização. Neste mês, nossos evangelizadores te incentivam a refletir sobre família, cura e libertação. Faça uma doação de R$20 ou mais, além de sua contribuição mensal. Esse é o último mês da nossa ação. Tenha acesso a pregações inéditas. Viva essa experiência de restauração. Parabéns! 30 anos da TV Canção Nova. Mais uma vez, Deus abençoe você, TV Canção Nova. Realize muitas e muitas obras em favor do povo. Vamos juntos evangelizar. Esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará.
Ser canção nova é bom demais. Há 18 anos em Minas Gerais. Ó trem bom esse lugar, um povo acolhedor que tem muito amor pra dar. Idas e vindas, uma história de amor. Buscando sempre o querer do Senhor. Muitas bênçãos pra testemunhar. Essa obra de Deus não pode parar. Vamos juntos celebrar a fé do povo de BH. São 18 anos de história, continuando a evangelizar. Vamos juntos celebrar a fé do povo de BH. São 18 anos de história, continuando a evangelizar. Canção nova, Minas Gerais. Aê, minha gente! Aê, minha gente! Boa tarde para você que está acompanhando o programa Juntos Somos Mais, 18 anos da Canção Nova em Belo Horizonte. Uma graça de Deus poder repartir com você, dividir não, sempre repartir com você esta alegria dos 18 anos da Canção Nova em Belo Horizonte. Foi uma festa maravilhosa. Queremos aqui agradecer o Colégio Salesianos, que está lá no bairro Gameleira, que acolheu a Canção Nova no sábado, gente. Nós já estávamos lá arrumando todo o espaço, preparando o espaço para receber aqueles que, com certeza, conseguiram estar conosco naquele dia, que foi domingo, naquele dia especial. Então, quero mandar um forte abraço para o Padre Orestes, que nos deu a oportunidade de realizar este encontro ali no Colégio Salesianos, aqui em Belo Horizonte. Também quero agradecer o @festas. Oh, meu Deus do céu, que maravilha! Deus lhe pague você. E a Ellen, do Casal Mais Doce. Gente, aquele bolo maravilhoso dos 18 anos da Canção Nova. Foi uma alegria para nós estarmos juntos. Gente, o Padre Roger esteve conosco, a Ana Lúcia esteve conosco. Quem celebrou conosco foi o nosso querido bispo aqui da nossa forania, aqui, de onde nós estamos, Dom Edson, que esteve conosco. Que alegria, até engasguei. Dom Edson esteve conosco, celebrando esta festa conosco. E com certeza você pôde acompanhar através do Instagram, através do Facebook. Inclusive, se você quiser acompanhar a nossa programação, tudo aquilo que diz respeito à comunidade Canção Nova de Belo Horizonte, você pode acessar o Instagram aí, Canção Nova BH, Cancão Nova BH, ou Facebook, Canção Nova Belo Horizonte. E você não fica de fora das nossas informações, inclusive as pregações estão lá, viu? Você pode acessar aí e ver como foi bom este momento que nós vivemos. Gente, então é isso aí. Você quer entrar em contato conosco agora, ao vivo, você pode entrar em contato conosco no 3306-6690. 3306-6690, o código de área aqui é o 31, ou você pode mandar a sua mensagem de voz para nós através do nosso WhatsApp, é chique demais, 973584667, 973584667, mas eu queria dizer para você o seguinte, nós registramos muitas coisas maravilhosas que aconteceram nesse domingo. Eu quero convidar você a olhar conosco aqui o nosso VTzinho e tudo aquilo que foi, o que aconteceu nesse domingo especial, nos 18 anos da Canção Nova. Uma grande festa, pessoas de diversas partes de BH e região vieram participar do aniversário de 18 anos da Canção Nova de Belo Horizonte, com o tema Cantai ao Senhor Deus uma canção nova, porque Ele fez maravilhas e nos deu a vitória. A Canção Nova é uma maravilha, é uma bênção de Deus na família, né? Tá sendo uma bênção, como sempre, né? A Canção Nova, ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa família, da nossa companhia. E tá aqui em família,
A gente se sente em casa, né? E só agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele está derramando, já derramou e vai derramar ainda mais. Ser Canção Nova é bom demais, não existe outro encontro melhor que esse, não. Era meu sonho de conhecer o Padre Roger, conhecer vocês, está sendo maravilhoso. Fogo do Espírito puro descendo sobre as pessoas, né? E assim, eu sou missionário, então é um momento de abastecimento, né? Muito forte, muito bom. Está sendo maravilhoso. E eu estou vendo que Deus está me dando muita graça, muita espiritualidade, muita intimidade com Ele. Graças a Deus. Eu acho que está sendo muito especial. Assim, eu estou muito feliz mesmo em estar aqui nesse momento, sabe? Eu também tenho 18 anos e eu acho que, como a minha história, né? A Canção Nova está dentro da minha história. Eu acho que é ainda mais especial para mim, sabe? Eu acho que ela é um condicionamento que eu recebo todos os dias. Uma força, uma coragem, sabe? Que às vezes não está em mim e que vem através de Deus, né? Porque é apenas um instrumento, a gente sabe disso, mas um instrumento muito abençoado. O encontro teve como propósito levar as pessoas a uma experiência pessoal com Jesus através das orações e pregações por meio da ação do Espírito Santo. O motivo dessa festa é ver tantas pessoas que nesses 18 anos foram alcançadas pelo Carisma Canção Nova na missão de BH. Então a festa desses 18 anos é celebrar o carisma que alcançou o seu coração, a sua vida, a sua história e tantas pessoas que podem testemunhar para nós. Olha, através da evangelização da Canção Nova aqui em BH, a minha vida mudou. Já vim várias vezes aqui na missão, mas quando a missão estava com 1 ano, eu vim num encontro, nós fizemos um encontro aqui e olhar tudo o que Deus fez de lá para cá é uma alegria muito grande e nós precisamos celebrar assim com muita alegria e fazer muita festa. Eu também estou comemorando 18 anos de Canção Nova. Tem 18 anos que eu deixei minha casa, minha família e vim para a Canção Nova. Então é uma grande comemoração no meu coração. E é a primeira vez que eu venho na casa de BH em missão. Eu já vim a Belo Horizonte outras vezes em missão, mas nunca na casa de missão da Canção Nova. Então é uma festa só. A alegria, o acolhimento do povo mineiro, que é o diferencial do povo mineiro, esse acolhimento, que é o próprio Cristo que abre os braços e abraça a Canção Nova aqui. As atividades começaram às 8 horas da manhã, com louvor, adoração, pregações e, para encerrar com chave de ouro, a Santa Missa, presidida pelo Dom Edson, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. A Canção Nova na nossa arquidiocese ajuda a lançar as sementes do reino em tantos corações, em tantas famílias, onde muitas vezes as pessoas não têm acesso de vivenciar esta sua fé, essa sua religiosidade dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade eclesial, às vezes pela doença, pela dor, pelo sofrimento, mas a Canção Nova chega ajudando a lançar a semente do verbo no coração de tantas pessoas. Vamos juntos celebrar a fé do povo de BH. São 18 anos de história, continuando a evangelizar. Aê, minha gente! Onde nós estamos? Lercinha, onde você está, Lercinho? Eu estou juntamente com os meus irmãos na rua Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá, minha gente. É facinho de encontrar aqui, viu? Vem pra cá para participar conosco toda terça-feira do programa Juntos Somos Mais. Você é nosso convidado, você pode ligar para nós e falar assim: ô Lercinho, seguinte, quero fazer uma mini caravana. Lercinho, o que é uma mini caravana? Uma mini caravana é de 5 pessoas, é de 6 pessoas, de 7 pessoas. Lercinho, quero fazer a caravana. Quero fazer a caravana. Então como é que você vai fazer aqui? Vem para cá, liga para cá, 3306-6690, você vai falar com a Gracinha e nós vamos acolher você aqui na terça-feira para participar conosco do programa Juntos Somos Mais. Se eu perguntar, ó, tô indo aqui do lado aqui, perguntar para essas jovens que estão do meu lado aqui, sempre tem alguém aqui participando conosco do programa Juntos Somos Mais. Qual que é o seu nome, minha flor?
Maria Helena. A Maria Helena, que é amiga da Canção Nova, né, Maria Helena? Sou Canção Nova há muitos anos e estou tendo essa oportunidade hoje de estar aqui com vocês e comemorar esses 18 anos que são bênçãos nas nossas vidas. Eu saio de Vespasiano e venho com o maior prazer, porque eu volto renovada para casa. Ô, maravilha, é a Maria Helena, essa aqui, qual é o nome dessa jovem? Eliane. Eliane, você sempre está aqui conosco, né, Eliane? Sempre que posso eu venho. Me faz muito bem estar aqui com vocês. Que bom, Deus abençoe você, viu? Deus abençoe vocês duas, gente. Olha, faça como essas duas jovens que estão aqui. Essa é jovem, essas jovens que estão, essas flores que estão aqui conosco. Vem participar do programa Juntos Somos Mais aqui em Belo Horizonte. Mas, gente, vocês viram que nós começamos hoje com um clipe da Canção Nova, 18 anos, mas está conosco uma orquestra, minha gente. Ah, top demais, bom demais, gente. Diretamente, a orquestra Acordes do Monte, da cidade de Santo Antônio do Monte. Tá aqui, gente, que maravilha. Salva de palma. Uma salva de palma aqui. Maravilha. Eu ia falar pra vocês se aplaudiam, não tem jeito não. Maestro Igor, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É a primeira vez aqui no programa Juntos Somos Mais? O programa Juntos Somos Mais, sim, é a primeira vez. É a primeira vez, né? Pode ser a primeira, depois tem a segunda, a terceira. Sim, se Deus quiser. O que nós vamos ouvir aqui hoje? Vamos começar de Anjo de Deus, né? Então, bora. Som na caixa aí, maestro. Salva de palma aí, você que está em casa, onde quer que você esteja. O Igor, maestro Igor, quantos anos já existe a orquestra? A orquestra tem 6 anos e meio, né? E a escola que dá a origem dessa orquestra tem 10 anos. 10 anos. Isso. E o grupo ou melhor, a orquestra é formada por quantas pessoas? Mais de 80. Mais de 80. As idades são variadas? De 5 até... Eu tô vendo que tem um bem novinho ali. Qual é o nome dele? João. É o João. O João tem quantos anos? 7, vale por 20. 7 vale... Ô, João, é verdade, João? 7 vale por 20? Deixa eu ir rapidinho perto do seu ladinho aqui, para você dar um beijo pro seu pai e pra sua mãe que estão nos acompanhando. Quero dar um abraço pro meu pai, pro minha mãe e meus irmãos. Seus irmãos? Você tem quantos irmãos? 2. 2 irmãos? Toca também? Não. Só você que toca? Você é o mais novo, mais velho ou do meio? Sou mais velho. É o mais velho? Ah, então você tem a responsabilidade, então, né, irmão? É, João. Isso aí, João. Gente, a orquestra vai estar conosco no programa Juntos Somos Mais desta tarde. Que alegria ter vocês aqui conosco, essa juventude, porque é uma juventude estar aqui com a gente, né, Igor? Tirando nós, né? Não, todos somos jovens. Na flor da idade. Na flor da idade? 18 anos, junto com a Canção Nova. Quantos quilômetros daqui da sua cidade para chegar aqui em Belo Horizonte? 180. 180. Saíram que horas de lá? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Ah, mas deram uma parada em algum lugar, né? Não, deu sim, passou no... Pra lanchar, pra almoçar? Isso, pra almoçar, lanchar. Foi visitar uma loja ali também. Ô, gente, esse aqui, minha gente, vai ser uma maravilha esse programa de hoje. Dos 18 anos da Canção Nova em Belo Horizonte. Se você quiser enviar para nós o seu WhatsApp, você pode mandar para nós o seu WhatsApp. Tá aí o nosso contato. Você pode entrar em contato conosco e mandar também a sua mensagem de voz.
tá bom? Onde quer que você esteja, aqui eu quero abraçar você do norte do Brasil, que está acompanhando a Canção Nova, toda a região norte, a região nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, minha gente. Deus abençoe você e você que também que se encontra fora do Brasil, em outras regiões desse mundo. Com certeza. Gente, mas já tem ligação para nós pelo WhatsApp aí. Boa tarde, quem está falando conosco? Oi, boa tarde. Eu sou André Nascimento, aqui de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quero parabenizar a esta Canção Nova por este lindo programa, Juntos Somos Mais. Esse título diz tudo, que sem estarmos juntos não somos nada. Então, juntos somos mais. Parabéns por este programa e a todos que fazem a Canção Nova. Forte abraço, irmão. Oi, Lecinho, a paz de Jesus. Sou a Wanda de João Pinheiro, Minas Gerais. Sou costureira, fico aqui vendo vocês no aplicativo com o celular ligadinho em cima da meu máquina. Deus, Deus maravilha. abençoe vocês. Boa tarde, sou Elizabeth de Itu. Canção Nova faz parte da minha vida e da minha família. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Olha, Itu, Minas Gerais, Itu, São Paulo, e Rio Grande do Norte, Mossoró conosco, é o Brasil participando conosco do programa Juntos Somos Mais. Que bom que você está conosco. Gente, quero lembrar você que nós estamos com 55% do projeto Dai-me Almas e você não pode ficar fora dessa. Gente, nós precisamos chegar no mês de junho aos 100% do projeto Dai-me Almas. E olha, e nós contamos com você, tá bom? E Deus lhe pague, olha, Deus lhe pague você que é o sócio evangelizador, Deus lhe pague você que é evangelizador porta a porta, você que é um arrecadador e vai falar assim, Lercinho, arrecadador há quantos anos? Há 20 anos, há 30 anos. Tem arrecadador, gente, que ó, ei, meu Deus do céu, quanto tempo. Tem 40 anos, nós estamos com 41 anos na Canção Nova, da existência da Canção Nova. Tem sócio até com 40 anos já, arrecadadores. Deus abençoe você. Mas também, gente, tem sócios aqui que vão enviando as suas fotos para nós. E é tão bom poder ver você aqui na telinha, viu? É muito bom ver você aqui na telinha. Então eu quero pedir aqui para a nossa equipe soltar a foto daqueles que são sócios da Canção Nova e estão enviando a sua foto aqui para o programa Juntos Somos Mais. Olha ali quem está ali, a Elisângela e sua filha de 5 anos, Matozinho, olha que belezinha ela aqui, Matozinho de São Paulo. Forte abraço para você, Elisângela e filha. Quem mais está aqui conosco? A Nilda, Rosa e Terezinha. Qual que é o nome? Frei Gilson. Frei Gilson aqui, diretamente aqui na nossa telinha da Canção Nova. Quem mais? Tem gente mandando mensagem para nós. Olá, sou a Iris Mara. Manda um beijo para o grupo Os Mães que Oram da paróquia Rosa Mística, Montes Claros, Minas Gerais. Ô, minha flor, um beijo para vocês. Um beijo aqui para o grupo das mães que oram pelos filhos. A outra mensagem, sou Graciele Santos Melo Vieira, professor de geografia. Ô, professora, você acha que eu estou mandando bem aqui direitinho nas regiões do Brasil? Do Brasil eu sei bem, eu falo fora do Brasil já não sei mais. Sintonizo diariamente a TV Canção Nova. Tem sido uma bênção para a nossa família. Adquiro os produtos da Canção Nova através de uma amiga, que nos mostra o catálogo mensalmente para adquirirmos itens de evangelização. Gente, que maravilha, hein? A equipe, a produção, tá de parabéns, minha gente. Oh, tem mais aqui. Aleluia! Oh, meu Deus, aleluia! Encontrei este canal. Bênçãos aqui em BH. Abraço a todos da Canção Nova. Neide, do bairro Coração. Ô, Neide, vem aqui, Neide. Você mora aqui em Belo Horizonte, meu Deus do céu. Vem participar do programa aqui. Você mandou sua mensagem, agora eu quero te ver aqui. A Neide, a Jéssica já fugiu. A Neide aqui do Coração Eucarístico? Foi Coração Eucarístico? Foi, né? Ah, obrigado aqui, ó. A minha equipe também. Chega aqui novamente pertinho delas aqui. A minha equipe. Maria Helena, o encontro foi bom dos 18 anos, né? Não, excelente, gente. Nossa, foram bênçãos derramadas assim o dia inteiro, né? Só assim, graças mesmo. Eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus por ter vocês aqui em Belo Horizonte, porque quem não pode ir à Cachoeira Paulista teve um pedacinho da Cachoeira Paulista aqui, né? Com o Padre Roger e a Ana Lúcia. Foi uma bênção. Gente, foi um dia tão agradável para nós, foi um dia tão agradável, um dia tão gostoso para a Canção Nova, estar com os sócios da Canção Nova, aqueles também que se tornaram sócios naquele dia, nesse último domingo. Para nós foi realmente uma satisfação imensa poder estar com você nesse domingo. Ô Igor, maestro Igor,
um trechinho de uma canção para nós agora, essa que você já... Aquela que você pensou agora. Lercinho, essa é para o sócio que está acompanhando a programação da Canção Nova. Então, junto com o sócio, vamos todo mundo louvar a Deus, né? Hoje é tempo de louvar a Deus. Opa, hoje é tempo de louvar a Deus. Vamos voltar lá aos inícios da renovação carismática. Vem louvar, vem louvar. Ah, minha gente, olha, deixa eu até puxar minha cadeirinha aqui pertinho aqui. Puxar minha cadeirinha pertinho aqui, com o mais aqui atrás aqui. O mais tá aqui. O mais tá aqui. Gente, olha, uma alegria imensa de poder receber vocês aqui, Igor. E fiquei sabendo também que você é um sócio da Canção Nova, né? Sim, sou sócio da Canção Nova desde o ano de 2010. 2010. O Igor me falou o seguinte, que em 2010 foi quando você foi na Canção Nova pela primeira vez, fazendo um encontro de... O Retiro de Carnaval. Retiro de Carnaval. Sim. Quem estava pregando na época lá? Nelson Corrêa estava, Eugênio Jorge estava, Padre Fabrício. O Monsenhor João celebrou a missa também. O Monsenhor João celebrou também? Sim. E você estava lá no meio pela primeira vez? Pela primeira vez. Tive uma experiência assim, muito forte com Deus naquele momento. Me senti muito tocado naquele encontro de carnaval. Ô Igor, por que você se sentiu tocado? Ok, mas esse toque de Deus na sua vida, através ali, Deus usando a Canção Nova, o motivou a se tornar um sócio da Canção Nova? Sim, tipo assim, ajudando a Canção Nova, a gente está ajudando também uma obra de Deus, ajudando Deus diretamente com Ele, sabe? Porque Deus nos dá tanto. Hoje eu tenho tanta coisa que Deus me deu, nada mais do que justo retribuir um pouco desse amor que Ele tem pela gente, entendeu? E a Canção Nova foi muito importante na minha vida, em momentos que eu passei de tribulação. Tipo assim, momentos que eu passei na Canção Nova foram muito essencial na minha vida, sabe? Tive momentos únicos lá, que nunca mais vou esquecer. Também aqui na Canção Nova de BH, tive aqui outras vezes também. Sim, foram momentos ímpares na minha vida. Então, nada mais do que justo retribuir um pouco desse amor que Deus tem por mim, sabe? Por mim e pelas crianças também. Alguém de vocês já teve a oportunidade de ir na Canção Nova em Cachoeira Paulista? Alguém? Não? Só o Igor. O Igor, é o seguinte, você tem que arrumar uma excursão pro pessoal e levar eles lá em Cachoeira Paulista. Tem que levar assim, levar todo mundo. Vocês querem ir, gente, Cachoeira Paulista, não? Olha lá. Eu falei, eu de dose. Você quer ir? Olha, então você tem, ó, gente, e o restante do grupo, né? O restante do grupo está assistindo hoje? Tá todos assistindo lá, acompanhando a gente lá em casa, em Santo Antônio do Monte. Ô, minha gente, aí de Santo Antônio do Monte, o seguinte, ó... Fala pro Igor aqui, ô Igor, vamos fazer uma excursão, vamos lá pra Canção Nova. Quem sabe vocês não levam um violão pra lá, né? E faz essa orquestra acontecer lá com 80 violões tocando ali na Canção Nova. Que maravilha, hein, seria? Quem sabe? Sim, pra Deus nada é impossível, né? Pra Deus nada é possível. E é um trabalho muito bonito que estão fazendo, né? Eu tô aqui, é muito agradável ouvir o som de vocês, ver o rostinho de cada um. Eu fico imaginando a história que cada um tem, né? Tem gente que quer mandar um abraço ainda pro pai e pra mãe. Ó, aquele jovem ali, eu vou até ali pertinho de você. Vou pertinho de você aqui. Deixa eu passar aqui atrás de você aqui. Ó, pronto. Aqui, senão eu vou tirar a iluminação do ar aqui. Qual o seu nome? Juan. Juan, você tem quantos anos? Tem 16 anos. 16 anos, irmão? Faz quanto tempo que você está na orquestra? Ah, faz mais ou menos um ano. Um ano. Tá gostando? Não, demais da conta. Demais da conta. Esse aqui é bem mineiro mesmo, demais da conta. Aí. Quer mandar um beijo, um abraço pra quem? Quero mandar um abraço pra minha avó, um beijo pra minha mãe, um abraço pro meu pai, toda a minha família. E tá feliz de estar aqui? Claro. Tá satisfeito? Com certeza. Então a Canção Nova te abraça, viu? Deus abençoe você aqui, todo mundo, todos vocês que estão aqui. Seu nome, minha flor? Ana Letícia. Ana Letícia? Quer mandar um abraço pra quem, Ana? Pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó também. Tá com vergonha não, né? Não. Não, um pouquinho, né? Não um pouquinho. E o seu nome, minha flor? Thaísa. Quer mandar um beijo pra quem?
Para a família inteira. Para a família inteira? Pronto, essa aqui já é resolvida. Vai para a família inteira. Gente, olha, programa Juntos Somos Mais, ao vivo, viu? Ao vivo, nós estamos aqui na Rua Isabel Bueno, número 400 de Jaraguá. Inclusive, é sempre importante dizer para você, quando você quiser vir participar conosco aqui, você venha participar aqui. Não fica de fora, não. Fica de fora, não. Vem para cá, no endereço qual, Larcinho? Rua Isabel Bueno, número 400 de Jaraguá, minha gente, 33066690. Deixa eu chegar aqui. Gente, ó, já chegou para nós aqui para ajudar no projeto Dai-me Almas. Larcinho, o que é o projeto Dai-me Almas? Se tivesse um bonequinho que eu até fazia aqui, ó. Olha, tem gente no WhatsApp também, se tivesse... Olha, tem gente no WhatsApp também, se tivesse um bonequinho aqui. Larcinho! Larcinho! Como é que ajuda o projeto Dai-me Almas, Larcinho? Se fosse um bichinho aqui, já arrumava... Aí, China, arrumava... Gente, quer mandar um abraço para a equipe? China! Na câmera, na outra câmera está o André Gula, é a equipe master da Canção Nova aqui em Belo Horizonte. Como é que você pode ajudar o projeto Dai-me Almas? Você pode ligar no 12 31 86 2600, se tornar um sócio evangelizador conosco e fazer parte desta obra de evangelização. Você não pode ficar fora de forma alguma dessa, tá bom? Ou você pode acessar clube.cançãonova.com. Mas o seguinte, aí, mostrou a equipe sempre à disposição. Lá atrás está ela, nada mais, nada menos que a nossa produtora Master, ela, a Conceição. Eu falei ela, porque eu esqueci, Conceição, seu nome. Aí eu lembrei. Mas tem gente no WhatsApp falando conosco agora. Boa tarde. Boa tarde, Laercinho. Oh, boa tarde. Eu amo muito esse programa, Maravilha. Ainda mais com você. Você é um amor de pessoa. Oh, resta por mim. Isso me faz feliz. Eu estou aqui assistindo, aqui de São Paulo. Manda um beijão para minha família. Eu tenho uma filha que mora aí em BH. Fala para ela vir aqui. É a Ruth. É Ruth. A Sara e Ruth, o Celso, meu genro. E o Celso. Beijo, Laercinho. Beijo, minha flor. Boa tarde, família Canção Nova. Boa tarde. Meu nome é Aitia. Estou assistindo aqui do Santuário de Santo Amaro, em Campos, Goitacazes. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, minha flor. Tem mais? Oi, boa tarde. Eu sou Maria Leda, daqui de Alagoas. Oh, Alagoas. Sócia fiel. Graças a Deus. Já estou aqui, ligada na Canção Nova, aguardando o programa. Juntos somos mais. Ó, essa já mandou mensagem antes. Estou aguardando você, Laercinho. Vai, minha filha. Em BH, em Belo Horizonte. Deus abençoe. Já, graças a Deus, já dei a minha contribuição. Esse mês hoje, graças a Deus. Deus lhe pague. Desejo muita paz, muita saúde para todos vocês. E eu amo todos os programas da Canção Nova. Sorrindo para a Vida, Juntos Somos Mais, o Texto da Misericórdia, o Ofício de Nossa Senhora. Todos os programas eu assisto, graças a Deus. E sou muito feliz ouvindo a Canção Nova. Obrigada. Uma boa tarde para vocês. Deus lhe pague, minha flor. Gente, que alegria poder ouvir sua voz, viu? Ouvir sua voz, ver sua foto, ver sua mensagem. Inclusive, eu quero aqui, aproveitando esse momento que nós estamos ao vivo, você que manda sua mensagem pelo WhatsApp, você sabe, olha, gente, sem brincadeira, cada programa desse Juntos Somos Mais é de 400, 500 mensagens, viu? 400. Gente, nós não conseguimos colocar a sua mensagem no ar, todas as mensagens. Então nós queremos assim, pedir 1000 desculpas para você, porque nós não conseguimos colocar todas as mensagens no ar, mas é uma alegria, nós ouvimos, muitas vezes nós conseguimos responder alguma coisa, né? Quando nós ouvimos, a pessoa está pedindo uma oração. Deus lhe pague você que envia sua mensagem para nós, mas não deixe de enviar não, viu? Envia para nós, tá bom? Deus abençoe você. Mas eu não estou sozinho no programa Juntos Somos Mais, está comigo a minha irmã de comunidade, a Dircilene Duarte. Dirce, é com você diretamente da loja Canção Nova aqui de BH. Boa tarde, Laercinho. Boa tarde, família Canção Nova, espalhada por todo o Brasil e além Brasil. Nosso abraço, nosso carinho nessa tarde linda aqui em Belo Horizonte. Está uma tarde linda, viu? Eu quero falar com vocês sobre a nossa ação Palavras que Cura. Gente, é o último mês para você participar. Lembrando que é uma ação especial para os nossos sócios evangelizadores. Portanto, você já recebeu na sua casa o boleto da sua contribuição normal, não é isso? E mais um boleto que faz parte dessa nossa ação deste mês de junho, viu? O último mês
E o nosso time da evangelização deste mês é Paula Guimarães, Ironi Espudário, Padre Márcio e o nosso querido Padre Roger, que esteve conosco aqui no final de semana. Padre Roger Luiz, nosso grande abraço, viu? Então, olha, para você participar, tem que correr. É o último mês, pegue aí os seus boletos, viu? Faça a sua contribuição mensal, aquela que você faz todos os meses para ajudar a Canção Nova. E mais o boleto extra que está chegando aí para a gente participar dessa ação Palavras que Curam. Maneira concretíssima de você ajudar o projeto Dai-me Alma, se nos ajudar a evangelizar, tá? Se você quer mais informações sobre essa nossa ação que está acontecendo, última ação do mês de junho, né? Da Palavras que Cura, você vai entrar aí, ó, palavrasquecuram.cançãonova.com, ou você vai ligar 12-3186-2600. Lembrando que esse telefone agora é o WhatsApp, pode mandar mensagem, viu? Ficou bem mais fácil, não é? Então, gente, olha, para você que já recebeu os boletos, para você que é sócio evangelizador, nos ajude. É o último mês dessa ação, né? Palavras que Cura. Muita gente testemunhando. Esse conteúdo é exclusivo, só para você que é sócio e está fazendo essa contribuição. Você contribuiu. 72 horas depois, você já tem acesso ao link, né, dessas palestras que estão acontecendo. São 15 minutos com Paula Guimarães, Padre Márcio, Eunice Pudário e também o Padre Roger Luiz, tá certo? Faz a sua participação, faz a sua contribuição e você participa com a gente. Além dessa ação, eu quero falar para você também, outono e inverno. Olha só, a gente já está com os nossos moletons novos, estão lindos, viu? Você pode entrar aí na nossa loja também, loja.cançãonova.com, para você ver aí os nossos moletons. A gente está mostrando aqui o moletinho e também o casaco de São Bento. Olha que lindo que estão, né? Esses nossos moletons. Lá na nossa página, na nossa loja virtual, a gente tem muito mais opções para você. Loja.cançãonova.com. Você vai entrar, além dos nossos moletons, muito mais materiais de evangelização para você e sua família. Você pode ligar também, nosso telefone queridíssimo, né? Brasil todo já conhece, 12-3186-2600. Você liga ou você pode mandar também o seu zap, viu? Agora, você quer saber aonde tem uma casa de missão da Canção Nova? Porque, além das casas aqui do Brasil, a gente também tem casas, né, fora do país. Aí você diz, mas eu queria tanto saber aonde tem uma casa da Canção Nova? Fácil. É só você entrar. missão.cançãonova.com. Você encontra todas as nossas casas do Brasil com endereço e telefone, tá bom? Logo após que você entrar, você vai ver lá as bandeirinhas, Brasil e tantas outras, né? Graças a Deus. Você clica e vai saber direitinho aonde tem uma casa da Canção Nova pertinho de você, tá bom? Entra lá, missão.cançãonova.com e descubra a casa da Canção Nova pertinho de você, tá bom? Tô indo embora, mas não esqueça da nossa ação, tá? Palavras que Cura, é só esse mês, está acabando, precisa correr. Beijo para você, fica com Deus. Dirce, inclusive quando você estava falando aí, tinha um menininho baixinho aí que estava atrás, ele vendo uns livros. Ele é o nosso figurante, é o meu filho, o Rafael, estava trabalhando de figurante, viu, André? Estava trabalhando de figurante lá atrás. Gente, você pode vir aqui na Canção Nova, adquirir também os seus produtos aqui, tá bom? Os produtos da Canção Nova. Você não pode ficar de fora dessa. Eu quero aproveitar, mandar aqui um forte abraço para a dona Elizabeth Alves Leite. Ela enviou para nós esse generoso... aqui para lá do bairro Ouro Preto, aqui de Belo Horizonte, gente. Diretamente do bairro Ouro Preto. A dona Elizabeth Alves Leite enviou para nós para ajudar o projeto Dai-me Almas. Minha irmã, Deus lhe pague por este amor generoso pela Canção Nova. Mas tem gente no WhatsApp conosco. Boa tarde, quem está falando? Muito boa tarde a todos da Canção Nova. Deus os abençoe. Verdadeiro. Que programa maravilhoso. Já venho acompanhando há muito tempo a Canção Nova. Moro aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Meu nome é William. Natal. Mas não tinha assistido ainda o Juntos Somos Mais. E, na verdade, somos sim. Que Deus os abençoe. Que proteja todos vocês e a todos nós também.
Muitíssimo obrigado. Fique com a paz de Jesus Cristo. Boa tarde. Deus abençoe, irmão. Olá, boa tarde, Laércio. Eu moro em Nova Aurora, no Paraná, e a gente é sócio da Canção Nova, né? E a Canção Nova é uma bênção na nossa vida. É muito bom mesmo. E hoje eu queria pedir uma oração para minha mãe, que ela está com câncer no pâncreas. E ela está recuperando, está melhorando. Pedir oração para ela, para Deus iluminar ela, que ela fique bem, né? Que fique muito tempo com a gente ainda. Um abração a todos. Deus abençoe, Olá, irmã. amigo do Juntos Somos Mais, da Canção Nova. Sou alvejista de Guajeru, Bahia. Amo esse programa e todos os programas da Canção Nova. A Canção Nova é uma bênção em minha vida. Deus abençoe. Natal, Rio Grande do Norte, na Bahia. O segundo aqui eu já esqueci. Rapidinho, minha cabeça vai rápido demais. Eu acabo não lembrando. Mas olha, Deus abençoe você que está entrando em contato conosco. Mas, gente, tem mais fotos. Oh, maravilha, você que está enviando a sua foto para a Canção Nova aqui no programa Juntos Somos Mais, fotos e vídeos do sócio. Quem está aqui agora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É a Odete Aparecida, lá do Vale do Paraíba, pertinho de Pindamonhangaba, Guaratinguetá, São Paulo. Perninha cruzada, prestando atenção, aonde? No programa Juntos Somos Mais, minha irmã. Deus abençoe você, Odete. Deus lhe pague por enviar sua foto aqui, viu? Agora quem está falando conosco? Sou zeladora do Movimento Católico Apostolado da Oração do Sagrado Coração de Jesus, aqui na paróquia de São João Batista. Nosso diretor espiritual é o nosso pároco, Padre Janisson de Sá. Forte abraço. A zeladora, né, como pôs o nome dela, né? Zeladora, um forte abraço para você, minha irmã. Deus abençoe você. Deus lhe pague por você estar participando conosco. Sou Manuel de Carvalho Costa Moro, no Jardim Dom José, Santo Eduardo, Zona Sul de São Paulo. Estou ao vivo com você. Peço oração pela minha, Peço oração pela minha libertação, da minha conversão e pela minha família que mora lá no Piauí. Ô, meu irmão, Deus abençoe você, abençoe sua família, que está, com certeza, acompanhando também o programa Juntos Somos Mais. Tem mais aqui mensagem na telinha da Canção Nova. Gente, tem aqui o emblema aqui da Canção Nova. Às vezes a pessoa pode perguntar, será que a Canção Nova está vendendo televisão? Não, está vendendo não, é que nós colocamos o emblema aqui, né, da TV Canção Nova. Muita saúde a vocês, estou ligadinha, né, ligadinha, todas as tardes, beijos. Sou Silvia de Joinville, aí, ó, lá de Santa Catarina conosco, participando. A orquestra está indo longe hoje, hein? Graças a Deus. Forte abraço para você, Silvia, de Joinville, Santa Catarina. Tem mais, gente? Tem mais, sim ou não? Não? Então, já volto para cá. Dia 9 de julho, você não pode ficar fora. Dia 9 de julho, você que é aqui de Belo Horizonte, da região. Programa Juntos Somos Mais, especial de festa julina. Festa julina. Dia 9 de julho, gente. Traz para nós aqui um doce, Marilena? Um doce, uma canjiquinha, né, um bolinho, um pastelzinho, para a gente fazer uma festa bonita. Dia 9 de julho, anota aí na sua agenda, você não pode ficar fora deste evento. O programa Juntos Somos Mais, dia 9, tem que ser um evento, tá? Você vem participar conosco, tá bom? Ô, Lercinho, posso fazer uma caravana? Pode. Vem para cá. Porque depois, no final do programa, nós vamos fazer também um momento de oração, tá? Mas não é no programa, é fora do programa. Então você é nosso convidado, você pode vir participar conosco. Dia 9 de julho. Temos também aqui na Canção Nova, dia 20 de julho, Bazar da Divina Providência. Assim como esses artesanatos vão chegando aqui na Canção Nova, vai chegando roupa, vai chegando... Agora chegou um aparelho aqui de toca-CD, gente. Maravilha. Toca-CD. Aqui vai chegando, cada hora vai chegando uma coisa que olha, que bênção de Deus. Então, dia 20 de julho, um sábado, você pode participar conosco do Bazar da Divina Providência. Mas também acontece em Cachoeira Paulista, o acampamento Quem Como Deus, de 6 a 8 de setembro, com o tema A Salvação, a Força e a Realeza de Deus. Presença do Padre Sérgio Farias e os missionários da Canção Nova, Robson Luiz, a Rogerinha, a Salete Ferreira, Rubens e a Tânia. Qualquer informação você pode ligar no 12 31 86 2600. Agora eu vou chamar o giro, hein? Posso chamar o giro? Vou chamar o giro de eventos que acontece na Canção Nova, minha gente.
Pode chamar, não vai chamar, pode chamar, vou chamar. Solta o giro de eventos aí na Canção Nova. Olá, família Canção Nova. Nosso feirão da Providência daqui de São Paulo está chegando. Marque aí na sua agenda, dia 19/6. Você sabia que uma das formas de ajudar a Canção Nova nessa linda missão de evangelizar é trazendo para nós roupas, sapatos, objetos domésticos, utensílios do lar que está em boa qualidade, que você não utiliza, mas que pode servir para outras pessoas. Roupas de criança, artesanatos, como roupas de adultos. Então, por isso eu faço esse convite para você ajudar a Canção Nova, trazendo para nós aqui na Rua Tamandaré, 355, na Liberdade, Igreja Nossa Senhora do Livro. Tem alguma coisa na sua casa que está parado, que você não está usando, mas que serve para outra pessoa? Traga para a Canção Nova, porque você ajuda a Canção Nova nessa missão de evangelizar e a Canção Nova ajuda outros. Maiores informações no telefone 3382-9800. Terceira quarta-feira do mês acontece o Bazar da Canção Nova. Deus abençoe. Querida família Canção Nova de São José dos Campos, anote na sua agenda, dia 18 de junho, na terça-feira, nós teremos uma noite oracional aqui na nossa casa de evangelização. Começaremos às 18h30 com o Santo Terço, depois às 19h20 começaremos a adoração e às 20 horas a Santa Missa. E temos uma presença muito especial nesse dia. Padre Fabrício Andrade, da comunidade Canção Nova, celebrou por muitos anos aqui em São José dos Campos, na Paróquia Sagrada Família e também na São Judas. Então, Padre Fabrício vai estar conosco e você é o nosso convidado. Anote aí, 18 de junho, terça-feira, vem para a Casa de Evangelização da Canção Nova para nós vivermos essa noite de oração. Deus abençoe e esperamos por você. Toda segunda-feira, às 19h30, Santa Missa por Cura e Libertação na Canção Nova de São José dos Campos. Esse é o Giro dos Eventos, minha gente. E eu quero agradecer a você por ser esse sócio da Canção Nova, que está juntinho conosco. Deus lhe pague, viu? O programa Juntos Somos Mais praticamente já acabando. Quero mandar um beijo para você. Igor, vai mandar um recadinho para quem? Mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para minha avó que está assistindo. Os alunos da escola que eu trabalho lá, da Tia Nanete, da Escola Primeiros Passos, do IMAC em Santo Antônio do Monte, e do IMAN na cidade de Lagoa da Prata, e todos os meus companheiros da Leira Monsenhor Otaviano, e os alunos do Acordes do Monte, que ficou lá, né? Um abraço para todo mundo, para todos os que estão assistindo em casa, que Deus possa chegar no coração de todo mundo através dessas músicas, dessas pregações, que a Canção Nova passa diariamente aqui. E o contato? Então, tem meu Instagram e Facebook, é Igor Silva, e meu telefone, que é 379-9919-7265. Gente, eu quero agradecer a você, agradecer aqui a orquestra, na pessoa do Maestro Igor, por fazer essa festa maravilhosa, que é o programa Juntos Somos Mais, dizendo a você, sócio evangelizador, 55%. Vamos chegar aos 100%, se Deus quiser. Música aí, Maestro, para terminar, então, esse programa Juntos Somos Mais.
A seguir, oração ao Pai das Misericórdias. Ó Senhor, quão variadas são as vossas obras, feitas todas com sabedoria. A terra está cheia das coisas que criastes. Confira os lançamentos da editora Canção Nova. O livro As 12 Promessas do Sagrado Coração de Jesus são para você, de Padre Alexandre Alessio, traz reflexões sobre as promessas de amor de Jesus. A obra O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, de Padre Anderson Marçal, nos mostra que com Deus vencemos as nossas fragilidades. O livro Pequeno Manual da Devoção à Divina Misericórdia nos conduz a experimentar o profundo amor de Jesus misericordioso. Adquira já! Todas as quartas, às 8 da noite, Santa Missa pelo Clube da Evangelização. Participe no Santuário do Pai das Misericórdias em Cachoeira Paulista ou acompanhe pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E se você já alcançou alguma graça através da Santa Missa pelo Clube da Evangelização, envie-nos seu testemunho pelo e-mail testemunhos@cançãonova.com. Programa livre para todos os públicos. Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias, estamos aqui neste santuário pedindo que as bênçãos do Pai estejam sobre nós. E eu peço mesmo que as bênçãos do Pai estejam sobre a sua vida, viu? Aqui é a Cachoeira Paulista, viu? A Canção Nova, estamos aqui no Vale do Paraíba e quero convidar você a vir para cá, fazer esse momento de fé, de atualidade, de se sentir abraçado e acolhido pelo Pai das Misericórdias. Venha viver esse momento de fé junto conosco aqui. Aqui na Canção Nova nós temos vários espaços de oração, por excelência, é claro, o santuário, esse local onde contemplamos o mosaico do Pai das Misericórdias, e aqui está a capelinha do Pai das Misericórdias, que retrata isso, que apresenta isso, o rosto misericordioso do Pai. Você vindo aqui para a Canção Nova, pode também, é claro, contemplar a ermida da Mãe Rainha, pode ir até o Santíssimo, na Capela Sagrada Família, pode fazer o seu momento de oração também, numa pequena gruta dedicada a Nossa Senhora das Graças, num local também dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Enfim, você pode rezar em vários ambientes aqui, viu? Fazer o caminho da misericórdia, contemplar a Via Sacra e ao final, quase ao final da Via Sacra, contemplar o Mirante da Fé, contemplar o presépio e depois chegar aqui, na última estação,
A 14ª estação é ali fora, gente. Mas a 15ª estação é aqui dentro. É onde Jesus ressuscita. Em toda a Santa Missa, Jesus ressuscita. Jesus está vivo. E nós queremos te convidar, então, a fazer essa experiência bonita de fé, fazendo um dia de retiro aqui na Canção Nova, vivendo um dia de peregrino. Você é convidado, viu? Venha fazer um momento de retiro aqui na Canção Nova. Não vai nem precisar ter nenhuma palestra, não. Ninguém ali dirigindo você. Só andar por esse ambiente, você já vai ver. Já vai se sentir com certeza tocado, abraçado, acolhido e instruído pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Deus abençoe você, viu? Que já tomou essa decisão de vir para cá, de fazer essa experiência de Deus. Claro, padre, não tem como. A minha perna, a minha barriga, a minha cabeça não deixa aí. Você faz essa experiência também pela TV Canção Nova, também pela internet. E desde já, seja bem-vindo também ao santuário, viu? Salmo 114, versículos de 1 a 3. Salmo 114, versículos de 1 a 3. Aleluia! Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó do meio do povo bárbaro, Judá se tornou seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu e se retirou, o Jordão voltou atrás. Meu irmão e minha irmã, este salmo canta a alegria da libertação, a alegria da vitória de Deus na vida do seu povo. Aquele povo que estava assim escravo, aquele povo que estava assim se sentindo oprimido, se sentindo rejeitado, foi acolhido pelo Pai do céu, foi libertado pelo Pai do céu, pelo Pai das misericórdias, foi libertado pelo Pai do céu, pelo Pai das misericórdias. Que Deus continue a fazer prodígios na minha vida e na sua vida, não é verdade? Que nosso Senhor continue a caminhar conosco. Israel saiu do Egito, de um povo bárbaro, foi liberto. Quais são os povos, quais são os inimigos que estão te perseguindo? Que pela graça de Deus você seja também liberto. Que você seja liberto por Deus. Que você seja salvo por Deus. Acolha a paz, a libertação que vem de Deus para você e para sua família, viu? E o povo de Deus relembrava isso. A retirada, a saída do Egito. Eram escravos, agora já não eram mais escravos. Eram livres. A retirada, a saída do Egito. Eram escravos, agora já não eram mais escravos. Eram livres em Deus, livres. Judá tornou-se o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu e se retirou. O Jordão voltou atrás. O povo de Deus experimentou maravilhas, porque confiou nele, confiou em Deus, confiou no Criador, confiou no Pai. Meu irmão, minha irmã, hoje você ainda precisa que algumas águas sejam retiradas aí da sua caminhada? Esses mares, e o mar significa, o mal na Sagrada Escritura, quais são os males que precisam ser retirados da sua vida? O Jordão, ele voltou para trás, diz aqui a palavra, para o povo de Deus atravessar. Meu irmão, se você confia em Deus, pode ter certeza que este mar não vai te afogar. Se você confia em Deus, pode ter certeza que este Rio Jordão, que esta realidade ruim que quer te atrapalhar na caminhada, não vai te atrapalhar, porque você confia em Deus. O mar não vai te afogar. Esta água não vai te submergir. Se você está em Deus, se você
se apega em Deus, se você se apega ao Pai, vamos hoje estender os nossos braços para o Pai. Vamos pedir que Ele nos resgate, que Ele caminhe conosco. Vamos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos essa graça neste dia e nesta hora. Sim, que o Senhor nos livre dos nossos inimigos. Sim, que o Senhor afaste de nós os males. Ou que nós enfrentemos esses males com confiança. Sim, com o Senhor nós vamos. Com o Senhor nós já somos vencedores. Com o Senhor nenhum mal pode contra nós. Obrigado, Pai, pela sua proteção. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado. E que a nossa confiança no Senhor, que é Pai, possa crescer cada vez mais. Que nenhum mar mais nos afogue. Que nenhum mar mais nos faça mal. Porque nós confiamos em Ti. Confiamos na Tua infinita misericórdia. Reunamos as nossas intenções neste momento e apresentemos ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhi este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Peço a bênção do Senhor sobre você, sobre as suas intenções, sobre esses males, sobre você, para que esses males não te façam mal. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Pode ser que hoje você veja ruínas em muitas situações da tua vida e tudo isso cause sofrimento. Mas a fé pode ressuscitar a esperança em teu coração. Quem espera em Deus não espera em vão. Venha para o acampamento de oração Curados para Amar, de 19 a 21 de julho na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo. Participe conosco. Informações 12 31 86 2600 ou eventos.cançãonova.com. Que essas palavras possam chegar mesmo ao seu coração, aos seus, à sua família. Palavras que curam são palavras que nós assimilamos, são palavras que nós colocamos em prática na nossa vida. Esse é o último mês da nossa ação Palavras que Curam. Doe e tem acesso a pregações inéditas. Na Santa Missa, participamos do sacrifício do Senhor e nos alimentamos dele. Venha, celebre conosco o ápice da nossa fé. Confira os horários das missas no Santuário do Pai das Misericórdias. Pelo site paidasmisericórdias.com. Eu, Padre Joaquim José da Canção Nova, quero te convidar a fazer uma peregrinação pela Terra Santa, Portugal e França. Nosso retiro inclui o Santuário de Fátima em Portugal e também o Santuário de Lourdes e Santa Terezinha, localizados em Lisieux, na França. Faremos um passeio por Paris, além de trilharmos os passos de Jesus na Terra Santa. Saída no Jesus na Terra Santa. Saída no dia 5 de outubro.
venha e garanta a sua vaga. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Invoca-me nos dias da tribulação, e eu te livrarei, e me darás glória. A solenidade de Corpus Christi está chegando e o Sorrindo para a Vida desta quinta-feira começa mais cedo. A gente se encontra com a mesma alegria. Sorrindo para a Vida, 20 de junho, às 7 da manhã. Ó divina misericórdia, eu confio em vós, eu confio em vós. ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Com grande confiança começamos a Hora da Misericórdia. Que bom que você está acompanhando conosco a TV Canção Nova. Nós estamos juntos para nessa tarde fazer uma experiência do amor e da misericórdia de Deus por nós. Esse amor tão grande que quis se revelar a nós com o nome de misericórdia. O nome de Deus é misericórdia. É assim que nós começamos a nossa tarde, este momento das 15 horas, a hora da misericórdia. Com alegria e confiança, nós queremos nos achegar ao coração de Jesus. Chegar sozinho? Não, queremos chegar com uma multidão de pessoas junto conosco. E você está presente conosco, formando uma grande família. Todos reunidos ao redor de Cristo Jesus, para que juntos vivamos essa linda experiência. Não é isso, Padre Wellington? Só bênção, alegria rezarmos juntos? Sempre uma grande alegria, Deus abençoe. Boa tarde para você que reza conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos ao vivo aqui direto do Santuário do Pai das Misericórdias, este único santuário no mundo todo dedicado ao Pai das Misericórdias, e nesta hora bendita para meditarmos na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente, como diz a Sagrada Escritura, por suas chagas gloriosas nós fomos libertados. Então que hoje possamos nos aproximar das chagas abertas de nosso Senhor Jesus Cristo e colocar ali todas as nossas enfermidades, todas as nossas intenções, porque foi assim que Ele se apresentou até mesmo depois que Ele ressuscitou, quando Ele disse para Tomé, toque aqui nas minhas chagas. E quando Tomé tocou nas chagas de Cristo, ele pôde expressar: meu Senhor e meu Deus. Que nesta tarde não tenhamos medo de aproximar de Jesus e colocar ali nas suas chagas todas as nossas intenções, como essas que já estão aqui na Gota da Misericórdia e tantas outras que nós apresentaremos nesta tarde, não é, Dani? É isso mesmo. E apresentando conosco, tem muitas pessoas aqui no santuário. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Que bom que vocês estão aqui no santuário hoje, ao vivo, rezando conosco. Muitas pessoas já falaram para nós antes do texto, dizendo assim: eu rezo com vocês todos os dias. E é sempre muito bom quando vocês vêm rezar ao vivo aqui com a gente. É uma alegria imensa recebê-los aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e saber que, mesmo distante, estamos rezando juntos, mas ao vivo tem aquele gostinho especial, não é verdade? É muito bom vocês virem aqui. Há poucos dias, Padre, nós celebramos a festa do Pai das Misericórdias e o tema esse ano foi o Pai me ama. E falando, quando o Senhor dizia no início que este é o único santuário no mundo, até hoje, que está sob o título de Pai das Misericórdias, é aqui o santuário na Canção Nova. E muitas pessoas precisam fazer justamente essa experiência com o Pai. Trazem na sua história uma dificuldade muito grande com o Pai e por isso tem muita dificuldade até mesmo em apresentar as suas orações, a sua intenção. E por isso dizem assim: o Pai não vai escutar,
o Pai não me escuta. Jesus é a revelação do Pai. E quando nós rezamos a oração a Jesus misericordioso, o Pai, em Cristo Jesus, no Espírito Santo, Ele ouve a nossa oração. E é do coração de Deus, o desejo do coração de Deus, atender a nossa oração, nosso pedido. A alegria de Deus é quando nós vamos ao seu encontro. E você pode aproveitar justamente essa hora para fazer o seu momento de oração. Hoje nós vamos fazer a meditação do diário e nós já até podemos começar pela meditação, né, Padre? Isso. No parágrafo 1329, já pegue aí que nós vamos meditar. E justamente porque começar esse momento colocando o nosso coração em sintonia com o coração de Deus. Lembra antigamente, quando na rádio, para sintonizar, precisava ir mexer? E justamente porque começar esse momento colocando o nosso coração em sintonia com o coração de Deus. Lembra antigamente, quando na rádio, para sintonizar, precisava ir mexer naquele botão e girando? Quem é desse tempo? Que ia lá com a rádio, não é? Muitas pessoas acompanhavam a rádio Canção Nova e precisava ficar ali sintonizando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, para chegar na sintonia certa. E é isso que nós queremos fazer nesse momento agora, sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. Ele está sempre aberto para nos ouvir e para nos escutar. E nós queremos, na nossa humanidade, voltar o nosso coração com toda a confiança para Deus. E este momento é o momento em que o Senhor fala conosco. O trecho, a meditação que nós fazemos do Diário de Santa Faustina é aquilo que o próprio Jesus disse a ela e nós queremos ouvir para que seja a condução do próprio Cristo para cada um de nós, né, Padre? Isso, parágrafo 1329, Santa Faustina está fazendo um retiro e é logo no comecinho do caderno 5º, e ela coloca assim: na meditação sobre o fim do homem, compreendi que essa verdade está profundamente enraizada na minha alma, e por isso os meus atos são mais perfeitos. Sei para que fui criada. Todas as criaturas juntas não serão capazes de substituir o Criador. Sei que o meu objetivo final é Deus, e por isso em todos os meus empreendimentos não perco de vista. Ou melhor dizendo, em todos os meus empreendimentos não perco Deus de vista. Santa Faustina está meditando aqui, juntamente nesse retiro, sobre o fim de sua vida e o fim da vida de todos os homens. E todos os homens. E ela diz: eu sei para o que eu fui criado. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós temos um destino, nós temos uma meta, que é a vida eterna, juntamente com os anjos, a Virgem Maria e a Santíssima Trindade que nos aguarda. Por isso que Santa Faustina diz que se empreendia com todas as suas forças para realmente encontrar-se digna desse fim para qual ela foi criada, ou seja, para a eternidade. E o nosso querido Padre Léo gostava muito de nos recordar: quem não sabe para onde vai, não chegará a lugar algum. Nós sabemos qual é a nossa meta, é a eternidade, estarmos juntos com Deus. Então nós não podemos perder de vista jamais a vida eterna. As coisas neste mundo jamais serão capazes de nos preencher. Claro, muitas coisas nós viveremos na alegria, muitas coisas nos darão prazer, mas a felicidade completa nós só receberemos na vida eterna. E se nós não formos para o céu, nós iremos para um lugar que não foi destinado para nós, porque o céu foi pensado em nós, para que possa realmente nos receber. Até mesmo nós acreditamos e professamos fé, conforme diz o creio, nós acreditamos no inferno. Mas só que diz a Sagrada Escritura que o inferno foi criado para o demônio e para os seus anjos. O inferno não foi criado para nós, meus irmãos e minhas irmãs. Mas se nós não vivermos de acordo com a vontade de Deus, se nós não aproveitarmos esse tempo da misericórdia, infelizmente, nós vamos para um lugar que não foi destinado para nós, e sim para Satanás e os seus anjos. Porque a nossa meta, e nós fomos criados para a glória de Deus. Imagine, nós que fomos criados para Deus e chegar ao fim da nossa vida por conta das nossas escolhas, nós não irmos morar com esse Pai das misericórdias. Mas Padre Wellison, Deus não é misericordioso? Sim,
Deus é misericordioso, mas ao mesmo tempo esse Deus que é misericordioso, Ele é justo e deseja nos justificar. Mas a justiça de Deus também é agir de acordo com as nossas escolhas feitas aqui neste mundo. Então por isso que hoje, juntamente com Santa Faustina, nós precisamos pensar também no nosso fim. Nós precisamos nos preparar para a vida eterna, nós fomos criados para a vida eterna. Então, se pergunte, hoje, será que realmente eu estou caminhando para a vida eterna? Claro, nós temos muitas coisas que nós queremos realizar na nossa vida, a vocação, a faculdade, vemos a nossa família feliz, mas tudo isso tendo como objetivo e como meta final, onde? O céu. O céu é o meu lugar. O céu é o teu lugar. Então por isso vamos nos empenhar mesmo, juntamente com como Santa Faustina está nos ensinando. Eu sei para que eu fui criada, diz Santa Faustina, e eu sei para que eu fui criado, para o céu, para a glória de Deus. Então é para lá que nós estamos marchando. Igreja peregrina em direção à igreja celeste. É isso mesmo, em cada uma das nossas decisões, em cada uma das nossas escolhas, pensar sempre. Qual é a minha meta? A meta é o céu, é a eternidade. Vamos marchando então, vamos apresentando agora as nossas intenções, apresenta as intenções de quem está nos acompanhando. Quero agradecer a Deus pela vida do seu Jonas, lá na cidade do Paraná, esposo da Nena. Com grande alegria eles estão lá acompanhando, o seu Jonas está de molho, porque sofreu um acidente e com o acidente uma cirurgia na coluna. Nós estamos pedindo ao Senhor que nesse tempo em que o Senhor fica aí rezando o terço da misericórdia conosco, a sua coluna se restabeleça totalmente. Quero também agradecer a presença e a participação do Padre Rui. Falei do Paraná e o Padre Rui está lá no Amazonas, na cidade de Caburi, na área missionária Nossa Senhora do Rosário. Padre Rui, estamos unidos em oração junto com o Senhor. Mandando um abraço, Padre Rui, tem que mandar um abraço também para toda a cidade de Manaus, toda a região, agradecendo a Deus por cada um de vocês. Quero também colocar aqui cada pessoa que está entrando na internet e está enviando para nós o pedido. Hoje nós apresentamos lá no Instagram, @TV Canção Nova, todos nós aqui colocando as intenções na gota da misericórdia. E eu quero apresentar algumas que chegaram aqui. Eu vou olhar aqui pelo meu Instagram também, Daniela Miranda CN, algumas pessoas que ligaram para nós, que deixaram seus pedidos. Adélia Inácio, Maria Cláudia Maia, Benícia Rocha, Marcele Rodrigues, José, Caroline Ramalho, Eli Dornelles, Iara, Silvana Antônia, Sueli Lopes, todas as pessoas que colocaram aqui as suas intenções para esse dia de hoje. E mais algumas que chegaram aqui para nós, colocando a Keller, que ela está presa em Recife, também pedindo para o Wellington, pedindo a graça da libertação do vício das drogas em Caçapava, São Paulo. Quero apresentar também aqui os aniversariantes. Temos aniversariantes nesse dia de hoje aqui no santuário. Aniversário de Alessandra da Costa, mãe do Guilherme. Nós apresentamos também outra aniversariante que está aqui conosco. Deixa eu pegar o nome dela aqui. É a dona Nezair. Como que é o nome da senhora? Nezair está aqui. Nejadir. Isso, Nejadir de Prados, Minas Gerais, rezando conosco aqui, completando aniversário. Também rezando por Bárbara de Manaus, pede pela sua saúde, pela sua cirurgia, pela saúde de Valdeci Batista de Souza e para o seu filho Eduardo. Todos os pedidos que foram chegando aqui para nós queremos apresentar todos aqui na Gota da Misericórdia. Quero acolher também, colocar aqui todas as intenções do pessoal da cidade de Prados e São João del Rei. Onde está? Aqui, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Também quero colocar pela saúde de Ezequiel Nogueira da Silva, que está com câncer. E ele pede também pela sua mãe, que está acompanhando pela TV, a Luzinete Lino da Silva. E quero pedir assim, nesse pedido do Ezequiel, colocar todas as pessoas que estão com câncer, que rezam conosco, pedindo a Deus a graça de um bom tratamento. E falando nisso também, a Verinha de Monte Negro agradece pelas orações,
e pede por todas as pessoas com câncer. Ela fez 9 cirurgias de câncer. Então vamos rezar, né, Dani? Tantas pessoas que estão vivendo essa situação. A Constância de Rosário Lima pede pela sua vida, ou melhor dizendo, pelas suas vistas. Pede também pela aposentadoria. Eu quero colocar nesse tempo que nós estamos acompanhando toda a proposta de mudança na aposentadoria. Então quero pedir para você que está se preocupando, vamos rezar pelo nosso país, vamos colocar todas essas mudanças, colocar pelos desempregados, suplicando, são tantas pessoas que rezam, que estão desempregadas, você que está prestes a prestar alguma prova de concurso, nós queremos apresentar vocês também. Eu quero colocar também, Dani, tantas pessoas que acompanham-nos pelo YouTube, você que reza pelo canal Canção Nova Play, todos os dias deixa aí as suas intenções. Nós queremos colocar tanto você quanto a sua família e todas as intenções. Rezamos pelos enfermos e pela paz no mundo e também pelas intenções do Papa Francisco. Colocamos aqui o projeto Dai-me Almas. Ontem eu mencionei sobre o nosso satélite. Na verdade, nós pagamos 2 e ainda falta uma prestação do nosso satélite. Então ainda tem muita coisa. Mas ontem o senhor dizia certo, é que nós pagamos, mas já venceu outra. Então temos uma para poder pagar. Exato. Então nós queremos contar com vocês e ao mesmo tempo agradecer. E realmente, Dani, nós precisamos agradecer de todo o coração, porque muitos sócios se empenharam nesses dias que nós pedimos aqui. Então muito obrigado de coração. E se você pode continuar ajudando, como eu mencionei, 55%. Então, está quase terminando o mês de junho, nós queremos contar com a sua colaboração e pedir que os santos deste mês possam nos ajudar, né? Santo Antônio, São Pedro, que São João, que intercedam por nós nesse mês para que cheguemos aos 100%, se você pode, e se você é um sócio evangelizador da Canção Nova, muito obrigado. Isso mesmo. Vamos ficar em pé? Nós que estamos aqui no santuário já apresentamos as nossas intenções, mas de maneira muito especial eu coloco cada um que está aqui presente e cada uma das suas famílias nós apresentamos aqui diante de Jesus, pedindo a Ele. É você que nos acompanha, se tem alguém junto com você, convida para rezar o terço. Fala, vem rezar comigo. A Dani e o Padre Wellington estão chamando para rezarmos juntos. Vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro,
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados
e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II e de Santa Faustina, sobre todas as intenções apresentadas, mas que realmente essa bênção possa te alcançar. Alcançar a sua saúde, alcançar a sua família, alcançar todas as suas intenções e possa também ser a bênção sobre a água. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Quero ler para você agora um testemunho que chegou para nós da cidade de Salvador. O nome é Esmeralda e ela disse assim: meu esposo é diácono da Igreja Católica. Somos da paróquia Ceia do Senhor e Santo André Apóstolo e fazemos parte da comunidade da Santíssima Trindade. Quero dar meu testemunho da misericórdia de Jesus na minha vida. Rezo o terço da misericórdia há muitos anos com a Canção Nova. Em março, a pedido do cardiologista, fiz uma ultrassonografia com Doppler nas carótidas. Exame de rotina. E no exame dizia que eu estava com 70% de obstrução em uma delas. Fui encaminhada a uma médica angiologista cirurgiã que pediu uma angiografia. Até fazer o exame, rezava o terço com a mão no pescoço. Fiz a angiotomografia e comecei a rezar o terço com o resultado do exame na mão. Dia 25 de abril, levei o resultado para a médica e, para a honra e glória de Jesus, não preciso fazer nenhum procedimento, pois a obstrução estava com menos de 50% obstruída. Eu creio que foi a misericórdia de Jesus, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Rezei com toda confiança. Que bonito, Esmeralda de Salvador, o nome da minha avó. A Esmeralda de Salvador enviou para nós o seu testemunho e como é bom nós ouvirmos. Enquanto nós rezávamos, o que vinha muito forte ao meu coração é que para nós rezarmos o terço e ir repetindo, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. Para muitos de nós é muito simples. Para outras pessoas já acham assim, é uma repetição. Para que vocês ficam fazendo tanto essa repetição? Mas para outras pessoas que estão vivendo alguma dificuldade, para eles conseguir dizer pela sua dolorosa paixão, ou até mesmo dizer apenas, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, é uma grande graça. E bonito a dona Esmeralda dizer assim, eu rezava com a mão no pescoço. Muitas pessoas fazem essa experiência de fazer a oração justamente com a mão aonde está doendo, se é o coração, se é o pescoço, se é o rosto, são os ossos. Faça essa experiência também. Nós queremos sempre estar junto com você, rezando o terço e poder contar com grandes graças, contando as graças que cada um recebe
em sua vida. Vamos ficando por aqui, Padre Wellington. Amanhã a gente está de volta, se Deus Se quiser. Deus quiser. Já convidando você também, se você quer participar, participe do Corpus Christi aqui na Canção Nova, uma programação toda especial, claro. Participe na sua paróquia, é bom que possamos ir para nossas paróquias, mas se você quiser uma programação toda especial aqui na Canção Nova, na quinta-feira, Corpus Christi, nós convidamos você para que possa participar o dia inteiro de muitas atividades aqui, voltando o nosso coração para Jesus na Eucaristia, que Santa Faustina tanto amava, né? Isso mesmo, estaremos juntos se Deus quiser. Dá um abraço em quem está do seu lado. Você que está em casa, está sozinho? Não se sinta sozinho. Saiba que no nosso meio tem um lugar especial para abraço em você. Vamos juntos dizer: Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Eu me chamo Magno Fernando, fundador da comunidade Nova Aliança. Nos dias 21 e 22 de junho, estaremos na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo, com aprofundamento Intimidade com Deus. No dia 23, Kairós Intimidade com Deus. E no sábado à noite, show do Ministério Nova Aliança, com a participação de Eliana Ribeiro. Você é o nosso convidado especial. O despertar do dia é um momento único na vida de todos nós. A caixinha Comece Bem o Seu Dia traz uma proposta de oração e motivação diária. Ao acordar, retire a sua mensagem e faça a reflexão para esse dia que está começando. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 3186 2600. O Progen está comemorando 15 anos. O projeto profissionaliza e capacita jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho. Para as crianças, são desenvolvidas oficinas que favorecem o desenvolvimento de diversas habilidades, potencializando seu processo formativo. O Progen dá oportunidade para as pessoas realizarem seus sonhos, cumprindo seu papel de formar pessoas e transformar vidas, pois está há 15 anos construindo futuros. Convido você para peregrinar pelos caminhos de Santiago de Compostela. Junto com o Padre Bruno, conheceremos Lisboa e iniciaremos nossa espiritualidade no Santuário de Fátima, em Portugal. E na cidade do Porto, iremos de bicicleta rumo a Santiago de Compostela, na Espanha. Saída 2 de setembro. Serão 12 dias em peregrinação. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Lançai sobre mim a vossa luz e felicidade, que elas me guiem e me conduzam ao vosso Monte Santo e aos vossos tabernáculos. Isso eu quero desafiar você a ter contato diário com a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que nos coloca no sobrenatural, a palavra que nos leva a águas profundas, a experimentar milagres, libertação, cura. E é isso que eu quero já pedir, que Deus faça isso no seu coração, no meu coração. Esse é o último mês da nossa ação. Doe e tenha acesso a pregações inéditas. Próxima terça-feira, Márcio Ferreira aqui no programa PHN. Vai ser fantástico, a gente espera. Que no mundo que eu vivia, eu comi o pão, né, que o diabo amassou com o rabo, né? Mas hoje eu como o pão que amassou o diabo, que é Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Programa livre para todos os públicos. Olá, você que está em casa, seja bem-vindo a esta oração do Ofício da Imaculada. Nós queremos acolher você e acolher as suas intenções para nos unirmos em oração
a você. Quero acolher também a Marília. É uma alegria ter você aqui, Marília. Para mim que é uma alegria estar aqui com você e toda a comunidade Canção Nova rezando o ofício da Imaculada Conceição. Já aproveito para colocar a minha intenção, quero rezar por todas as mulheres que rezam e têm a prece por engravidar. São muitas as mulheres que vêm até nós pedindo a graça de uma gravidez. Então eu quero colocar todas essas mulheres que rezam e que querem, desejam ter um bebê, ter um filho. Que Nossa Senhora possa cuidar de toda a intenção do seu coração. E da vontade de Deus, né? Porque tudo acontece conforme a vontade do Senhor. É verdade. E eu quero aproveitar e rezar também por todas aquelas mulheres que já são mães. Quero rezar pedindo a proteção da Virgem Maria sobre o seu coração de mãe, as suas aflições. Você que hoje reza por um filho que está te dando muito trabalho, que você possa colocar no coração da Virgem Maria, porque ela entende os seus sofrimentos, ela entende as suas preocupações. E a Virgem Maria não te deixará sozinha, mãe. Ela vai interceder por você e pelo seu filho. Creia nisso. Então rezemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai, Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho, Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizei e anunciai dos grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em